uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 18 horas mais 12 minutos. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta. E aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos 87.9. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Você ligado, conectado conosco neste dia 2 de fevereiro, domingo. Primeiro domingo do segundo mês do ano, hein, família? Exatamente 18 horas mais 12 minutos. E daqui a pouquinho, você acompanhando em todas as suas emoções. Mais um grande jogo do Paulistão Sicredi 2025. Jogo da sexta rodada, encerramento da sexta rodada do Paulistão a 1. Guarani, Palmeiras e Guarani.
No oferecimento de concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região, Restaurante do Dadá, Hipercap Brasil e Futebol Interior. 989893526 tá aí na parte de baixo da tela pra você. Chama no zap e faça um ótimo negócio. Na direção executiva de Elcio Paiola, direção comercial agora do Paiolinha, Giovanni Paiola. Coordenação da equipe de esportes é dele, Carlos Corsato. Direção geral de doutor Arthur Eugênio Matias. Hoje a mesa mais técnica do Brasil é dele, Eduardo Bolacha. E lá na Rádio Valinhos FM 87.9, a Maila Siqueira, também do Felipe Carvalho e o presidente Wagner Faneco. Quase 50 simultâneos já no nosso pré-jogo e sem mais delongas, daqui a pouquinho a bola rolando no Brinco de Ouro da Princesa. Bola rolando daqui a pouquinho na nossa tábua, hoje é dia de festa, Guarani Palmeiras, e eu chamo ele, vou apresentar aqui os meus companheiros que comigo farão essa super transmissão. Primeiro ele, o moço de Valinhos, Vinhedo e adjacências, o meu repórter, trazendo os primeiros e principais destaques. Quem é ele, Bolacha? Albert Cavalcante, uma ótima... Albert Olha ele aí, ó. Cavalcante. Ótima noite pra você, meu querido Albert Cavalcante. Já trazendo as informações, as escalações de Guarani também, Palmeiras, Albertinho. Boa noite, Lucas de Souza, ao nosso Bolacha, ao nosso Rinaldi. E a você, amigo internauta conectado nos canais Futebol Interior, em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Nossa Senhora do Brinco de Ouro também. Nossa Senhora do Brinco de Ouro, o Guarani que está no Grupo B, é líder do Grupo B, é verdade, com a mesma pontuação do Santos, hein? Que bateu de chinela na equipe do São Paulo na Vila Belmiro ontem por 3-1. O Guarani divide a liderança, é verdade, com 7 pontos, né? Assim como o Santos. E o Guarani, obviamente, o primeiro objetivo é sair dessa zona da confusão. Como assim, Albert Cavalcante? É isso mesmo, o primeiro objetivo do Guarani é conquistar os 12 pontos e depois pensar em galgar passos maiores. Dito isso, o Guarani tem um jogo importantíssimo dentro de casa contra a ótima equipe do Palmeiras. E só lembrando que essa partida é um imbróglio, né? Essa partida estaria vendida, o Guarani acabou, né, quebrando o contrato e assim veio a partida para o estádio Brinco de Ouro da Princesa. Dito isso, o Guarani fez aquela famosa, né? Acabou convocando os seus torcedores, né? 15 mil torcedores, etc, etc. Um bom número de torcedores nós, né, estamos acompanhando durante a tarde / noite em torno do estádio Brinco de Ouro da Princesa, mas nós iremos olhar quantos torcedores estarão no Brinco de Ouro da Princesa. Acredito que 7 mil, 8 mil torcedores. Dito isso, novamente, o Guarani está definido e escalado. O Lucas de Souza. No pique do rádio, vamos juntos conferir a escalação do Guarani, Albertinho. O Guarani do Maurício Souza vem definido, escalado com Gabriel Mesquita, Lucas Justin e Rafael. Titi, isso mesmo, Titi, ele que voltou, né, após a suspensão, aí foi expulso contra o São Paulo, jogou outra partida. Titi volta a estar entre os titulares. O Emerson, Natan, Matheus Sarará e Giovani. Luiz Miguel, João Vitor e João Marcelo. E só lembrando, Matheus Regis mais uma vez, né? O Guarani não divulgou o que aconteceu com o atleta, mas na última partida estava fora por conta de uma lesão no joelho. Então, repeteco do Guarani: Gabriel Mesquita, Lucas Jansen, Rafael Titi, Emerson, Natan, Matheus Sarará e Giovani, Luiz Miguel, João Vitor e João Marcelo. É o trio de ataque do Guarani renovado. A molecada da base do Guarani vai hoje enfrentar o Alviverde imponente. Albertinho, destaque do Palmeiras. É o técnico Abel Ferreira, né? Ele que um dia disse que o estádio, né, com o gramado do Brinco de Ouro era top. Ele que vai fazendo um revezamento nas suas escalações, né? E ele vem aí, né, mudando algumas peças. E lembrando, né, que por mais, né, os torcedores do Palmeiras, chato pra caramba, pegam no pé do Abel Ferreira. Vem torcer pro Guarani, seus chatos. Vem torcer pro Guarani. Os caras reclamam do Abel Ferreira e do Palmeiras. Vem torcer pra gente. Mas dito isso, o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, que com a vitória da Ponte Preta está na terceira posição, até mesmo o empate da equipe do Palmeiras hoje passa a Ponte Preta por conta do critério dos empates. Dito isso, o Palmeiras, do técnico Abel Ferreira, está definido e escalado. E só lembrando, hoje tem ele em campo, hein? Richard Rios. Que saudade eu tenho de você, Richard Rios. E lembrando também, hein, estão de olho, né? Algumas fontes dizem que estão de olho no menino João Marcelo, a equipe do Palmeiras. Então, vamos ficar de olho como será, né, o rendimento do João Marcelo contra o Palmeiras. E o Richard Rios também, definido e escalado pro Palmeiras. Vamos lá, Albertino. O pique do rádio, a escalação do Palmeiras, daqui a pouquinho a gente confirma na nossa ficha técnica. O Palmeiras vem definido e escalado com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo. Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Facundo Torres
Estevão, esse aí, meu Deus do céu. E Maurício, repeteco do Palmeiras, Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo. Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Facundo Torres, Estevão e Maurício. Tá aí o time do Palmeiras hoje, também mexido, time 2, como diz aí o Abel Ferreira, mas de 2 não tem nada, com Murilo, Rafael Veiga, enfim. Os craques do Palmeiras em campo daqui a pouquinho contra o Guarani. Abraçando Marcos Oliveira. Boa noite, galera. Albert. Por onde anda seu parceiro? Pergunta aqui o Marcos Oliveira. O Marcelo Borges lá em Chapecó também acompanhando. E o Feres pedindo um abraço pro amigo dele, o João Pedro. E ao meu lado, o meu comentarista, aquele que vai fazer a análise tática, a visão além do alcance dentro de campo. Daniel Rinaldi, uma ótima noite pra você. Sua expectativa, o seu palpite pro jogo de hoje. Jogo importante, jogo decisivo, tanto pra Guarani e também pro Palmeiras. Uma ótima noite pra você, Daniel. Tem que ligar o microfone aí, Daniel. Isso. Agora tá certinho. Agora manda bala. Ei. Vai. Aí, boa. Olá, amigos. Olá, Lucas, Albert. Mais uma vez, prazer inenarrável estar nessa mesa com esse time maravilhoso. Grande abraço aos amigos do futebol interior. Antes de mais nada, trazer como curiosidade aqui jogos emblemáticos de Guarani e Palmeiras. Claro que o grande destaque é a final de 78. Porém, queria destacar 2 outros jogos aqui interessantes que eu estava presente. Um deles é 21 de maio de 88. Esse dia eu trabalhei como gandula. E aquele campeonato paulista tinha uma curiosidade, era patrocinado pela Volkswagen, que estava lançando o Gol Quadrado. Então a Band promoveu o Gol Milionário Volkswagen. A cada início de jogo era sorteado uma bolinha de 1 a 11. Pois é, naquela época a numeração era para todos de 1 a 11. E se saísse o gol do jogador, aquele jogador ganharia um gol 0 km. Pois bem, no início do jogo saiu a primeira bolinha, mas quem marcou primeiro foi Neto de falta em cima de Zete. Aliás, Neto tem 8 gols de falta em cima de Zete nos diversos clubes que participou. Depois, no segundo tempo, foi sorteado novamente e aí saiu 9. E o placar eletrônico anunciou: atenção, Evair, você é o gol milionário Volkswagen. E Evair, claro, né, grande centroavante revelado aí pelo Guarani. Porém, quem fez o gol foi o 9 do Palmeiras, Célio. E a partida terminou empatada em 1 a 1, jogaço. E o outro jogo de destaque que nós trazemos foi em 18 de novembro de 92. Esse particularmente o maior e melhor jogo que eu tive a oportunidade de acompanhar no Brinco. Guarani 5, Palmeiras 2, com um show de Edilson. Edilson realmente acabou com o jogo. Tanto é que depois, né, Betuzini vendeu aí Edilson para o Palmeiras e seguiu carreira internacional. Edilson, que chegou do Tanabi, eu lembro, eu estava na apresentação do Edilson, com chinelo havaianas, uma sacolinha e nariz escorrendo. Grande Edilson. E eu vou colocar nessa aí de 2012. Exatamente, 2012. Campeonato para 2012, o gol olímpico. De final, né? É, o gol olímpico do Fumagalli. Exatamente. Aliás, 2012, última vitória do Guarani contra o Palmeiras, são 5 jogos, 4 derrotas e 1 empate. Então são jogos memoráveis que Guarani e Palmeiras proporcionam ao longo da história. Ao todo são 190 jogos, 99 vitórias do Palmeiras, 43 do Guarani e 47 empates. Falando do jogo hoje, a expectativa é de um grande jogo. Claro que o Palmeiras, pelos seus nomes, pelo seu investimento, é favorito. O Everton completa hoje 400 jogos com a camisa alviverde e, claro, né, mais uma vez, vai querer ser o destaque aí com defesas importantes. Porém, quando vai jogar com um time grande, o jogador ele dá um pouco mais de si, ele sabe da visibilidade. Então nós temos um trio de ataque com João Vitor, Luiz Miguel e João Marcelo, que com certeza vão fazer a diferença. Com certeza o Guarani vai entregar aí muita correria, muita disposição e vai dar trabalhos para o Palmeiras do Abel. Palmeiras que teve dificuldade nos últimos jogos, porque os times que jogam contra o Abel fazem a leitura tática e normalmente jogam no 4-5-1 ou no 4-5-4-1, sempre agrupando o meio de campo. Aí é uma dificuldade de penetração aí dos meias do Palmeiras. Já o Guarani joga com o Natan, mais fixo, e o Matheus Sarará, grande surpresa aí na segunda volância, distribuindo bem o jogo. E com a ajuda de Giva aí na contenção, o Giovani, que ganhou a posição e está merecendo. Então a expectativa é de um grande jogo. Palmeiras é favorito, porém o Guarani joga em casa e pode equilibrar as ações.
Falou, Daniel Rinaldi, o nosso especialista. Abraçando aqui a galera que conosco está, o pessoal em peso aqui. Mandando abraço pro nosso Daniel Rinaldi, né? O Feres, o João Brizotti também. O Marcos Oliveira, o Bruno Risato, todo mundo aqui comemorando a presença do nosso Daniel Rinaldi. Ô Bolacha, mandei pra você aí um áudio, né, e também uma foto. Quando puder e quando tiver no jeito, você dá um toque aí pra gente. Às 18 horas mais 22 minutos, você ligado, conectado com a gente. Aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Põe na tela aí, ô Bolacha. O áudio primeiro do nosso Marcelino Fernandes, vamos lá. Não foi o áudio, não tem problema. Marcelino Fernandes que tá lá no tobogã, né, da nossa tábua, lá no Brinco de Ouro da Princesa, vai acompanhar em loco aí a transmissão de Guarani e também de Palmeiras. 18 horas mais 23 minutos, você ligado, conectado com a gente, mande a sua mensagem pelo WhatsApp, 19989893526. Eu tô ligadinho no zap aqui, quero ler sua mensagem. Albert Cavalcante, Guarani definido. Escalado. E o Palmeiras escalado? Definido. A arbitragem do jogo? Na pedra. Então agora, nesse exato momento, vamos conhecer as feras do espetáculo. Vamos para a ficha técnica do jogo de Guarani e Palmeiras. Termina aqui. Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A Rádio Ficha Futebol. Ficha técnica de Palmeiras e Guarani e Palmeiras. E o Guarani do técnico Maurício Souza. Vem! Ficha técnica do jogo. Boa, vamos lá, Albert. Definido, escalado assim. Gabriel Mesquita, o goleiro, camisa número 1. Lucas Justin, o lateral direito, camisa número 2. A dupla de zaga do Bugrão. Rafael, capitão, camisa número 3. E Titi, o camisa número 4. Na lateral esquerda, o Emerson, camisa número 6. Os homens do meio campo do Bugrão. Natan, o volante, o camisa número 5. Matheus Sarará, o 8. E o cérebro pensante, Giovani, o Giva, o camisa número 10. Os homens de frente do Bugrão, Luiz Miguel, 7. João Vitor, do Rabisco, camisa número 11. E ele, João Marcelo, matador do Guarani. O menino da base, o camisa número 9. Repeteco do Bugrão. Gabriel Mesquita, Lucas Justin, Rafael, Titi, Emerson, Natan, Matheus Sarará e Giovani. Luiz Miguel, João Vitor e João Marcelo. Caso o técnico Maurício Souza queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Fred Conte, Emerson Júnior, Cauê, Márcio Silva, Lucas, Rafael e Caio Dias. Vinícius Cauê, Daniel, Rafael Bilu, Léo Porfírio, Denis Júnior, Eliseu Lucas de Souza. Guarani, líder do grupo B do Paulistão, 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados, 4 gols sofridos, 2 gols de saldo, aproveitamento de 46,7% na última rodada. Jogou bem contra a equipe do Mirassol, mas acabou perdendo pelo placar de 3-2. E quando surge o Alviverde imponente, o Palmeiras do técnico Abel Ferreira vem definido e escalado assim. Everton, goleiro, camisa número 21. Na lateral direita vem ele, o Marcos Rocha, experiente lateral direito, camisa número 2. A dupla, ótima dupla de zaga do Palmeiras. Gustavo Gomes, o paraguaio, camisa número 15. E o Murilo, 26. Na lateral esquerda, Vanderlan, camisa número 6. Os homens do meio campo do Palmeiras. O argentino Aníbal Moreno, camisa número 5. Ele, que dor no coração, ai! Richard Rios, o colombiano, camisa número 27. E o cérebro pensante, hein? Rafael Veiga, o 23. Os homens de frente do Palmeiras. Fagundo Torres, uruguaio, camisa número 17. Estevão, menino liso, o camisa 41. E Maurício, o camisa número 18, repeteco do Palmeiras. Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes e Murilo. Vanderlan, Aníbal Moreno, Richard Rios, Rafael Veiga, Fagundo Torres, Estevão e Maurício. Caso o técnico Abel Ferreira queira mexer na equipe, ele tem no banco de reservas Marcelo Lomba, Giai, o argentino, Mike, Piquerez, Luigi Naves, Fabinho, Figueiredo, Thales, Alan Lopes e Benedetti. Palmeiras, terceiro colocado do grupo D. São 8 pontos com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. 6 gols marcados, também 4 gols sofridos, aproveitamento de 53,3% na última rodada. A primeira derrota do Alviverde no Paulistão. Sicredi perdeu jogando em seus domínios na Arena Barueri diante do Novo Horizontino de virada por 2-1. Arbitragem. Quem apita a partida de hoje é ele, Vinícius Gonçalves Dias Araújo, com seus auxiliares
Anderson José de Moraes Coelho e ela, Fabrini Bevilacqua Costa. O quarto árbitro é o Rodrigo Gomes Paz Domingues e o árbitro de vídeo, na salinha da TI, Hilbert Estevão da Silva. Ficha técnica do jogo. Ficha técnica completa para você ligado, conectado com a gente aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos, FM 87.9, Daniel Rinaldi. É o que escala aí o técnico Maurício Souza, é o que de melhor tem o Guarani para o jogo de hoje. A ausência, mais uma vez, do Matheus Regis, o Isaac também tá fora. O Lucas Rafael, que fez um partidaço contra o time do Noroeste, também tá fora, tá no banco de reservas. Mexe no time de novo o Maurício Souza. Um ataque leve, mas no meio de campo um pouco mais combativo, sem a presença do Isaac. Mais uma vez o Giva jogando de 10. Antes de mais nada, queria mandar um grande abraço para os meus alunos da Escola Cristã em Jundiaí e meus alunos do Júlio Chevalier, na Vila Industrial. Para o meu irmão Giovanni Rinaldi, palmeirense, que está acompanhando a transmissão aí. Mas hoje vai dar Guarani, hein, Giovanni? Pois é, o Maurício de Souza se mostrou aí sabedor, conhecedor do grupo e percebemos que ele mexe no time de acordo com a necessidade, de acordo com o adversário. Tá voltando o Titi, tá ganhando aí uma segunda oportunidade, embora o Lucão foi muito bem nos outros jogos, e a ausência do Matheus Regis é sentida, mas por contusão. Mas creio que o trio de ataque dos meninos, João Vitor, Luiz Miguel e João Marcelo, vai dar conta do recado. Luiz Miguel entrou muito bem, deu para perceber a função tática dele no jogo contra o Mirassol, fazendo aí o quarto homem de meio de campo e ajudando no ataque. Então será um grande jogo, uma grande partida. E detalhe, Richard Rios foi lançado por Maurício Souza no Flamengo em 2020, hein? É, os dois se conhecem muito bem. Vai rolar o melão, vai começar a emoção no Brinco de Ouro. Nossa Tábua recebendo um grande público, Palmeiras atacando, defendendo o gol do lado direito do seu computador, do seu smartphone, da sua Smart TV. O Guarani, por sua vez, defendendo o gol do lado esquerdo da sua Smart TV, do seu smartphone, do seu computador. Saída pertencente ao time do Alviverde. Hoje não vai ter lei do ex, hein? Ô, Richard Rios, hoje vai estar no bolso aí do Matheus Sarará, do Natan. Vai dar tudo certo. Pra cima, Guarani em busca de mais uma vitória no Campeonato Paulista. O Palmeiras também tentando se recuperar da derrota sofrida para o Novo Horizontino. Promessa de jogão de bola. Participe conosco no nosso WhatsApp 98989352619 989893526. Eu quero ler a sua mensagem. Participe conosco também no nosso YouTube. Vem com a gente, vamos juntos, família. Daqui a pouquinho a bola rolando. Faltando um minutinho para 6h30 da noite. Lá no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani que vem fazendo uma boa campanha. Venceu o Botafogo de Ribeirão Preto, também o Noroeste jogando em casa. Perdeu aí na última rodada para o time do Mirassol por 3-2, perdeu para o São Paulo jogando fora de casa, empatou com a Inter de Limeira também jogando fora. Guarani fazendo o seu terceiro compromisso neste Campeonato Paulista no Brinco de Ouro da Princesa. Vai trilar o seu apito o árbitro, trila o apito o árbitro, apita Vinícius Gonçalves Dias Araújo, boa sorte, Bugrão! Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Vem comigo, família, vamos juntos curtir o primeiro tempo daquele que promete ser um jogão de bola. É clássico do futebol brasileiro, é clássico do futebol paulista. A bola rolando para Guarani e Palmeiras. Vem com a gente, família, desejamos a você uma ótima noite de futebol. Abraçando o Ciro Paulini, a Fabiana Rinaldi, o Davi Lenço também. Aluno aqui do professor Daniel Rinaldi, que conosco está o nosso comentarista. Trabalha de bola do Guarani no campo de defesa, domina a jogada Rafael, o capitão. Domina, recebe a camisa número 3 do Bugre, traz por dentro, sai da direita, vem pelo meio, afunila. Fica um pouco a posse de bola, espera alguém se movimentar para dar o passe, ele acha mais à frente Natan. Natan pela direita com Lucas Destin, tudo isso no campo de defesa, ele tenta o lançamento. Bola rebatida ali para o lado esquerdo pelo Estevão, bola ficou com o Maurício. Maurício tentou devolução dentro da área, afasta a defesa do Guarani. Chega tirando de qualquer maneira Rafael. Chuta pro mata do Titi na jogada, ele afastou o perigo, mandou a bola pela linha de lado. É lateral para o time do Palmeiras lá pela ponta esquerda, vem para a cobrança o Vanderlan. Vanderlan, camisa meia dúzia, vem com a posse de bola em mãos, vai buscando alguém para jogar, ele acha pelo meio Aníbal Moreno. Esticou pela esquerda com o uruguaio Facundo Torres. Rebobina a fita, volta a jogada com o Vanderlan. Vanderlan travada, a bola vai pela linha de lado. Toque do Giva, bola vai pela linha lateral. Lateral para o Palmeiras já cobrado, vem para o campo de ataque o Verdão, bola com o Murilo. Murilo vira o jogo da direita, da esquerda para a direita, buscando Estevão do outro lado, tiro, defesa do Bugre. Rebote cai com o João Vitor. João Vitor do Rabisco domina, recebe no campo de defesa, carrega na contramão, fica marcado, volta a jogada. Volta o lance, a arbitragem vai dar a saída de bola. Assistente número 2 ali, a Fabrini Bevilacqua Costa. Fabrini Bevilacqua Costa.
aciona ali a saída de bola. A bola acabou saindo, lateral para o time do Palmeiras. Lateral já cobrada, bola recuada no campo de defesa. Domina a jogada Gustavo Gomes, Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Lançamento logo do campo de defesa palmeirense. Gustavo Gomes manda pra cima, sobe. Lucas Dias sobe, toca de cabeça. Bola sobrou com Facundo Torres da bobeira. Recuperação de bola do time do Guarani no campo de defesa. Bola recuada até Gabriel Mesquita. Dentro da sua zona da confusão, dentro da grande área, ele deixa pela meia esquerda com Titi. Titi mais à frente com Matheus Sarará. Matheus Sarará no campo de defesa ainda. O Guarani vai trocando passes, vai trocando figurinhas. Vai rodando a bola, tentando buscar espaço. Bola mais à frente com o João Vitor. João Vitor deixa na ponta esquerda para Emerson. Emerson carrega na contramão, fica marcada. A bola volta para Titi. Titi na quarta zaga, domina, recebe. Faz a jogada pelo meio, passe errado. Recuperação do Palmeiras. Maurício chamou no comando com o Estevão. A devolução do Estevão não foi boa. Tira a defesa do Guarani, afasta Matheus Sarará. Rebote e volta, cai pela direita. Bonito lance do Luiz Miguel. Deu uma caneta pra cima da marcação do Palmeirense. Foi derrubado pelo Vanderlan. Falta. Falta marcada, jogo parado. Luiz Miguel meteu a caneta no Vanderlan lá, viu, Albert? O Luiz Miguel, camisa número 7, né? Ele sem medo de ser feliz. Passou ali entre as pernas, né? Não vem de garfo, que hoje é sopa. Falta cobrada já pra equipe do Guarani. E o Marcos Oliveira perguntando se estaria meu parceiro, né? Que seria o Gustavo Max. Não, o narrador, não é questão que o narrador não deixou, não, né? Que não deu tempo que nós tínhamos a ficha técnica, né? Hoje foi mais atropelado, Marcão. Exatamente, né? Mas o Gustavo Max foi galgar aí, né? Foi aí, né? A brilhantar, voou a nossa borboleta, né? Ele está no Correio Popular. Mandar um abraço pro Gustavo Max. Grande Guga. Nosso parceiro, né? Dos canais de futebol interior, agora está no Correio Popular. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Maurício domina, recebe, tocou no comando. Facundo Torres saiu de trás da defesa, sai do gol. Gabriel Mesquita. Troca de passes, tabela feita ali no miolo do meio de campo. Quase que deu pro Facundo Torres aí, Albertinho. O Palmeiras vai se sentindo literalmente em casa, né? Enquanto o Guarani ainda não entrou na partida, 3 minutos do primeiro tempo vai dando o apagão e os jogadores do Palmeiras vão usando, né, o que tem de melhor, né? Que é o passe, a movimentação, e o Guarani precisa sair disso aí logo. Não teve nenhum ataque do Bugrão. Ó, Bugrão. Quem sabe agora Emerson partiu na velocidade, passou do primeiro, do segundo, do terceiro, sobrou pra João Marcelo, devolveu pra Emerson, tenta botar na frente por baixo, chega a marcação, vai bem demais na jogada, o Murilo pra tirar, rebote cai com o Estevão, menino bom da base do Palmeiras, carrega na contramão, é derrubado, falta marcada, jogo parado, posse de bola para a equipe do Palmeiras no campo de defesa, Alberti. Primeira pontada do Palmeiras, ou do Guarani, né, pelo lado esquerdo, né, fazendo um rabisco, mas ali a arbitragem deixou levar tudo. Mas aí não teve jeito, no campo de ataque o João Vitor acabou ali pegando o Estevão, que estava ajudando o sistema defensivo. Falta marcada, falta cobrada, e olha o Palmeiras se atrapalhando. Olha o Murilo se atrapalhando na saída de bola, a poça d'água ajudou o Bugrão, Murilo tirou para onde o nariz estava apontado, é lateral para o time do Guarani. Lateral para o Bugrão pela ponta direita, campo de ataque, vem balançando o esqueleto aqui o Lucas Justin. Lucas Justin volta a jogada, volta na intermediária, entrega o lance para o capitão Rafael. Rafael volta na quarta zaga, entrega o lance para Titi. Titi junto ao círculo central do gramado, pertinho da roda gigante, devolve o lance com o Rafael. Rafael vira a jogada pela meia esquerda com o Matheus Sarará de primeira com o Titi. O Guarani troca passes, volta a jogada no seu campo de defesa. O Palmeiras vai subindo a sua marcação. Rafael, lançamento para João Marcelo, de casquinha para Giva. A bola fica nas mãos do arqueiro Everton. Desperta o arqueiro da equipe do Palmeiras para sair. Na marca dos 5 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere daqui a pouco. Olha o Palmeiras chegando, bola para Estevão no comando, ganhando a marcação do Emerson, perna esquerda, bateu. Passa a direita do gol, vai fora. Passa a direita do gol, vai fora, uma chance clara de gol do Alviverde imponente. Lançamento no costado de Emerson, ele ganha na dividida. O Estevão sai na cara do Gabriel Mesquita, bate de perna esquerda, a bola passa à direita da meta do Gabriel Mesquita. Teve desvio ali do Emerson, escanteio para o Palmeiras, Alberti. E se não me engano, quem começou a lambança foi o Titi, né? Uma saída de bola errada, acabou, né, transformando esse contra-ataque gigante no Palmeiras. Escanteio pelo lado esquerdo, o primeiro. O Palmeiras vai marcando, vai martelando em cima do Guarani. Palmeiras no campo de ataque, primeiro corner do jogo em favor do time da capital. Vem pra cobrança Rafael Veiga na perna esquerda, ele bate muito bem na bola, camisa número 23. Rafael Veiga na bola de perna canhota. Todo mundo na boca do gol, levantamento na trave, toque de cabeça, gaveta! Richard Rios, olha a lei do ex aí. Gol! É do Palmeiras!
maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9, Richard Rios, camisa número 27 a dele, Rafael Veiga na cobrança do escanteio, primeira trave, Richard Rios sobe livre, leve e solto, toca de cabeça na primeira trave, manda a bola pro chão, como manda o figurino, a bola passa entre as pernas do arqueiro Gabriel Mesquita e vai pro fundo do barbante, Richard Rios, camisa número 27, a lei do ex não falha. Enche de emoção e alegria o torcedor alviverde do Palmeiras, presente em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Olha lá no placar do futebol interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. 1 para o Palmeiras, Richard Rios, o nome da fera, o nome da emoção. 0 para o Guarani. Gabriel Mesquita, essa aí passou, vai buscar lá dentro. Tá na frente os homens aí, Albertinho. A lambança, né, do sistema defensivo, onde acabou originando, né, o escanteio pelo lado esquerdo. Ali o Rafael Veiga, né, ele passou manteiga na chuteira e colocou lá na primeira trave. E aí não teve jeito, né? O Richard Rios subiu livre, leve e solto. Os jogadores, né, o sistema defensivo do Guarani ficaram um olhando pro outro, né? Quem marca ou deixa de marcar. Richard Rios, segundo gol no Campeonato Paulista, subiu, né? No terceiro andar, cabeceou pro chão, a bola passou entre as pernas do goleiro Gabriel Mesquita, que nada pode fazer. No brinco de ouro da princesa, o Guarani vai sendo derrotado por 1-0. E o detalhe é que o Richard Rios fez o gol e não quis comemorar, né? Levantou as mãos ali em respeito. Ele que passou pelo Guarani, né? E acabou parando no Palmeiras. Que situação. Teve uma passagem boa, o Richard Rios no Palmeiras, Daniel Rinaldi, menos de 10 minutos do primeiro tempo, 1-0 Palmeiras. Percebemos que o Guarani não consegue jogar, não tem saída de bola. O Palmeiras está fazendo a marcação alta e conseguindo roubar a bola. Quando joga com um time grande, de qualidade, precisa redobrar a atenção. Percebemos aí o sistema defensivo, o Titi e o Rafael um pouco nervosos, tensos. Richard Rios subiu sozinho entre o Justin e o Rafael. Não pode, uma falha clamorosa aí de marcação. Agora é acalmar, tocar a bola, achar brecha aí para um lançamento e ter cuidado, e ter tranquilidade, porque se desatenção com o Rafael Veiga em noite inspirada fica difícil. De escapada do Bugrão pela ponta esquerda, Emerson se livrou da marcação do Estevão, atenção, volta a jogada, entrega para João Vitor na intermediária, fatiou, levantou na boca da botija, o toque de cabeça do Luiz Miguel, a bola vai fora. Descida boa do Bugrão, João Vitor levantou na segunda trave, Luiz Miguel livre de marcação, subiu de cabeça, a bola passou à esquerda na meta do Everton, quase deu pro Guarani aí, Albertinho. Jogadaça, né, pelo lado esquerdo, tabelas rápidas e apareceu ele, né, o João Vitor. Ali fez o cruzamento pelo lado esquerdo na intermediária e ali o camisa número 7, Luiz Miguel, veio atrás da zaga. Porém, entretanto, ele cabeceou perto do gol, é verdade. Mas se ele tivesse tido um pouquinho mais de concentração, ele teria feito o gol. Ele acabou cabeceando pro lado e não visto, né, ali a movimentação do Everton. Grande chance do Guarani, 9 minutos do primeiro tempo, o Guarani vai ser derrotado por 1-0. E vem Palmeiras, bola com Richard Rios, se livrou do primeiro, do segundo, esticou na direita com o Estevão. Foi embora o jogador da equipe do Palmeiras, bom de bola, o Estevão, traz por dentro, perna esquerda, inversão de jogada da direita para a esquerda, ele tentou o passe com Facundo Torres, lançamento forte demais, a bola foi direto pela linha de lado, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Desce o Bugrão, Matheus Saraná, esticou na ponta esquerda com Emerson, tem espaço, ala do Bugre foi embora, engatou a primeira, segunda marcha, engatou a primeira, foi embora, progrediu no tabuleiro verde, chegou no bico da grande área, cruzamento na primeira trave, afasta Gustavo Gomes. De peixinho, o zagueiro paraguaio manda a bola pela linha de lado, o capitão da equipe alviverde, lateral para o Guarani. O Guarani sai atrás do placar, o Palmeiras abriu o placar logo no comecinho do jogo com Richard Rios e o Guarani vai em busca do empate logo na sequência e vem de novo bola com João Vitor lá pela esquerda, encara a marcação de Rafael Veiga, tenta o rabisco, bota na frente, passou pelo Veiga, leva no fundo do campo, fica marcado, fica pressionado, não consegue dar sequência, tira de qualquer maneira Marcos Rocha, rebote e volta da equipe do Guarani, passe para trás na tentativa ali do Giva, a bola vai direto pela linha de lado na marca dos 10 minutos desse primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Sexta rodada do Campeonato Paulista, por enquanto no brinco de ouro tá sim, 1 para o Palmeiras, gol de Richard Rios, 0 para a equipe do Guarani. Série A1 do Campeonato Paulista, ontem no RB Bragantino, anteontem perdeu pro Novo Horizontino por 2-1, a Portuguesa bateu o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-2, a Inter de Limeira perdeu para o São Bernardo pelo placar de 2-1. FM 87.9. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão, abraçando aqui a Isa Castro, Davi Kimura, pessoal aqui da escola aqui do nosso professor Daniel Rinaldi, em peso aqui com a gente. O Luca também,
com a gente, o José Arthur, também o rei do After Effects, o melhor videomaker de Campinas e região, também tá com a gente. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vem Palmeiras, bola aqui pelo lado esquerdo, Facundo Torres, uruguaio. Volta no lance com Aníbal Moreno. Aníbal Moreno vira o jogo da esquerda para a direita, volta para Gustavo Gomes no campo de defesa. Gustavo Gomes dentro do círculo central do gramado, na roda gigante, ele abre, jogada lá pela ponta com Marcos Rocha. Marcos Rocha no comando, buscando Maurício, sobe a defesa do Guarani, afasta o perigo. Rebote, volta de João Vitor, domina, protege, evita a saída, encontra o tapa curto com Giba, volta a jogada. Volta o lance lá pela canhota com Emerson. Emerson curtiti, daí para Natan, o Guarani vai trocando passes, vai tentando aquela saída apoiada. Consegue sair bem o Guarani. Matheus Sarará domina, rodopia, deixa a jogada com Natan. Natan pressionado, perde a bola. Lá vem Palmeiras, Maurício, perna esquerda, bateu, gaveta! Gol! A maior emoção do futebol aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Maurício, camisa número 18, tá dando um belo gol do Maurício, numa jogada errada na saída de bola da equipe do Bugre. Essa saída apoiada que dá até medo, dá até aquele arrepio. A recuperação de bola da equipe do Palmeiras, o Palmeiras muito rápido nessa transição ofensiva, bola solta para Maurício no comando de perna canhota, dá um tapa na bola, joga no canto direito do Gabriel Mesquita, que pula, se estica todo, mais nada pode fazer. Maurício, camisa 18, enche de emoção e alegria no torcedor do Palmeiras presente lá no Brinco de Ouro, em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. 13 minutos no Brinco, olha lá no placar do Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9, 2 para o Palmeiras. Maurício, é o nome da fera, é o nome da emoção. 0 para o Guarani, goleirão Gabriel Mesquita, essa aí passou, vai buscar lá dentro, Albert Cavalcante. 2-0 pro Palmeiras. Mais uma vez, erro no sistema defensivo. Primeiro foi o Titi, agora foi ele, né? O volante, o melhor volante do Guarani, o Natan, né? Ali tentou a jogada apoiada e os jogadores do Guarani de costas pro lance. E a marcação inteira do Palmeiras, o sistema ofensivo do Palmeiras inteiro de frente. Um erro seria fatal. E assim foi, né? O Natan acabou errando o passe. Ali a bola sobrou pro Maurício, que toda tranquilidade, né? Ajeitou o corpo com a perna esquerda, bateu ali, né? Com aquele famoso efeito no canto direito do goleirão Gabriel Mesquita, pulou, nada pode fazer. Palmeiras 2, né? Com menção honrosa ao sistema defensivo do Guarani, que falhou nos 2 gols. Maurício Souza, não tem como você deixar o Titi e deixar o Márcio Silva no banco, Lucas Apa no banco, porque nós vimos que o Titi não pode jogar nessa equipe do Guarani. Palmeiras 2, Guarani 0. Tem escanteio, o Bugre, daqui a pouco eu chamo o Daniel Ruinaldi para comentar o segundo gol do Palmeiras. Escanteio pro Bugrão, escanteio lá pela ponta direita, vem pra cobrança, matou o Sarará na perna canhota, todo mundo na boca do gol, quem sabe Guarani pra se acertar no jogo, um golzinho agora pra se assentar na partida seria importante. Vem pra cobrança do escanteio, a equipe do Guarani lá pela esquerda, o levantamento foi do Luiz Miguel, bola na segunda trave, desvio de cabeça, ela passa, a direita do gol, vai fora. Titi apareceu na segunda trave, tocou de cabeça, ela passa, a direita do gol, vai pela linha de fundo. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras aí, Albertinho. Escanteio bem batido, né, pelo lado direito, na segunda trave, e ali apareceu ele, né, o Titi. Quase, ele diminui o marcador. Quando aparece o lance aí, né, dos gols do Palmeiras, falha no sistema defensivo dos dois, não é possível, né. É muito, ali é ofertar, né, para uma equipe gigante como a equipe do Palmeiras, ofertar essas oportunidades, e o Palmeiras é letal, né? Esse é o Palmeiras do Abel Ferreira, e olha que eles estão ruins, hein? Eles estão vindo numa sequência ruim. Daniel Rinaldi, 2-0 Palmeiras, 2 falhas da equipe do Guarani no sistema defensivo, 2 gols do Alviverde. Falha clamorosa, gritante aí na marcação, e aquilo, precisa de atenção, tá jogando com um time com extrema qualidade, muito eficiente nas finalizações. Então tá desatento, tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tocar bem a bola e ser rápido nessa transição. O Guarani tá muito penso, jogando sempre pro lado esquerdo. O ponto vulnerável do Palmeiras, se é que existe um, é o Vanderlan na lateral esquerda. Então vamos insistir o jogo em cima dele, fazer alguma jogada em cima, muito na esquerda, e não tá acontecendo nada. Agora realmente o Maurício precisa acertar o time, ter calma, ter tranquilidade, mas foi um erro do Natan e do Sarará, que raramente erram. Precisa realmente ter atenção, porque agora o Palmeiras vai usar esse expediente de marcação forte na saída de bola e esperar um erro.
porque já tá ganhando de 2. E vem o Guarani. Olha o Luiz Miguel, limpou o primeiro, o segundo, ajeitou na entrada da área. Atenção, chute do Sarará em cima da marcação. Em cima do muro. Alviverde colocado ali pelo time do Palmeiras. Que recupera a posse de bola, vem com o Rafael Veiga. Rafael Veiga ajeita a jogada pelo meio com Aníbal Moreno na marca dos 16. 16 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para o tempo. Placar de jogo você confere aqui no canal Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, Série A1, Paulistão Sicredi 2025, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, é o palco do espetáculo. E por enquanto, olha lá no placar, 2 para o Palmeiras, 0 para o Guarani. Mais cedo, a Ponte Preta venceu, bateu Água Santa pelo placar de 1-0. E ontem, o Santos bateu o São Paulo por 3-1 e o Mirassol venceu o Velo Clube por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Falta para a equipe Lucas de Souza. Eu tô aqui nos canais Futebol Interior, feliz da vida ao seu lado. Falta para a equipe do Guarani, falta para o Bugrão aqui pela direita, vem para a cobrança Luiz Miguel. Luiz Miguel para a cobrança da falta, o Guarani tenta se assentar no jogo, tenta pressionar um pouco mais, o Guarani perde para o Palmeiras por 2-0. Levantamento do Luiz Miguel, vai direto pela linha de fundo, mal Luiz Miguel. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abraçando o Jamila, o Miguel. Quem mais aqui com a gente? O Marcelino Fernandes, o Pedro Torres. Dizendo aqui, professor, aqui o Arthur Anholon. Vamos Palmeiras, torcedor. Peço pessoal da escola lá, tá em peso aqui, viu, professor? Muito obrigado aí, queridos, pela audiência. Grande Daniel Reinaldo, fã-clube dele tá em peso aqui no nosso chat. Muito obrigado pela grande audiência, participe também no nosso WhatsApp 989893526. Eu quero ler a sua mensagem no Zap, manda a imagem, você que tá no Brinco de Ouro, pode mandar áudio também, fique à vontade. Está jogando o Guarani no campo de defesa, bola com o Titi, despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce, cruza a fronteira, cai pela direita, tira Gustavo Gomes, manda pra frente de qualquer maneira o zagueirão paraguaio. A bola espirrada sobrou na direita, desce o Palmeiras, Marcos Rocha, olhou pra dentro da grande área, o camisa número 2, ameaçou fazer o cruzamento, trouxe pra esquerda, não é a perna boa, de perna direita ele ajeitou, entregou a jogada, tentativa de cruzamento do Richard Rios, a bola explode na marcação, sobe e desce, vai saindo pela linha de fundo, se sair escanteio, afasta Emerson de qualquer jeito, rebote voltou, de fora da área, o Aníbal Moreno defendeu, o grande Gabriel Mesquita, tem rebote, Facundo Torres, em cima da marcação, rebote voltou, pressão do Palmeiras, Vanderlan tocou de cabeça pra entrada da área, afasta, tira de qualquer maneira o Rafael, Blitz palmeirense, que segue no campo de ataque, bola lançada lá pra ponta direita, Estevão, vai brigar pelo rebote, a bola vai direto pela linha de lado, é só lateral pra equipe do Guarani, mas chegou de novo ao Viverde aí, Albertinho. Com a facilidade, mais uma vez. Agora foi o João Vitor que errou, ali foi o Aníbal, né? Que acabou batendo. Aníbal Moreno. Né? E ali a sobra, né? Ali a zaga do Guarani acabou tirando. E assim, o senhor da partida é a equipe do Palmeiras, né? E o Guarani ajuda pra caramba. Né? Erra-se muito, né? E ali na frente, né? Na grande área. E com jogadores com total qualidade. Pode ser o Palmeiras A, B, C, D, E, F. Tem qualidade, né? Quando aparece ali o Maurício Souza, né? Em silêncio, ele nem sabe o que vai fazer. Né, ali a pancada foi forte, 19 minutos, 2-0, fica difícil. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Abraçando aqui o Jamila, boa noite equipe do FI, você fez falta aqui nos canais Futebol Interior, Lucas de Souza, você e Albert formam uma grande dupla de transmissão. Valeu Jamila, tamo junto, 20 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, o tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi 2025, desce o Palmeiras, olha o Rafael Veiga, domina na entrada da área, foi derrubado, é falta nele! Falta nele, mas eu sigo no giro do tempo e placar Campeonato Paulista. Quinta rodada por enquanto, 2 para o Palmeiras. Um gol do Richard Rios, além do ex, e outro gol do Maurício. 0 para a equipe do Guarani. Encerrando o Campeonato Paulista, encerrando a rodada Guarani e Palmeiras. 2-0 para a equipe do Palmeiras. E na Série A2, hein? Na Série A2, hoje mais cedo, o Oeste perdeu em casa hoje por 3-0. Jogando em casa, hein? O Oeste perdeu em casa no Campeonato Paulista 2. Perdeu para o Grêmio Prudente por 3-0. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. Acompanhando mais um lance perigoso do Palmeiras, aí tem falta o Alviverde, Albertinho. Ali o Gustavo Gomes, né, recebeu a carga, né, ali frontal, hein.
Ali uma falta frontal, ali o Gabriel Mesquita vai ajeitando a barreira no seu canto esquerdo, colocando 5 jogadores. Ali o camisa número 7, Luiz Miguel Teita, né? E ali está ele, né? O camisa número 23, o Gustavo Gomes, e também ele, Richard Rios, está na bola. Richard Rios para bater na perna direita, Rafael Veiga para bater na canhota. Os dois pegam bem na pelota. 21,5 do primeiro tempo, 2-0 pro Palmeiras. Um gol do Richard Rios, outro do Maurício. Falta pro Palmeiras, o árbitro da partida ali, o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, ajeitando a barreira, tendo um certo trabalho ali para manter a barreira na distância dos 9,15 m. Momento de tensão, momento de expectativa no Brinco de Ouro. Vem pra cobrança, Rafael Veiga na perna canhota, ali concentrado, camisa número 23. Richard Rios também na perna direita para fazer a cobrança da falta, uma falta perigosa em favor do Palmeiras. Partiu Rafael Veiga na perna canhota, vem no capricho, espalma Gabriel Mesquita. Espalma, Gabriel Mesquita voa de mão trocada, de mão direita, ponta de dedo para mandar essa bola pela linha de fundo, Albertinho. É uma bola venenosa, né? Com a esquerdinha dele, né? Que batida do Gustavo Gomes, ali melhor ainda foi ele, Gabriel Mesquita, escanteio para o Palmeiras pelo lado direito. Rafael Veiga para cobrança na perna esquerda, é sempre ele nas cobranças de bola parada do time do Palmeiras. Entreveiro dentro da área, ficou caído ali o jogador do Guarani, parece ser o Matheus Saraná. Escanteio pro time do Palmeiras lá pela ponta direita, vem na perna esquerda, o Rafael Veiga, pé trocado, período dobrado, o Palmeiras segue na pressão, vencendo por 2-0, Albertinho. É, quando tem uma conferência ali, o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo chamando os jogadores ali, né, o Gustavo Gomes e também o Richard Rios também tá ali, aquele empurra, né, e lembrando, né, que tem o VAR, né, não precisa tudo esse entreveiro, estamos perdendo 2-0, meu amigo. Vamos, é bola e campo, bola campo. Escanteio pro Palmeiras, Rafael Veiga na bola, levantou na boca da botija, ela vem no meio da área, toca de cabeça pra trás do Rafael, sai do gol, Gabriel Mesquita. Firme, seguro, faz a defesa, o arqueiro do Bugrão, Canais Futebol Interior. É Rádio Valinhos 87.9 FM, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Guarani no campo de ataque tem pressa, olha o Luiz Miguel, lançamento pra Giva no comando, chega a marcação, manda fora, o último toque foi do Giva, é lateral para o time do Palmeiras, segundo a arbitragem. O último toque foi do Giva ali, segundo a arbitragem do senhor Vinícius Gonçalves Dias Araújo, é posse de bola para a equipe alviverde. Daniel Rinaldi, 23 da primeira etapa, primeira metade do primeiro tempo já foi, e o jogo em 2-0 Palmeiras. Fica claro a deficiência técnica do Guarani. O time não está se encontrando, está se perdendo na marcação e principalmente essa saída de bola. Percebemos que o Palmeiras está jogando mais na boa, está jogando na dele, faz uma linha de 4 na saída de bola do Guarani e toma a bola de uma forma rápida. E quando está com a posse com a bola, ele não acelera o jogo, ele está jogando cozinhando o galo, está de boa, toca de um lado, toca para o outro, achando uma brecha. E normalmente tem encontrado. Ou seja, o Guarani tem que acalmar as ações, senão corremos no risco aqui de uma goleada histórica. Recuperação de bola da equipe do Palmeiras no campo de defesa. Marcos Rocha quem domina, ele volta a jogada até o Everton que despacha, manda pra frente. A bola sobe, desce, cruza a fronteira, chega lá pro lado esquerdo do campo de defesa do Bugre. Titi tocou de cabeça pra trás, chega pra parar a bagunça, chega pra limpar a jogada por ali o Rafael. Rafael devolve essa bola pra equipe do Palmeiras. Richard Rios aparece, entrega a jogada pra Rafael Veiga. Lá na direita ele achou o Marcos Rocha que dá bobeira. Vem na recuperação de bola o Guarani com João Vitor. Dá bobeira, acaba escorregando, perde a bola ali pro Richard Rios. Richard Rios dominou, passou pro primeiro na habilidade, passou também pelo segundo. Entrega a jogada com Marcos Rocha, passe de futsal, deu aquela cavadinha, devolveu pro Richard Rios, foi derrubado, falta. Falta marcada, jogo parado, posse de bola para a equipe do Palmeiras no campo de defesa aí, Albertinho. É, o Richard Rios, hein? Que saudade o Richard Rios. Que jogador, hein? Que jogador, né? Ali, jogada de futsal, ele começou, né, no futsal, depois foi, né, promovido a ser, né, jogar campo, né? E que jogador, né? Que saída, que tranquilidade, enquanto o Guarani ali vai, né, pecando pelos seus próprios erros, né? Por mais que o Guarani tenha, né, tido apesar da derrota, né, pela partida, né, contra o São Paulo no Morumbi, nós pensávamos, né, que aqueles jogadores ali, principalmente do Guarani, nossa, que jogada. Olha o Natan, deu uma caneta no Aníbal Moreno, tentou o passe na esquerda, a bola interceptada, sobra aqui pro lado esquerdo com Facundo Torres volta com Vanderlan com Aníbal Moreno, sai de pé em pé, o Palmeiras sai jogando errado, o Murilo deu um chutão pra frente, de qualquer maneira, a bola bateu, deu sorte, o Palmeiras consegue sair jogando, entrega a bola ali pra Rafael Veiga, marcação, pressão do Guarani, consegue recuperar, vem Giva soltou na direita pra Luiz Miguel, derrubada, é falta nele! Falta nele, vai cantar o primeiro cartão amarelo do jogo aí, Albertinho. É, ali o camisa número 7, né, Luiz Miguel, ele ia fazendo giros flink, né, em cima do jogador do Palmeiras, vamos ver, ele levantou o Canário, né, não sei se foi o Maurício ali, né, foi o Vanderlan. É, o Vanderlan, camisa número 6, né, acabou ali, né, fazendo ali, acabou acertando ali o joelhão, né, no camisa número 7, no Luiz Miguel, que cai ali, com dores nas costas, e o lado, né, como disse o Rinaldi, tá certinho, né.
pelos lados, e o Vanderlan, dessa defesa, né, desse time do Palmeiras, né, seria o ponto de escape do Guarani. Mas com agora o campo vai ficando ali, literalmente ali, né, surrado, né, por conta da chuva, criando poça, etc. O Guarani vai tentando, né, abusar de jogadas aéreas. Olha lá, vem mais um. E vem mais uma, Luiz Miguel de perna esquerda, levantou, a bola vem alta lá no lado esquerdo da área, tira a defesa do Palmeiras com Gustavo Gomes, outra vez pra dentro da grande área, por ali o Emerson tentou, toca, afasta de novo o zagueiro paraguaio, rebote e volta, a bola para na poça de água, fica pertinho ali do Titi deixa a bola na ponta esquerda com Emerson chama João Vitor pra jogar, foi embora o camisa 11, devolução de bola pra Emerson, linha de fundo, cruzamento, a bola passa por toda a extensão da área, vai saindo aqui pro lado direito do campo de ataque esquerdo da defesa do Palmeiras, é só lateral para o verde. 27 minutos deste primeiro tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior e também na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, sexta rodada do Paulistão, Sicredi A1 2025, por enquanto no brinco de ouro tá assim, 2 para o Palmeiras, Richard Rios e Maurício, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando Série A2 do Paulistão. Neste final de semana, sábado, o Juventus bateu a Ferroviária por 4-3, o Primavera venceu o Rio Claro por 3-1 e o Ituano ficou no empate por 1-1 diante do São José. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Tem falta o Palmeiras aí, Albertinho. Nessa falta, né, ali no perto do círculo central, o Emerson levou o cartão amarelo após fazer falta em cima do Estevam. A equipe do Guarani está totalmente perdidinha em campo. Bola pro Palmeiras, tem falta na metade do campo, vem pra cobrança, Vanderlan, estica na ponta esquerda com Facundo Torres, uruguaio, ajeitou por dentro, bola pra Rafael Veiga de perna canhota, fatiou, levantou na segunda trave, sobe, a defesa tira, voltou pra Estevão, na entrada da área, preparou o cabo, o tiro, vem de perna canhota, chute em cima da marcação, carimba ali o Titi, rebote e volta do time do Palmeiras com Richard Rios, que volta, jogada no campo de defesa, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim, na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região, Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária sim mais próxima de você. Recupera a posse de bola o time do Guarani. O Guarani complica essa saída de bola. O Palmeiras sobe a marcação. O Guarani não consegue sair de trás, Alberti. Pelo amor de Deus, né? O Guarani peca, né? Mais uma vez. O Palmeiras tá inteirinho, né? Tá armado. E o Guarani... Olha lá, vem o Bugrão. Olha a escapada do Bugrão. Bola aberta aqui na ponta direita com o Giva. Giva encara a marcação de Aníbal Moreno. Foi embora o camisa número 10 do Bugrão. Ainda o Giva tenta o corte por baixo. Chega o volante argentino, manda fora. Lateral para a equipe do Guarani lá pela ponta direita. O Guarani tentando. Palmeiras marca bem. Guarani... Tudo que tenta não consegue, né? O sistema de marcação do Palmeiras é muito bom. O Guarani precisa entrar no jogo. Vem com o Luiz Miguel, perna esquerda na bola, manda de longe. Manda longe do gol, canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Participe da nossa transmissão pelo WhatsApp 19 98989 3526 98989 3526. Eu quero ler a sua mensagem aqui no YouTube, o pessoal não para. Roberto César, Fael Cardil também, dizendo que o time do Palmeiras hoje está treinando a Maiara Nunes, dizendo jogadores do Guarani inimigos do saber. Quem mais com a gente aqui? O DL Santos também. O Marcelino, todo mundo ligado, conectado, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Desce o Bugrão, está jogando no campo de defesa, bola aberta para Titi, pelo lado esquerdo, quarta zaga, junto ao círculo central do gramado, ele achou Matheus Sarará, tentou toque de calcanhar, tentou toque de letra, buscando o João Marcelo, bola de graça para Murilo, Murilo deixa com Vanderlan, perna canhota na bola, manda para frente, recuperação de bola do Bugre, Lucas Justin, dominou pelo meio, acabou sendo tocado, permanece de pé no peito, na raça, vai embora, lateral direito do Bugre, cai lá pela ponta esquerda, volta a jogada, entrega para Titi, Titi domina, junto ao círculo central do gramado, na roda gigante, ele chama para jogar Matheus Sarará de primeira volta, jogada até Rafael, capitão. Rafael entrega para Titi, Titi pela meia esquerda com Matheus Sarará, domina atrás por dentro, afunindo no jogo, abre aqui na ponta direita, boa bola para Luiz Miguel, domina, recebe, encara a marcação de Vanderlan, volta a jogada, volta na altura do círculo central, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado, você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Daniel Rinaldi, 30 minutos, quase 31 da primeira etapa e o jogo 2-0 Palmeiras. Fica muito claro a diferença técnica entre as duas equipes, né? O Guarani fica muito apavorado, muito afobado. Parece que os atacantes ficam impressionados em enfrentar um Aníbal, enfrentar um Gustavo Gomes, e aí se livra da bola. Tem condição de trabalhar mais essa bola, tocar de lado, buscar uma jogada de profundidade. Levou só um lance de perigo para o Everton até agora, uma cabeçada do Luiz Miguel para fora, e é muito pouco. Tem que acalmar.
E fica, né, em cima disso, né? Eu não entendo. Quer dizer, eu até mesmo, né, quando vi a escalação, né, inicial, mais uma jogada do Guarani errada, eu vi a escalação inicial quando eu vi o Titi. Eu imaginei que seria por conta, né, do mesmo Titi jogando pelo lado, né, do Estevão, né? E ele ser um jogador mais leve que para poder fazer a marcação. Mas pelo que o Palmeiras vem apresentando, eu não entraria com o Titi. O caso, o Márcio Silva, que voltou agora de lesão, né? O Lucas Rafael, uns zagueiros mais experientes, né, por conta, né, dos atacantes aí, né, além de ser fortes, né, ali a movimentação ali dos jogadores do Palmeiras, porque o Titi e o Natan estão sentindo. E vem Guarani, recuperação de bola, Luiz Miguel para João Vitor, na entrada da área, perna esquerda, uma bomba, ela sobe e vai fora. Sobe, vai fora, vai pela linha de fundo, tiro de meta pro Palmeiras aí, Albertinho. A saída de bola agora do Palmeiras, né? O Palmeiras agora vai sentindo o fator campo, né? E ali quando houve ali uma entrada, né, forte em cima do jogador do Guarani, mas não teve jeito, a bola acabou continuando, a bola sobrou pra ele, né, pro João Vitor, e ali teria que ter mais calma, aí que falta, né, um pouco mais de experiência, que falta está fazendo o Matheus Regis na partida de hoje. Se tivesse um pouquinho mais de calma, de vez ter batido pro gol, teria ajeitado o corpo e visto ali o João Marcelo entrando na grande área. Segue no brinco de ouro, precisa 32 minutos, Guarani 0, Palmeiras 2. E desce o Palmeiras, bola pra direita com Marcos Rocha, domina, recebe, para na frente da marcação, traz por dentro, entrega a jogada pra Facundo Torres pede, recebe, volta o Uruguaio, volta o lance para Aníbal Moreno, que rebobina a fita, recomeça a jogada com Gustavo Gomes da direita pra esquerda, entrega a jogada para Murilo no corredor mais à frente com Rafael Veiga, perna esquerda, lançamento pro comando, buscando Maurício, tira, a defesa do Guarani, vai bem dessa vez, agora o Natan, recuperação de bola do Bugre com Matheus Sarará, deixa para João Vitor, lançamento em profundidade buscando o Giva, a bola amortecendo o gramado molhado por baixo, chega a marcação de Murilo, manda a bola pela linha de lado lateral para o time do Guarani pela direita, ficou sentindo o Giva, hein, Albert? Ali vamos ver se não foi nada mais grave, né, mas ali uma dividida com o jogador do Palmeiras e ali parece que ele acabou ali torcendo o tornozelo, hein. Gramado molhado. Gramado molhado, né? Sozinho, ele e o Murilo ali parece que é o pé direito dele que acaba ficando para trás, né? E ele vai, né, coloca a mão no torno, não sei não se vai continuar, hein? Exatamente. Fugivo, hein? Dor de cabeça aí pro Maurício Souza. Abraçando a Monique Cubo lá do 6º C. Quem mais aqui? O Luca do 7º C, o Daniel também. Pessoal lá da escola do professor Daniel Rinaldi tá em peso aqui no chat, hein, Albert? Compartilha. São os alunos, né? Os alunos aprendendo aqui com o Daniel Rinaldi. Com você também, né, Albert? Não, comigo não aprende nada. E coisa errada é comigo mesmo, né? Mas quando lança ele torceu sozinho. Foi, né? foi o pé esquerdo, ficou preso no gramado e levou a pior aí o camisa número 10 do Guarani, a dor de cabeça lá pro Daniel Rinaldi. E, professor, né, é aquela, peça para os seus alunos, né, eles que, né, aí você que é o professor, né, o saber é com você, né? O mentor, né? Peçam para os seus alunos compartilhar e curtir essa transmissão para ajudar a gente. Por favor, professor, com certeza, queridos aí da Escola Cristã, do Júlio Chevalier, meus amigos que estão acompanhando a transmissão, curtam sempre a gente aí, compartilhe. Futebol Interior. Aí, boa, professor. Boa, saindo de maca lá o Giva, 34,5 canais. Futebol. Pois não, Daniel Rinaldi. No intervalo, o Maurício Souza precisa conversar com o Titi, com o Natan. Se o Titi não tiver condição emocional, tem que trocar. Não é questão de queimar o jogador. Tá comprometendo. Foram 2 gols aí de falha clamorosa dele, da zaga. Então precisa conversar. O ideal é um jogador mais experiente aí para esfriar o jogo. Exatamente. Parece que algumas peças do Guarani, né, Albert, estão sentindo um pouco o peso do jogo. Isso ficou muito claro nos primeiros minutos. O Palmeiras, quando forçou, chegou lá. E agora, quando o Guarani precisa dessa calma para poder buscar pelo menos um gol para botar a pimenta no jogo, tá faltando. Lateral pro time do Guarani aqui pela direita, vem para a cobrança Lucas Justin. Lateral para o Bugrão já cobrado. Vem Guarani, vem pro campo de ataque. Bola ajeitada ali mais à frente. O domínio de bola é do João Marcelo. João Marcelo deixou com o Luiz Miguel. Tentou toque de primeira no Justin. Tira a defesa do Guarani com a menos. O Giva tá fora. Saiu de maca. Recuperação de bola do Guarani. É lançado. Lucas Justin no fundo do campo. Atenção, botou na frente. Tentou cruzamento rasteiro. Acaba saindo com bola e tudo. Ele até toca na bola, mas já havia saído a pelota, só tiro de meta para a equipe do Palmeiras aí, Albertinho. Tentando romper ali a linha defensiva do Palmeiras, o Lucas Jansen pelo lado direito, e foi mesmo que, né, que disse o nosso Lucas de Souza e também o nosso comentarista Daniel, né, o Rinaldi, o professor, nosso prof, né, o Palmeiras, com toda a sua experiência, o Guarani com as suas peças ali, né, ajustando, mais novas, né, e numa partida como essa, não adianta toda a partida vai ser igual contra o São Paulo, gente. Né, ali o São Paulo, primeira partida, né, voltando ali numa pré-temporada, né, não adianta, que
não é todo dia que o raio cai no mesmo lugar. Numa partida como essa, uma magnitude, até mesmo, né, com o Santos vencendo suas partidas, voltando, né, com o menino Neymar, né, ali o Guarani lutando pela classificação, mas na verdade nós sabemos que o Guarani precisa, né, atingir os 12 pontos. Lógico, obviamente nós teremos aí o Água Santa, né, na próxima partida. O Titi seria para o Água Santa, se vocês me entendem, né? E ali o Márcio Silva, o Lucas Rafael para essa partida, né? Jogadores mais cascudos. Temos que ganhar rodagem, mas tem partidas e objetivos. E o Titi, infelizmente, nessa partida, mais uma vez, tá sentindo. Bugrão no campo de ataque, Luiz Miguel dominou, trouxe por dentro a funila, deixou pra Natan, Natan tentou toque de primeira no comando, dominou, Matheus Saraná de um lado pro outro, tentou, da sequência na jogada, foi pro chão, recuperação de bola do Palmeiras, Richard Rios, e tome contra-golpe do Palmeiras, Richard Rios deixou na ponta esquerda, deixa a jogada com Maurício domina, faz o compasso de espera, congela o jogo, volta a jogada, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Jogo parado, tem 2 jogadores caídos. Acho que não vai dar mais pro Giva não, hein, Albert? O Giva ali, ele sozinho, né? E ali também o Matheus Sará também no carrinho também, acabou sentindo ali numa trombada. O Giva já era, né? O Giva não vai dar mais e na sequência o Luiz Miguel, né? O Luiz Miguel tomou uma pisada ali do Richard Rios, né? Mas foi dividida, né? E ali, problema para o técnico Maurício Souza, 2 jogadores do Guarani ali, né? Sentindo e é aquela, né? Tudo que parece estar ruim, nada pode piorar, né? Pensar que nada pode piorar. É verdade. 2-0 contra jogadores aí, o gramado do Guarani tá sentindo, hein? É verdade. Sentindo aí os efeitos, né? Da chuva. E eu achei que tudo isso, né? Seria um atrativo para o Guarani poder fazer algo, né? Algo diferente. E ali o Palmeiras com 2 gols ali ofertados pela zaga do Guarani ali, né? Vamos dizer assim que a vaca deitou, né? 45 minutos, mas a vaca deitou e vai embora ele, né? Camisa número 10, o Giovani. O Giovani parece não ter mais condição de jogo, Daniel Rinaldi, problema aí pro Maurício Souza. Pois é, vamos ver agora como é que ele vai armar o time. Vamos ver o desenho tático saindo o Giva e talvez o Luiz Miguel. Mas que partida do Richard Rios, tá jogando o fino da bola. E o Rafael Veiga parece que tá voltando à boa fase também. E saiu o Giva, hein? Sai o Giva, camisa número 10, entra o 16, Vinícius Cauê. Vinícius Cauê, camisa número 16, entrando no lugar do Giva, camisa número 10. 39 minutos quase desse primeiro tempo, Luiz Miguel vai se preparando para voltar para o gramado, o Palmeiras sai jogando no campo de defesa, bola com Murilo ajeita com o Gustavo Gomes, perna direita na bola, vira o jogo lá na ponta, bolão para Marcos Rocha domina a funila, traz por dentro, deixa a jogada com Richard Rios, devolve mal, colombiano, recuperação de bola do Guarani pelo meio, derrubado, Vinícius Cauê, falta marcada e cartão amarelo pro jogador do Palmeiras ali, o Aníbal Moreno, Alberti. E um detalhe, né, a camisa do Palmeiras, a bermuda, né, os shorts do Palmeiras tem um número, né, frontal, fica tão fácil pra gente, né, que agora, que tomara que os outros clubes aí também façam isso, né, agora ele não tem esse número frontal, fica até mais fácil, falta marcada, falta cobrada, amarelo para Aníbal Moreno. Abraçando aqui o João Pedro do 6º A, a Larissa Bianchi do 7º C, quem mais aqui, ó? Todo mundo ligado, conectado. Os alunos do professor Daniel Rinaldi alegrando a transmissão, porque depender do Guarani aqui tá meio difícil. Muito feliz. Matemática e futebol é com eles mesmos. Com eles mesmo. Que beleza, hein? Pessoal em peso aqui acompanhando. Muitas meninas acompanhando, né? Pessoal, as meninas da sua sala gostam de futebol, professor? Eu conversei com eles essa semana, comentei que estaria em transmissão e realmente foi uma surpresa. As meninas se interessam pelo futebol, por jogar e assistir também. Que bacana. E desce o Bugrão. João Marcelo recebe no comando, foi embora o garoto. Bota no fundo do campo, é o Vinícius Cauê. Bota na frente o meio, acabou de entrar, tentou insistir na jogada pessoal. Acaba desarmada, a bola vai direto pela linha de lado da lateral para o Palmeiras do Silvio. Toque da mesa digital do Bolacha. 40 minutos deste primeiro tempo. Passa o tempo passa. Você confere o placar aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9. Sexta rodada Paulistão Sicredi 2025, Série A1. Por enquanto, 2 para o Palmeiras, Richard Rios e também Maurício, 0 para o Guarani. Seguindo no placar ao vivo, Série A2 do Campeonato Paulista. Ontem o Votuporanguense bateu o Capivariano por 2-1 e hoje, né, o Oeste perdeu para o Grêmio Prudente por 3-0. Linense bateu a Portuguesa Santista por 2-0. Taubaté venceu o São Bento por 1-0 e o 15 de Piracicaba vai empatando com o Santo André pelo placar de 0-0. Futebol é aqui. Rádio Futebol Interior.
Lucas de Souza. Em 2025, com muito mais alegria, ousadia, informação, descontração na sua transmissão. Vai lá, Albert. O Vinícius Cauê, camisa número 16, ele entrou no lugar do Giva, né? Do Giovani, que acabou ali, né? Torcendo o tornozelo, não aguentou. Então, camisa número 10, Giovani vai embora. E entra o 16, Vinícius Cauê. Recuperação de bola do time do Palmeiras, dá bobeira, Aníbal Moreno, João Marcelo toma, mas não consegue atrás da pelota. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalho de bola do Palmeiras no campo de defesa, domina a jogada Murilo, de perna canhota, ele estica a jogada para Facundo Torres, de primeira toca mal, a bola vai direto pela linha de lado. Vai lá, Daniel Rinaldi. Cauê entrou no lado direito para fazer a transição ali, o corredor com o Lucas Justen. Vamos ver se isso funciona. É uma alternativa aí que o Barbieri está promovendo. Vamos ver aí o Maurício Souza trocando, o Vinícius Cauê entrando para fazer a dupla ali com o Lucas Justin. E vem Palmeiras, bola com o Estevão no comando para Maurício, atenção, saiu na cara do goleiro, bateu para fora do gol! Pedido. Impedimento já anotado pela Fabrina e Bevilacqua, mas o Maurício saiu na cara do Gabriel Mesquita, quase. Sorte que estava impedido aí, Albert. O Estevão, né, ali fez um passe em profundidade entre os zagueiros do Guarani, mais uma vez nas costas dele, né, do Titi. Na saída do goleiro, Gabriel Mesquita, ele bateu com a perna direita, a bola foi, né? Quem olhou aqui, né, do outro lado, aqui nas vistalistas, achou que foi gol, mas não foi gol não. Mas eu não sei não, viu? Se tivesse revisão do VAR, eu acredito que seria gol validado para a equipe do Palmeiras. Se a bola entrasse realmente, e aí acabou errando ali o Maurício, mas lance ajustado, lance muito E mais difícil. uma vez, né, nas costas do Titi, né? E vem Guarani, matou Sarará, levantou na boca da Budi, já tira a defesa do Palmeiras. Ninguém do Guarani na sobra. Vem pra pegar o rebote, Estevão consegue o drible. Na sequência, Natan aparece de ladrão, consegue tomar doce da boca da criança e vai embora. Tenta o passe atrás, a bola batida em cima da marcação. Estevão vai pela linha de lado, lateral para o Guarani. Lateral para o Bugrão, balança o esqueleto. O Emerson volta a jogada com o Natan. Natan domina, recebe, rebobina a fita, recomeça a jogada na quarta zaga, Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Placar de 2-0 para a equipe do Palmeiras. Palmeiras logo no comecinho, 12 minutos, já venceu o jogo por 2-0. Depois começou a controlar mais as ações. O Guarani tem mais a posse de bola, mas não consegue agredir o time do Palmeiras. E tem tiro de meta a ser cobrado. Vai ser jogando o Verdão. Daniel Rinaldo de 43,5 do primeiro tempo. 2-0 Palmeiras. O Guarani aumentou o volume de jogo, principalmente agora com a direita. Porém, percebemos que está usando sempre o mesmo expediente. Bola levantada, chuveirinho, e o jogador não está olhando. Simplesmente ele dá um chutão para a área e na maioria das vezes a bola vai longe, fora do gol. Então tem que tomar mais cuidado. Mas percebemos aí que falta um meia, fazer uma ligação mais direta, falta um 1 contra 1 e fazer um 2 para uma penetração. Desse jeito aí, ou a bola vai para fora ou você vai consagrar o Gustavo Gomes e o Murilo. Pois é, aí facilita o trabalho dos defensores do Palmeiras, que desce para o campo de ataque, sai a triangulação pela direita, Estevão para Marcos Rocha, tentou o passe no Richard Rios, aparece o Titi, fecha a porta para o ataque palmeirense, manda a bola pela linha de lado, lateral para o time do Verde, lateral para o Verde imponente lá pela direita, balança o esqueleto Marcos Rocha faz o levantamento buscando por ali o Estevão, tira a defesa do Bugre, domina a jogada Natan entrega para Matheus Sarará, foi derrubado, falta marcada, jogo parado, é posse de bola para a equipe do Guarani no campo de defesa, Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Abraçando o Tony aqui com a gente, a Larissa Bianchi, o Luca, o pessoal aí das escolas do professor Daniel Rinaldo em peso aqui com a gente. Recuperação de bola do Palmeiras no campo de ataque, atenção Facundo Torres, ajeitou com o Rafael Veiga, driblou, marcação, foi derrubado, a arbitragem manda o jogo seguir. Recuperação de bola do Guarani, foi embora, Lucas Justin consegue o drible na frente da marcação de Richard Rios de 3 dedos, tenta o passe, intercepta Marcos Rocha, interceptou o lateral direito do Palmeiras, corre atrás do rebote, o Estevão não consegue chegar na pelota. Mais 4, vamos até 49 minutos. Mais 4, vamos até 49, você ouviu o toque da mesa do Bolacha, 45 passados deste primeiro tempo, passa o tempo passa, recuperação de bola do Palmeiras, Rafael Veiga derrubado, a arbitragem manda o jogo seguir, a bola fica com o Palmeiras na metade do campo, domina a jogada Richard Rios domina, recebe, é puxado, é tocado, ele para... E o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, agora ele marca a falta. 45 deste primeiro tempo, passa o tempo passa. Você confere o placar aqui nos canais Futebol Interior, aqui na Rádio Valinhos 87.9. Campeonato Paulista, Paulistão Sicredi, sexta rodada, brinco de ouro por enquanto 2 para a equipe do Palmeiras, 0 para a representação do Guarani. O Guarani vai perdendo em casa, será 3 do Campeonato Paulista, jogos deste
Domingo, hoje mais cedo, São Bernardo venceu, hein? Venceu o Desportivo Brasil por 1-0 e o Monte Azul goleou o Rio Preto pelo placar de 4-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. Desce o Bugrão pela esquerda, atenção, dominou, recebeu o Emerson, carrega na contramão, fica marcado, entrega para João Vitor. João Vitor ajeitou, boa bola com o Matheus Saraná. Saraná tentou a proteção, desarmado pelo Richard Rios, na sequência falta. Falta marcada e cartão amarelo, sobe o canário pro Matheus Saraná e Alberti. Não tem jeito, né? O Richard Rios, ele está em todos os lugares, né? Incrível. No campo, ele corre, você olha na lateral direita, na ponta direita, no dizer ataque. que é o melhor jogador do Palmeiras nesse primeiro tempo. O melhor jogador do Palmeiras, se você pegar e tirasse todos os jogadores do Palmeiras, só colocasse ele aí, é o destaque, né? Destaque da partida. Enquanto isso, o Guarani vai à força no campo de ataque. E ali o Richard Rios, com toda a sua simplicidade, né? Conhecendo os atalhos do campo, vai fazendo simples, e aí tá aí, né? Palmeiras 2-0 em cima do Guarani no Brinco de Ouro. Vanderlan ajeitou com Facundo Torres, desce o Palmeiras, bola ajeitada na intermediária. Aníbal Moreno domina, atrás pra ponta direita, entrega pra Estevão. Estevão domina, encara a marcação do João Vitor, faz ali o rodopio, faz a proteção, entregou com Marcos Rocha, linha de fundo, fatiou, levantou na boca da botija, afasta, Matheus Saraná, volta a bola pra Marcos Rocha dentro da área, atrapalha ele, Emerson vai bem no desarme, vai bem na cobertura, tira, entrega a rasteirinha, jogada pra João Vitor, dá bobeira, o camisa 11 do Bugre, recuperação do Palmeiras, atenção, linha de fundo, jogada do Maurício, tentativa de jogada individual, a bola espirrada dentro da área do Bugre, tira a defesa do Guarani, rebote voltou do Palmeiras, bola com Murilo no comando para Maurício, de primeira com Murilo, atenção, seu cruzamento pelo meio, tentou fechar Maurício, a bola voltou, Rafael Veiga, gaveta! Gol! A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9. Rafael Veiga, camisa 23 é a dele. Jogada pela direita começou com o Murilo, rapaz. Ele bota na frente como um ponteiro direito. Fez o cruzamento por baixo na dividida. O Maurício não consegue ficar com a bola e na sobra. Rafael Veiga chega chutando firme, chega chutando forte de perna canhota. Manda um balaço no canto alto direito de Gabriel Mesquita, que nem pulou na bola porque nada poderia fazer. Rafael Veiga, camisa número 23, enche de emoção e alegria o torcedor do Palmeiras presente em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Amplia a vantagem, o Palmeiras pra cima do Guarani, olha lá no placar dos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9, 3 para o Palmeiras, Rafael Veiga, nome da fera, nome da emoção, 0 para o Guarani, goleirão, Gabriel Mesquita, esse aí passou de novo, vai buscar lá dentro, e aí Alberti Cavalcante, na intimidade do lance, me dá o detalhe do gol. Rafael Veiga, primeiro gol com a camisa do Palmeiras, né, nessa temporada 2025, quando aparece o técnico Maurício Souza, né, isolado, ali sentado ali no banco de reservas, né, mais uma vez pelo lado direito, quando ali estão procurando alguma irregularidade, mas pra mim não foi nada não, né? Foi nada. Ali, né? Pra mim não foi nada, né? Tá ali o árbitro Vinícius Gonçalves Dias Araújo escutando ali, não, o Milionários é rico quando coloca a mão ao ouvido, né? Mais uma vez, na jogada pelo lado direito, né? Onde ali a dobra dos jogadores do Palmeiras, sistema defensivo do Guarani assim frouxo. Né, a bola cruzada, né, para trás ali, passou ali primeiramente a zaga, acabou tirando mal mais uma vez da boca do Maurício, né, e quando a bola veio a feição para ele, Gustavo Gomes, que encheu a sapata, perna direita, ali quase que fura a rede do goleirão Gabriel Mesquita, que ficou parado, né, nada pôde fazer. Guarani vai sendo derrotado, né, de forma vexatória, né, por mais que sejam meninos novos, etc, né, mas a forma como o Palmeiras vem conquistando a vitória, né, nem lembra, mas nem sombra do que aconteceu contra a equipe do Mirassol, né, quando vai e o árbitro vai no VAR, vai pra revisão do lance. Vamos ver, né? O que ele vai, pra mim não houve a repetição do lance aqui da nossa geradora de imagens. Vinícius Gonçalves Dias Araújo vai pro VAR. Talvez ali uma falta ou do Murilo ou do próprio Maurício, né, Daniel Reinaldi, na hora da jogada, na hora da construção do lance. Mas vai pro VAR, parece um possível impedimento no ataque do time palmeirense na nascente da jogada. Vamos aguardar. Independente disso, o Guarani continua cometendo as falhas. Faz o simples. Joga a bola pra fora, dá um bico pra escanteio. É um impedimento no lance do Palmeiras.
Ali parece que o Estevão, né? Ali parece que o Estevão tá um pouco à frente. Ali ele tá tentando ali, né? Ele participa do lance, eles estão vendo se eu vou participar do lance, ele corre em direção da bola, né? Exato. Não chega a tocar. Ele tem intenção, né? E ali, né, quando há o cruzamento, ele participa do lance, né? Vamos ver aí, seria a marcação do impedimento, seria aí um alento aí para a equipe do Guarani, vamos ver ali se ele vai ser marcado. Rapidamente o VAR checou. E impedimento marcado, tá anulado. Volta uma casa aí. Pois é. Deu sorte o Guarani, hein, Daniel? Deu sorte. Contamos aí com um zagueiro extremamente ineficiente, que é o impedimento. Mas como eu estava dizendo, independente disso, tem que cortar a bola de uma vez. Joga para fora, joga para escanteio. Muitas vezes quer sair tocando de lado na intermediária. E o Palmeiras é letal, é um time de extrema qualidade. Toca muito bem a bola, faz uma marcação alta, extremamente eficiente. E vem Guarani nesse finalzinho de primeiro tempo tentando diminuir o placar. Olha o passe do João Vitor para Vinícius Cauê, perna esquerda, bateu em cima da marcação. Bate a bola em cima do Gustavo Gomes. Na sequência, falta. Falta lá do João Vitor em cima do Marcos Rocha. Vai terminar o primeiro tempo no Brinco. 2 para o Palmeiras, gols de Richard Rios e também do Maurício. E deu sorte o Guarani, a arbitragem deu mais 2 minutos de acréscimo, vamos até 52. Deu sorte o Guarani porque o terceiro gol do Palmeiras foi anulado. 0 para o Guarani, 52 já cravados do primeiro tempo. Tem pressa o Guarani, não tem pressa nenhuma o Palmeiras. E aí o Richard Rios, sem pressa nenhuma para cobrar a falta. João Vitor precisou ir correr atrás da pelota para tentar acelerar ali a reconstrução da jogada. Abel Ferreira, ao seu melhor estilo, também reclamando ali com a arbitragem, vai tomando bronca ali do Vinícius Gonçalves Dias Araújo, Albertinho. Ele levou o cartão amarelo, mas reclamar, meu amigo, tá ganhando de 2-0, irmão. Vem treinar nós aqui pra você ver. Vem treinar nós aqui, tá reclamando. Esse aí reclama de barriga. Incrível, né? Esse reclama demais. E aí tá ali, ainda continua ali, né, falando uma coisa pro quarto árbitro. E tomou amarelo. Hein? Exatamente, tomou o cartão amarelo, né, o Abel Ferreira, mas o quarto árbitro também, o Rodrigo Gomes Paz Domingues também, né, se tivesse um pouquinho mais, né, ele, né, dá aquela famosa dedada, mas não adianta, 2-0 Palmeiras. E vem Palmeiras, bola lá pela direita, Aníbal Moreno avançou no gramado, carregou no terreno, progrediu no tabuleiro verde, fica marcado, volta a jogada, recolhe o lance, entrega para Marcos Rocha de perna esquerda, vira o jogo da direita para esquerda, na canhota ele recebe com Murilo de perna canhota, despacha, manda para frente, lançamento completamente equivocado. A bola vai direto pela linha de lado. É lateral para o Palmeiras e segue reclamando o Abel Ferreira, rapaz. Ele quer ser expulso. Quer ser expulso. Ele quer ser expulso no momento que trila o apito árbitro. Aponta ao centro do gramado Vinícius Gonçalves Dias Araújo. Termina o primeiro tempo no Brinco de Ouro. 2 para o Palmeiras, 0 para o Guarani. Entra em campo, intervalo inteligente aqui dos canais Futebol Interior da Rádio Valinhos FM 87.9. Albert Cavalcante, o seu destaque inicial, 2-0 Palmeiras. É, letal, né? Palmeiras letal, senhor da partida, né? Erros individuais, né? Não querendo queimar jogadores, né? Muito pelo contrário, mas somente pontuar, né? Ali com erros individuais, do Titi e também do Natan. O Palmeiras, né? Vai vencendo essa partida parcialmente por 2-0. E quando o seu torcedor, né, ali, quando acomodados, né, no tobogã superior e inferior, né, os seus torcedores que, né, houve até mesmo ali, né, a convocação, né, dos seus, da parte, né, do Guarani para os seus torcedores, vai acompanhando uma partida irreconhecível do Guarani. O Guarani não é nem sombra, obviamente, né, contra o Mirassol, da boa equipe do Mirassol. O Guarani vai perdendo, né, por erros próprios, né, ali, sem forças. A equipe do Palmeiras acabou fazendo 2-0. Pro segundo tempo, meu amigo, o técnico Maurício Souza terá que fazer mudanças nominalmente, né? Pois eu acredito, depois até mesmo o nosso professor irá, né, pontuar melhor, mas o Titi não dá. Para essa partida, o Titi não dá, né? E ali nós vemos ali que o técnico Abel Ferreira colocou muito Estevão, né? Ali pelo lado, ali, né, atrás, nas forçando costas muito dele, ali pela direita, né? Forçando pela direita. E o Guarani precisa mudar sua postura. O que ele vai fazer, eu não sei. Mas se continuar nessa situada, o Palmeiras, que chegou a fazer o terceiro gol, acabou sendo anulado, graças a Deus, por conta do impedimento. A goleada, ela será inevitável se continuar assim. Daniel Rinaldi, suas impressões iniciais deste primeiro tempo, placar de 2-0 Palmeiras. No jogo anterior contra o Mirassol, já houveram falhas da zaga. Falha do meio. O Mirassol fez 2 gols idênticos. Então, nesse meio tempo, o Maurício devia corrigir essas falhas. Ele apostou no Titi, infelizmente não está dando certo, é um garoto, um futuro promissor, mas hoje está comprometendo. Assim como no jogo contra o Botafogo, onde o Botafogo doou 2 gols para o Guarani, fizemos a mesma gentileza hoje. Só que hoje é um time muito acima da média.
Palmeiras sobra. Em termos de nome, em termos de posicionamento, ele é muito superior. Então qual foi a estratégia do Abel? Adiantou as linhas nessa saída de bola, campo molhado, e conseguiu retomar as bolas e, devido a isso, 2 falhas, 2 gols aí do Palmeiras, que depois começou a cadenciar o jogo, jogar tranquilo de lado, esperando mais uma vez uma falha em bolas enfiadas aí pro Estevão e pro Maurício. E deu certo, surgiu o terceiro gol, não tomamos aí devido a um mísero impedimento, mas também estamos com falha na transição. Os volantes que jogaram muito bem, o Sarará e o Natan, hoje não estão tão bem. E a bola não chega com qualidade, é só no chutão. Nós não vemos nenhuma jogada, nenhuma penetração, somente o expediente do chuveirinho. E não dá certo. Contra uma zaga que tem Gustavo Gomes e Murilo, bem postado, e um goleiro de extrema qualidade, fica difícil. Então, para fazer alguma coisa de diferente aí, o Maurício vai ter que conversar no intervalo. Primeiro acertar a zaga, para que realmente não ocorram esses erros de posicionamento, essa saída de bola. Tá com a bola dominada, vê que a marcação vem, não é proibido, não é pecado dar chutão. Se livra da bola para você não tomar um gol aí na saída, mais uma vez um gol, entre aspas, doado. Então tem que acertar primeiro esse posicionamento da zaga. Eu entraria já com o Lucas Rafael para o segundo tempo, preservaria o Titi, porque se continuar assim, emocionalmente, uma jogada do Estevão pode surgir aí mais gols. Tentava acertar a zaga para depois corrigir lá na frente. Pelo menos manter. Vamos ser bem sinceros aqui, honesto, é muito difícil, né? Embora futebol é muito possível, mas da maneira que está, 2-0 ainda ficou barato. Poderia ter tomado mais, porque infelizmente nós não jogamos no primeiro tempo. Não sei se é medo, se é uma pressão, se o pessoal ficou assustado de ver grandes nomes aí do Palmeiras. Richard Rio jogando muito, Rafael Veiga também entrando aí na sua melhor fase. Veja que o Estevão foi acionado, mas não foi nem sobra do Estevão de outros jogos. Se esse rapaz está num dia bom, complicaria mais ainda. Então é necessário calma, tranquilidade, acertar o meio de campo, agrupar mais, está muito espaçado, está muito longe um do outro, e está faltando um meia aí, uma ligação para a bola chegar com mais qualidade. Que o João Marcelo, infelizmente hoje, passou fome. Nenhuma bola chegou com qualidade para ele. E ter calma, ter tranquilidade. Tá no 1 contra 1, vai para cima. Tenta uma jogada individual, por mais que sejam um zagueiros de qualidade, o campo tá ruim, de repente sofre uma falta aí, uma jogada, um pênalti. Mas primeiro acertar a marcação, ter calma, tranquilidade para não dilatar esse placar. Abraçando aqui a Larissa Bianchi, também o Tony, o Marcelo da Suan, todo mundo ligadinho, conectado conosco. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, a gente volta em definitiva lá, Albert. Pera aí, mandar um beijo, um abraço, né, pro Luca Tony Williams, um beijo. Grande Tony Williams. E também pro Marcelo Dançuan, esses aí são os meus parceiros aí, são meus irmãos, assim como você, Lucas de Souza, que a vida colocou, né, na vida da gente. Mandar um beijo, um abraço aí pra eles aí, só avisando que amanhã eu tô de folga, parceiro. Vamos! Amanhã eu tô de folga. Boa sorte pra vocês. Um beijo pra vocês. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Lucas de Souza. Muito bem, intervalo de jogo, por enquanto 2 para o Palmeiras, 0 para o Guarani, placar ao vivo, Futebol Interior informando hoje pelo Campeonato Amazonense, tivemos Manaus e Amazonas, placar igual, 2-2, também pela Amazonense, o Manauara bateu o Parintins por 2-0 e a Princesa dos Solimões ficou no empate contra o São Raimundo pelo placar de 1-1. Hoje tivemos a Supercopa Rei, né, a final entre o campeão do Brasileiro Botafogo e também o Flamengo, né? 3-1 pro Flamengo, um jogo que acabou ficando paralisado um tempo em decorrência da chuva. O Flamengo venceu por 3-1, 2 gols de Bruno Henrique e 1 de Luiz Araújo. E o Botafogo venceu. E o Botafogo marcou, na realidade, com o Patrick de Paula. Campeonato Mineiro. Neste exato momento jogam Cruzeiro e Uberlândia, 2-1 para o Cruzeiro. O Democrata de Governador Valadares perdeu por 4-2 para o Pouso Alegre. Pouso Alegre dá um respiro na tabela do Campeonato Mineiro. E o Itabirito empatou sem gols contra a equipe do Aimorés. Campeonato Carioca, joga neste momento o Portuguesa em Nova Iguaçu. Daqui a pouquinho, às 21 horas, Fluminense e Boa Vista. Terminou há pouco, Sampaio Correia 3, Bangu 0. Campanha do Bangu, hein? Apenas 2 pontos no Campeonato Carioca, nenhuma vitória, 2 empates, apenas 5 derrotas. O time lá de Moça Bonita. Paulistão Sicredi, mais cedo a Ponte Preta bateu a Água Santa pelo placar de 1-0. Inclusive, tem uma galera da Ponte aí que tava torcendo para a equipe do Guarani, hein? É porque o time da Ponte tá no mesmo grupo que o Palmeiras, né? O grupo D. O Palmeiras agora passa a Ponte Preta. A Ponte Preta fica com 9 pontos e o Palmeiras vai a 11 pontos. Com essa vitória momentânea em cima do Guarani. O Guarani mantém a liderança do Grupo B com 7 pontos, mas agora zerou o saldo, né? O Guarani não tem mais nenhum gol de saldo, 6 gols marcados, 6 gols sofridos, então não tem nenhum gol de saldo. O Santos, que é o segundo colocado, tem menos 1 de saldo. Então se o Guarani tomar mais um gol, ou mais 2 gols, se o Guarani tomar mais um gol, ainda fica... aí teria que ver o critério de desempate. Acredito aí que é o número de gols marcados, né? Então se o Guarani tomar mais um gol, cai para a segunda colocação deste grupo B, né? É isso mesmo, o Santos tem 10 gols marcados, o Guarani tem 6 gols marcados. O Santos tem 9 gols marcados, perdão. O Guarani tem 6 gols marcados. A campanha dos dois times são iguais, né? O Guarani tem 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas momentaneamente. Se o Guarani empatar o jogo ainda fica melhor, se vencer melhor ainda, né? Mas se o Guarani permanecer perdendo esse jogo, o Guarani fica com a mesma campanha do Santos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. A diferença vai ser na questão do saldo, né? Se o Guarani não tomar mais nenhum gol, e se o Guarani tomar mais um gol, vai a menos 1 gol de saldo. E aí o Santos aí é que ultrapassaria a primeira colocação do Grupo B aí do Campeonato Paulista. Então é bom negócio aí pro Guarani se segurar, buscar pelo menos um golzinho aí para não ficar com uma diferença tão grande de saldo. Seguindo ainda no Campeonato Paulista, resultados dessa sexta rodada. Rodada essa que começou na última sexta-feira com a vitória do Novo Horizontino diante do Red Bull Bragantino por 2-1. A Portuguesa, no sábado, bateu o Botafogo por 3-2 jogando em casa. A Inter de Limeira perdeu mais uma no Campeonato Paulista. Inter de Limeira junto do Botafogo de Ribeirão Preto. São as duas equipes que hoje estariam rebaixadas. O Corinthians bateu o Noroeste por 2-1. Velo Clube 0, Mirassol 1, Santos 3, São Paulo 1. E hoje mais cedo a Ponte Preta bateu o Água Santa pelo placar de 1-0. O Água Santa é o próximo adversário do Guarani, Albert. O Água Santa, o próximo adversário do Guarani. E o campeonato do Guarani é esse, né? Todos aí, né? Nós estávamos na expectativa, né? Entre Guarani e Palmeiras, que o Guarani pudesse, né? Apresentar o mesmo futebol
e que apresentou contra a equipe do Mirassol, apesar da derrota, e também contra a grande equipe do São Paulo. Porém, entretanto, não foi isso que aconteceu. Né, o Guarani mostrando os seus erros, né, sucessivos erros no sistema defensivo. O Palmeiras, um time totalmente cascudo, e só lembrando, né, se o Abel rodar a equipe A, B, C, D e F, né, por conta, né, de tudo, né, dos seus jogadores, né, por conta do aporte financeiro, nós sabemos que o Guarani leva uma grande desvantagem. Mas, né, pelo futebol apresentado ao Guarani nos últimos tempos, acreditávamos que apenas o Guarani pudesse, né, lutar. E não foi isso que aconteceu. O Guarani deu muito espaço lá atrás, né? O Guarani deu muitas chances, principalmente no começo do jogo, onde até mesmo o gramado do Brinco de Ouro da Princesa aguentou, né? As fortes chuvas que caiu em Campinas, em toda a região, né? Todo o estado de São Paulo. E a partir do momento que o Palmeiras fez os 2 gols, né? Ali nós vimos ali já aparecendo ali, né? O tufos, né? Ali no estádio Brinco de Ouro da Princesa começou a levantar, principalmente pelos lados, né? Pelas laterais. E aonde o Guarani insistia muito as jogadas, né, com camisa número 7, né, Luiz Miguel, e também pelo João Vitor. E ali faltou, aí falta a famosa casca, né? Se você não consegue ir pelos lados, você, né, obviamente você tem que ir pelo meio. E pelo meio nós sabemos, né, o Palmeiras tem uma dupla de zaga muito forte. Gustavo Gomes, o capitão, e o Murilo, camisa número 26 também, que vem muito bem na partida. E o Palmeiras agora só vem na boa. O Palmeiras teve as melhores chances da partida, o Palmeiras que teve, né? Ali, e mais ainda, né? Mais ainda por conta do sistema defensivo do Guarani, porque a segunda bola do Guarani é inexistente. Alberti. Pois não? Não, e só um detalhe disso que você está falando, né? Foram 7 finalizações do Palmeiras no primeiro tempo, 6 do Guarani. Só que nenhuma dessas 6 finalizações do time do Guarani levaram algum perigo, né? Contra a meta do Everton. Foram chutes fora de direção, chutes aleatórios, chutes, como você costuma dizer, né? Tentativa de construção a fórceps, né? E forçando a barra não vai chegar a lugar nenhum mesmo. O time do Palmeiras é um time muito bem treinado, é bem verdade, passa por um momento de oscilação, bem de derrota para o Novo Horizontino jogando em casa. Todavia, entretanto, é o Palmeiras, seja time A, time B ou time C, é uma camisa muito forte, jogadores de muita qualidade. Só que a gente está acompanhando aqui esse intervalo, vê aqui as redes sociais, e o que chama a atenção do torcedor do Guarani, até mesmo de outros torcedores, é a apatia do Guarani no primeiro tempo. O Guarani parece que jogou com medo contra o Palmeiras, né? O Daniel Rinaldi chamou atenção para isso. Parece que o time do Guarani está assustado, Daniel, de enfrentar jogadores deste calibre, né? De Aníbal Moreno, Richard Rios, que sobrou no meio de campo, né? Enfim, eu falei do Richard Rios, né? Que ele ia ficar no bolso dos jogadores do Guarani. Na verdade, quem tá no bolso do Richard Rios é o Natan Matossarará, né, Daniel? Com certeza. Que diferença, que jogador diferenciado. Realmente um craque. O Richard Rios chegou no Guarani bem. Eu lembro que 5 de março de 23, quando o Guarani enfrentou o Palmeiras e o Abel estava observando, na hora, Richard Rios fez a diferença naquele jogo pró-Guarani. E logo em seguida foi contratado. Realmente titularíssimo aí da seleção da Colômbia. A Fabiana Rinaldi fala aqui, Alberti, o professor, escala seus alunos, porque o time do Guarani hoje não é o time de domingo passado, é bem verdade, né? O time do Guarani hoje falhando muito, Alberti. E acabou ali, né? E todos, né, nós criávamos uma expectativa em que por mais, né, que a derrota, né, isso é o normal, né? Futebol, empate, derrota ou vitória, mas a forma como está sendo derrotada a equipe do Guarani que assusta, né? É uma passividade muito grande, onde parece que todos os jogadores hoje acabaram sentindo, como disse mesmo vocês, né? Por conta, né, de encontrar jogadores de tanta qualidade. Eu acredito que parcialmente seja verdade, né? Mas lembrando que o Guarani enfrentou a equipe do São Paulo no estádio do Morumbi. E teve muito mais postura em campo. Exatamente, né? Exato. E aqui o Guarani está totalmente assim entregue. E lembrando, né, o campeonato do Guarani, obviamente, não é esse. Né? Nós teremos a Inter de Limeira e vamos dizer assim, vamos passar a régua, por enquanto ainda tem mais 45 minutos, vamos passar a régua nessa partida, lembrando que na 7ª rodada nós enfrentaremos, né, o Água Santa no estádio Brinco de Ouro da Princesa, e caso um resultado negativo que, né, vem já sendo construído, que o Guarani mude essa postura, essa chavinha para a equipe do Água Santa, que caso uma vitória na próxima partida, vamos já pensar na próxima partida, o Guarani vai 10 pontos e fica somente 2 pontos do objetivo,
quer se manter na Série A1 do Campeonato Paulista. Mas vambora, Guarani, vamos buscar esse empate que dá. Vai rolar o melão no segundo tempo. Vinícius Gonçalves Dias Araújo, preparado para trilar o seu apito. Vem comigo, torcedor bugrino, vem comigo, torcedor brasileiro, saída do Bugrão. Trila o apito, árbitro. Apita Vinícius Gonçalves Dias Araújo, tá rolando, tá valendo, começou o segundo tempo no Brinco. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Já vem Guarani pro campo de ataque. Natan tentou carregar, foi desarmado, foi pro chão. Arbitragem manda o jogo seguir, tira a defesa do Palmeiras. Rebote e volta, cai pela direita, domina Lucas Justin. Domina, recebe o camisa número 2 do Bugrão. Volta, jogada na altura do círculo central. Entrega o lance pra Rafael, o capitão vai embora. Domina o camisa 3 do Bugrão. Entregou mais à frente com o Matheus Sarará. Perde o domínio. Perde o domínio da bola, vem na recuperação de bola Rafael Veiga. Rafael Veiga, Garimbo Moreno, recua a jogada com o Everton. O Everton dentro da pequena área, domina na zona da confusão. É pressionado, manda a bola pra frente de qualquer maneira. A bola sobe, desce e vai pro comando. Briga pelo rebote. Estevão sobe de cabeça, afasta de ti. Vai brigar pelo rebote. O João Vitor, a bola acabou saindo. É lateral para o time do Palmeiras na metade do campo. Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Trabalho de bola do Palmeiras no campo de defesa. Domina a jogada o Everton. O Everton estica lá na ponta esquerda com o Murilo na quarta zaga. Domina o camisa número 26 do Alviverde. Manda pra frente de qualquer maneira. A bola sobe, desce, cai na metade do campo. Rebate a defesa do Guarani. Lucas Dias se ajeitou mais à frente com o Luiz Miguel. Luiz Miguel voltou com o Natan. Daí pro Matheus Sarará. Perna esquerda bateu. Ela passa a direita, vai fora. Passa a direita, vai fora, vai pela linha de fundo. Primeira finalização no segundo tempo do Guarani, Albertinho. Matheus Sarará com a perna esquerda, né? Após troca de passes, Matheus Sarará pensou em se consagrar. Porém, entretanto, bateu errado, bateu torto. Tiro de meta para a equipe do Palmeiras, a primeira chegada do Guarani. Tem mensagem pra você aí, não tem não, Albertinho? Tem sim, o Marcelo Dansuan. Eu não quero ninguém chorando no trabalho amanhã. Albert Cavalcante, comedor de feijão. Mas rapaz. Você sabe o que aconteceu? Nós fomos almoçar, né, ali no Tony Williams, né? E o Marcelo... foi o famoso banquete, E banquete, exatamente. E o Marcelo, né, ele não pensa em ninguém, ele acabou comendo, tirou para o ímpar, pra poder comer o feijão. E comeu tudo, meu irmão. Olha, comeu rapaz. tudo, deixando pra ninguém. Eu vou falar pra... Esse aí, aonde com a famosa Lima Nova. Um abraço, Marcelão. Grande Marcelo. Trabalho de bola do Bugrão no campo de defesa, domina Gabriel Mesquita. Na quarta zaga ele tem o apoio de Titi. Titi vai levando. Vambora, Bugrão. Postura, Guarani. Vamos buscar um golzinho. Um golzinho pra botar pimenta no jogo, pra enfervecer a tábua, pra botar a lenha na fogueira lá em Campinas. Lá vem o time do Palmeiras. Lá vem pro campo de ataque. Bola rebatida pelo Richard Rio. Sobe e desce, cai na metade do campo. Para a arbitragem, para o jogo. Para o jogo, marca irregularidade. A posse de bola para a equipe do Guarani na metade do campo. Placar de 2-0 para a equipe do Palmeiras. 2-0 para o Palmeiras. O Guarani correndo atrás do prejuízo. Tentando o primeiro gol para buscar um empate. Vem Titi. Abre bola aqui pela ponta esquerda. Bola para Emerson. Emerson olhou para dentro da zona da confusão. Levantou lá na segunda trave. Sobe. Tira a defesa. Afasta Aníbal Moreno. Rebote cai pelo lado esquerdo. Facundo Torres dominou. Carregou na contramão. Entrega a jogada com Aníbal Moreno. O volante argentino meteu uma bola sensacional para o Vanderlan. Carregou o lateral esquerdo do Palmeiras. Avançou no gramado. Chegou no bico da grande área. Cortou por dentro. Abriu na perna direita. Bateu em cima da marcação. Tem rebote e sobra para Estevão. Tentou o corte. A bola escapuliu. Fica nas mãos do Gabriel Mesquita. Boa descida do Palmeiras lá pela esquerda. O Vanderlan driblou primeiro. Tentou o chute de perna direita. A bola explodiu na marcação do Rafael. Ia sobrando limpa pro Estevão. A sorte é que o camisa número 41 do Palmeiras acabou perdendo, hein? Acabou perdendo ali o domínio da bola, Albertinho. E a jogada, agora a jogada do segundo tempo do Palmeiras é esse, né? Dar espaços para a equipe do Guarani, que vai descendo, tentando achar outros espaços, mas quando sai o contra-ataque ali com ele, né? O Vanderlan pelo lado esquerdo, ele fez o primeiro corte, fez o segundo e bateu cruzado. E ali a bola explodiu no zagueirão Rafael e ali, por detalhe, hein? Detalhe, o Estevão não faz o terceiro gol do Palmeiras, segue no Brinco de Ouro da Princesa. Palmeiras 2, Guarani 0. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. Gabriel Mesquita sai mal do gol, quase que ele entrega o ouro ali pro Maurício. Já estava parado o jogo, marcado impedimento. Olha o Gabriel Mesquita se enrolando aí, Albertinho. A bola em profundidade, quando o Gabriel Mesquita ia, né, fazer ali a defesa, a bola quicou, né, no morrinho artilheiro, a bola, sorte que a bola explodiu no peito dele, o Maurício estava prontinho para mandar a bola pro fundo da rede, ainda bem que foi marcado impedimento, 2-0 Palmeiras. Lucas. Pois não, Daniel. Percebemos que o Maurício acertou o posicionamento do time, não houve trocas nominais, mas o posicionamento está um pouco melhor. Guarani um pouco mais agressivo,
tomando as ações aí do jogo, acelerando o jogo, mas lembrando que tem que ter calma, tranquilidade, que o gol não vai sair de qualquer jeito. Trabalhar bem essa bola e, claro, principalmente ficar muito atento com o contra-ataque, que a qualidade do Palmeiras é inegável. E vem Guarani, vem com o Luiz Miguel, ajeita a jogada pela meia direita com o Natan, de primeira volta, jogada para Lucas Jansen. Na metade do campo ele tem o apoio do zagueiro central, Rafael, foi embora o capitão do Bugre. Aí à frente do círculo central, domina, recebe, entrega na quarta zaga para Titi, Titi de perna canhota, larga o campo, acelera o passo na canhota para Emerson. Emerson puxa a tabela com o João Vitor preferiu carregar na contramão, recolhe o lance para Titi. 5 minutos, você ouviu o toque da mesa digital do Bolacha, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, você confere o placar do jogo aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, sexta rodada do Paulistão Sicredi A1 2025. Olha lá no placar do Brinco de Ouro da Princesa, 2 para o Palmeiras. Gols marcados por Richard Rios e também pelo Maurício, 0 para a equipe do Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Hoje mais cedo tivemos a Série A2 do Campeonato Paulista. O Grêmio Prudente bateu o Oeste pelo placar de 3-0. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Com o microfone na mão, vou levando emoção até você, amante do esporte bretão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela honra da sua presença. Senta o dedo no joinha. Meta 1 da nossa transmissão, 50 likes. Faltam 16, hein? Senta o dedo no joinha. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Titi recolhe para a equipe do Guarani, entrega na esquerda com o Rafael. Rafael, capitão, entrega na metade do campo para Natan. Natan abre bola pela direita, entrega o lance mais à frente, vem embora o time do Guarani com Vinícius Cauê. Soltou no corredor para Luiz Miguel, domina, recebe, devolução de bola para Vinícius Cauê. Atenção, linha de fundo, vem Bugrão. Vinícius Cauê domina, recebe, faz a proteção, encara ali a marcação de Aníbal Moreno, solta no fundo do campo buscando. O Luiz Miguel foi derrubado, é falta. Falta marcada, jogo parado, é falta pro Bugrão na linha de fundo, quase um mini escanteio aí, Albertinho. Bem parece o Guarani do primeiro tempo, né? Ali pelo lado direito, troca de passes e ele, o camisa número 7, Luiz Miguel, tentando fazer ali, né, a ultrapassagem, pertinho da linha de fundo, ali perto também da linha do escanteio. Um mini escanteio, Lucas de Souza e amigos, o camisa número 7, Luiz Miguel, vem pra bola. Quem sabe agora o Guarani diminui o placar. Quem sabe na bola parada, Guarani. Quem sabe, Bugrão, é agora. Falta pro Guarani pelo lado direito. Vem para a cobrança Luiz Miguel. Luiz Miguel, camisa número 7, é o homem das bolas paradas na equipe do Guarani. Vem comigo, torcedor. Quem sabe agora. Forças positivas para quem sabe o primeiro gol do Bugrão na marca dos 7 minutos e meio. Luiz Miguel para a bola, perna esquerda na pelota. Fatiou, levantou na boca da botija, vem fechada. Desvio no primeiro pau, sobra na segunda trave. Tira Aníbal Moreno. Tem rebote, a bola fica na zona da confusão. Vai sobrar no Rafael. Afasta a defesa do Palmeiras. Completa o serviço, Facundo Torres e olha o contragolpe. Foi embora Estevão, engatou a primeira, a segunda marcha, passou pela marcação, ainda Estevão carregou, levou, soltou na esquerda, Facundo Torres, perna canhota na bola, bateu pra fora do gol! Pra fora do gol, Facundo Torres teve sorte, o Guarani, se o Facundo Torres ajeita essa bola de novo no Estevão, era um perigo danado pro Bugre aí, Albertinho. É, lá e cá, o Guarani, né, tentando fazer, né, diminuir o marcador, quando o Palmeiras vem no contra-ataque, Estevão, né, veio levando 3 jogadores, achou o Facundo, né, do outro lado, do lado esquerdo, ali ele dá bem que ele não dominou a bola, veio na velocidade, bateu por baixo, né, mandou a bola pela linha de fundo, tiro de meta, Palmeiras já cobrado, e ali está ele, né, o Richard Rios, o melhor jogador do Palmeiras em campo, né, que jogador, quando nós estamos vendo o lance novamente, né, o Estevão é fora ele é um jogador diferenciado. É outro jogador, né, diferenciado. E né? o Facundo, ainda bem que não... Ainda bem que o Facundo ali, ele deu uma famosa guaranizada, né? Que se ele tivesse um pouquinho mais de calma, poderia ter feito o terceiro gol. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Detalhe, Daniel Rinaldi. No lance do Estevão, o Luiz Miguel escapou de levar um cartão amarelo, que ele empurrou o Estevão por trás, o Estevão usou a lei da vantagem, que o árbitro não percebeu ou não foi chamado. É bem verdade, no começo da jogada, né, na nascente desse contragolpe, que como o Daniel Rinaldi bem colocou, né, é o risco que o Guarani vai correr, tendo em vista que sobe um pouco mais suas linhas de marcação para tentar pelo menos um gol e botar incêndio, né, incendiar o jogo lá no Brinco de Ouro. É, o Estevão foi igual o Marcelo Dançuan, né, Marcos Rocha, lançamento para Rafael Veiga, derrubado, a arbitragem manda o jogo seguir, segue aí, Albertinho. É, o Estevão foi igual o Marcelo Dançuan, né, que não pode ver numa panela de feijão. Uma fome, né? Se ele tivesse ali, né, no lance, ele tivesse tocado antes, acredito que o Palmeiras poderia ter feito o terceiro gol. Ainda bem
que ele é igual meu amigo Marcelo Dançuan, que adora um feijão. Recuperação de bola do Everton. No campo de defesa vai ser jogando para a equipe do Palmeiras. Placar de 2-0 para o Alviverde de Parque Antártica, 2-0 para o time da capital diante do Guarani. Clássico do futebol paulista, já decidiram o Campeonato Brasileiro lá em 1978 e naquela época o Guarani se deu bem. Vem o Palmeiras pro campo de ataque, manda pra frente de qualquer maneira o Marcos Rocha. Vai direto pela linha de lado, é só lateral para o Guarani no campo de defesa, passados 10 minutos desse segundo tempo. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e o placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. Por enquanto, Campeonato Paulista, sexta rodada do Paulistão Sicredi 2025. Lá no Brinco de Ouro tá sim, 2 para o Palmeiras, 0 para o Guarani. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Tivemos Campeonato Paranaense, pelo Paranaense. Tá rolando agora o jogo entre Cianorte e Curitiba, placar de 1-1. Vem o Guarani, bola aqui pro lado esquerdo, o João Vitor domina, carrega na contramão, fica marcado. Carrega na contramão, acaba parando na frente da marcação, fica sem espaço, volta a jogada pra Titi. Titi na quarta zaga, domina, recebe, volta no círculo central do gramado, entrega na roda gigante para Rafael, capitão da equipe do Bugre. Rafael domina, recebe, perde pra alguém se aproximar. Na meia direita para Vinícius Cauê. Foi embora o camisa 16 do Bugre, avançou no gramado, foi derrubado. A arbitragem manda o jogo seguir. Manda o jogo seguir a arbitragem. E agora o contra-golpe do Palmeiras de novo. Vem com o Estevão. Estevão carregando o gramado, avançou no terreno, tentou o corte. Vai bem na leitura da jogada do Titi. Bota a perna direita na bola, manda pela linha de lado, lateral para a equipe do Palmeiras no campo de ataque. Ficou a reclamação do Vinícius Cauê aí, Albertinho. O Vinícius Cauê pelo lado direito ali, né? No bico da grande área, pelo lado direito, ele reclama que tomou o calço. O juizão Vinícius Gonçalves Dias Araújo mandou ele levantar, seguiu o lance e ele, hein? O Estevão, ele vai, né, sozinho. Ele vai sozinho, levam 3, 4 jogadores. Eu vou falar pra você, viu? Que jogador diferente. E vem de novo o Palmeiras, Marcos Rocha chega na metade do campo, ele escola o lançamento pro comando, buscando Facundo Torres. Ela passa pelo Uruguai, vai ficar de graça lá para o goleiro do Guarani, o Gabriel Mesquita. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Trabalho de bola do Palmeiras, do time do Guarani no campo de defesa, na quarta zaga, domina a jogada Titi. Vai levando, carregando, vai andando no gramado, tenta o passe errado do Titi. Contra-golpe do Palmeiras, Estevão pela meia direita, domina atrás por dentro, perna esquerda, bateu pro gol, Gaveta! Gol! Do Palmeiras! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Estevão, camisa 41 é dele, nova saída de bola errada do Guarani, novo gol do Palmeiras. Dessa vez o Titi entregou um presentaço pro Estevão. Aí a qualidade do camisa 41 do Palmeiras. Foi levando, carregando, trouxe por dentro, chamou na jogada na perna esquerda, bateu cruzado, firme e forte no cantinho esquerdo do Gabriel Mesquita, que pula, se estica todo, mais nada por fazer. Estevão, camisa número 41, enche de emoção e alegria o torcedor do Palmeiras, presente no Brinco de Ouro, em Campinas, em São Paulo, no Brasil, no mundo inteiro. Ampliada a vantagem no Brinco, 3 para o Palmeiras, 0 para o Guarani. Gabriel Mesquita, sem passou, vai buscar lá dentro e na intimidade do lance. Alô, Albert Cavalcante, 3-0 para a equipe do Palmeiras. Não é por nada não, né? Não é por nada não, nada contra a pessoa, né? Mas só, né? É só pontuar, né? O detalhe, mais uma vez, um erro no sistema defensivo foi o Titi. Mais uma vez o Titi acabou errando e o Guarani acabou ofertando para ele, né? Pro Estevão, que chegou aí no segundo tempo, já teve as melhores oportunidades, né? Com ele, né? Já mostrando, né? O Abel Ferreira mostrando o que veio, né? Já fez 2-0, jogando no contra-ataque, um erro, né? No erro do sistema defensivo. E ali acabou entregando, né, a farofa, entregando a paçoca para o Estevão, que faz o terceiro gol, né, um chutaço, né, no canto esquerdo do goleiro Gabriel Mesquita, que pulou, nada pôde fazer. E agora aí vai preparar 3 mudanças a equipe do Guarani, mas eu vou falar para você, a vaca deitou. Agora que a Inês morta não adianta nada, né? Quando vai embora o Titi, o camisa número 4, não é queimando o jogador não, tá? Muito pelo contrário. Ele vai agora, né, fazendo o que... Agora, aí que eu fico com a raiva. Deveria ter entrado com camisa número 13, a gente bateu nessa tecla. Aí você queima o profissional. Isso é queimar o profissional. Simples assim. Acabou de sair o gol, você tira o cara.
tinha que ter entrado antes. Aí você vai queimar o moleque da base. Aí eu acho errado. Eu acho errado pela magnitude da partida. Ele não deveria ter entrado. Pra mim isso é covardia. Pra mim isso é covardia. Pra mim, tá? Pra mim é covardia. Vai embora o Titi, camisa número 4, entre o 13, o Márcio Silva. Agora é tarde. Isso é queimar profissional. Pra mim isso é queimar profissional. Prometi que eu não ia me alterar. Mas isso pra mim não é coisa de profissional pra mim. E o Titi, pelo jeito, não volta mais tão cedo. Daniel Rinaldi, 3-0 Palmeiras. A sensação que o Guarani está passando que é filantropia que ele está fazendo. Mas não precisa fazer isso contra o Palmeiras. Doou 3 gols. E nós comentamos aqui, antes do jogo e durante o primeiro tempo, que não era um jogo para o Titi. E comentamos no final do primeiro tempo que o ideal seria essa troca nominal. Tira o Titi, que ele não está bem emocionalmente. É claro, é nítido isso aí. Ele estava sozinho, o Estevão não estava nem forçando a marcação. Simplesmente ele errou um passe de 2 metros. E é claro, né, a qualidade do Estevão, por mais que tenha 17 anos, é craque, é diferenciado. Agora, para consertar, aí ele tira o rapaz, aí sim deixa o rapaz numa posição difícil para a torcida. Você está jogando o rapaz para os leões e tirando a sua responsabilidade. Aí fica difícil, tinha que ter acertado isso no intervalo. E vai ter que responder pergunta a respeito dessa troca aí. Com certeza. Vamos lá, Albertinho. Pro Guarani primeiro, e depois eu vou para a equipe do Palmeiras, foi embora. É o Titi, camisa número 4, que errou 2 vezes. O erro foi agora a mudança, tá? Não deveria ter começado jogando. Aí foi o erro, pra mim, errado o técnico Maurício Souza. Errado, eu acho que tem situações que, pra mim, isso aí é inadmissível. E entrou camisa número 13, o Márcio Silva, que deveria ter começado jogando. Vai embora o Luiz Miguel, 7, entrou 19, o Denis Júnior. Vai embora o João Vitor. Palmeiras no campo de ataque, segura aí, Albert, bola pra Maurício, domina dentro da grande área, ajeitou pra Estevão, tira a defesa do Guarani, afasta Emerson de qualquer maneira. Tira de qualquer jeito o rebote do time do Palmeiras. Daqui a pouquinho o Albert complementa as alterações do Guarani, que foram muitas. Vem Palmeiras, bola com Estevão. Recebe na ponta direita, faz o break, faz o drible. Na habilidade ele entrega a jogada para Richard Rios. Richard Rios volta com Marcos Rocha. Puxa a jogada pelo meio, Aníbal Moreno. Dominou o argentino, devolveu na direita. Marcos Rocha tentou meia-lua para cima do Emerson. Tira de qualquer maneira a bola, carimba a marcação do Marcos Rocha. É só tiro de meta para a equipe do Guarani. Completa aí, Albert. Então vamos lá, né? No Palmeiras foi embora o Luiz Miguel, entrou 19 o Denis Júnior. João Vitor, 11, foi embora, entrou 17 o Rafael Bilu. E o Titi, camisa número 4, foi embora, entrou camisa número 13. No Palmeiras, o Vanderlan amarelado foi embora. O camisa número 6 entrou camisa número 22, o Piquerez, uruguaio, né? E o Aníbal Moreno. O camisa Aníbal Moreno, camisa número 5. E entrou camisa número 35, Fabinho. Perfeito, as trocas no time do Palmeiras, também do Guarani. Daqui a pouquinho o Daniel Rinaldi fala. 17, fala aí, Daniel, as trocas no Guarani também no Palmeiras. As trocas pro Guarani é para dar uma oxigenada, dar uma acalmada nos ânimos. Mas infelizmente hoje o Maurício não está bem na realidade. Não está fazendo uma leitura legal do jogo. Pode colocar aí grande responsabilidade para ele. Com certeza ele orientou o time, houve falhas individuais. Mas ele já começou errado colocando o Titi, que não era o jogo para ele hoje, como o Albert falou, devido ao tamanho do jogo. Contra o Água Santa, tudo bem, time do interior, mas um jogo grande você precisa de experiência, você precisa de meio cancho aí, pessoal que sabe segurar mais a bola. O rapaz, infelizmente, hoje, ele desesperou, ficou apavorado, sentiu muito jogar contra o Palmeiras. Ô professor, e eu digo mais que ele acabou ali eu entendo, né? Depois nós iremos ouvir a entrevista coletiva, que ele colocou o Titi por conta do Estevão, né? Ali por conta da correria, ser um zagueiro mais leve e técnico, né? Mas assim, a ideia é boa, mas sabendo, né, da magnitude dessa partida, né? Tanto que aí é o primeiro gol do Estevão nessa temporada, ele que tentou várias vezes e não tinha feito o seu gol. Ele acabou tirando um peso nas costas. Acredito que o Titi, né, seria um jogador mais leve para poder fazer, né, essa função. Mas a magnitude dessa partida não era pro Titi. E antes mesmo, quando chegou a escalação, né, Lucas de Souza, 1 hora antes eu falei isso pro Lucas de Souza. Ali no nossa sala de espera, no off, né? Falei, Titi, hoje não, o Estevão ali vai fazer a dobra no lado dele. E foi assim, foi feito. E vem Guarani, bola aberta na esquerda, Emerson domina, atrás por dentro, se livrou da marcação. Invadiu, olha, bateu cruzado em cima da zaga. Tem rebote, briga pela sobra, Vinícius Cabanha afasta a defesa, rebote voltou. Ainda Emerson bateu cruzado em cima da marcação, tem desvio, Gaveta! Gol! Gol! Gol
emoção do futebol nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Denis Júnior, camisa 19 a dele. Guarani desceu bem pela ponta esquerda, Emerson bate cruzado. A bola toca na marcação uma vez, volta pro camisa meia dúzia que chuta cruzado de novo. No meio da cozinha, na segunda trave, Denis Júnior se estica todo de perna direita, cutuca, bota lá dentro, põe no fundo do barbante. Pra quem sabe a remontada do Guarani no brinco. Denis Júnior, camisa número 19, enche de emoção e alegria, vem de novo o Guarani, lançamento, bola pro segundo pau, derrubado o jogador do Bugre, tira a defesa, a bola voltou, na direita, novo chute, a bola vai fora, Rafael Bilu. Jogadores do Guarani fazem ali, ficam em volta do árbitro do jogo, ficaram pedindo pênalti. Ficaram pedindo um pênalti em cima do João Marcelo, o jogo é outro, Albert. É o Emerson por 2 vezes, né? Primeiro ele tentou o cruzamento pelo lado esquerdo, a zaga do Palmeiras acabou tirando mal. E o Emerson de novo, de vez ele fazer o cruzamento, ele deu o famoso chutamento. O chute com cruzamento, quem estava lá? Ele, Denis Júnior, que chegou já marcando o seu primeiro gol com a camisa do Guarani. Ele se jogou na bola de carrinho, mandando a bola pro fundo do gol do goleiro Everton. 3-1 para a equipe do Palmeiras. E ali, quando ali os jogadores, né, do Guarani vão para cima da arbitragem, pedindo um possível pênalti, né, no lance seguinte, na saída de bola, ali um lance, um bate-rebate, uma dividida ali com o goleirão, né, o Everton. Ali os jogadores, né, do Palmeiras, do Guarani estão pedindo um empurrão dentro da pequena área, e ali parece que o Vinícius Gonçalves Dias Araújo, o árbitro da partida, está escutando o milionário Zé Rico. Vamos ver, ele colocou a mão no ouvido, vamos ver se vai ser marcado, não marcou nada. Vai repor a bola em jogo, ficou só na expectativa, Daniel Rinaldi, o Guarani diminui, vai pra cima. Jogo a partir de agora é outro no brinco. Com certeza. Comentando as substituições do Palmeiras, o Abel colocou o Piquerez para dar uma rodagem para ele, voltando de contusão. E para cozinhar mesmo o Galo, tocar a bola de lado e esperar uma falha novamente na defesa do Guarani, que infelizmente é uma constante. Mas observe que o gol surgiu de uma falha, uma saída de bola errada do Palmeiras. Então a tônica agora é o Guarani pressionar a saída de bola. Já está perdido por 3, vamos tentar empatar, vamos jogar para cima, mas com responsabilidade, consciência, apertando essa saída de bola, saindo com rapidez aí para acelerar o jogo. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Recuperação de bola do Palmeiras, está jogando no campo de defesa, a bola entregue para o Everton. O Everton, goleiro da equipe palmeirense, manda pra frente de qualquer maneira, a bola cruza a fronteira, sobe, desce, cai no comando. Facundo Toques corre atrás da pelota, sai do gol. Gabriel Mesquita dá um toque de cabeça, tira. Rebote e volta, cai pela direita, entrega a jogada para Lucas Dustin. Lucas Dustin manda pra frente de qualquer maneira, a bola sobe, desce, cai no comando, afasta, tira Murilo para a equipe palmeirense. A bola cai pelo meio, vem buscar a jogada Fabinho. Fabinho tenta o lance, recolhe, chuta a bola para frente, a bola bate na marcação do Rafael Bilu, vai pela linha de lado, lateral, bola para a equipe do Palmeiras no campo de defesa. Vai lá, Albert. É o Denis Júnior que chegou, né? Ele tem 29 anos, né? Ele que disputou, né, o último campeonato brasileiro pela Série B para o Vila Nova, né? E ele chega e marca seu primeiro gol com a camisa do Guarani nessa temporada. Saída de bola do time do Palmeiras no campo de defesa. O Everton manda pra frente, pressionado de perto ali pelo João Marcelo. Consegue despachar a bola, sobe, desce, cara, metade do campo. Vem buscar jogo por ali. O Matheus Saraná. Matheus Saraná recolhe, toca pra trás, entrega pra Lucas Justin. Lucas Justin na zaga central. Ele tem um apoio lá do Rafael. Rafael deixa de lado, entrega a jogada para Márcio Silva. Márcio Silva entrou no lugar do Titi. Rebobina a fita, recomeça a jogada até Gabriel Mesquita. Perna direita na bola do arqueiro Bugrino. A bola sobe, desce, passa a fronteira, sobe, tira a defesa do Palmeiras, tira Gustavo Gomes. A bola rebatida, sobra na metade do campo. Matheus Saraná ginga bonito pra frente, em cima da marcação ali do Rafael Veiga, consegue o toque na direita para Lucas Dustin. Lucas Dustin adiantou no comando, bola no corredor para a direita com Rafael Bilu, foi pro chão. A arbitragem para o jogo da falta, é posse de bola para a equipe do Guarani, 24 minutos. 24 deste segundo tempo, 3 para o Palmeiras, 1 para o Guarani. Guarani diminuiu o placar na segunda etapa, vai em busca de mais um golzinho aí para botar pimenta no jogo. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Saída de bola errada do Palmeiras. João Marcelo recebeu pela ponta, driblou o primeiro, o segundo, foi embora o camisa 9. Prendeu demais, perdeu o Fabinho no desarme. Tome contra golpe do Palmeiras. Foi embora Estevão, são 3 contra 3. Estevão carregou, soltou pela meia direita. Atenção, Rafael Veiga no segundo pau. Facundo Toques bateu, espalma o goleiro. Voltou para Estevão dentro da área, perna direita, bateu pra fora do gol! Pra fora do gol, era o quarto palmeirense aí.
Era o quarto gol, o palmeirense deu sorte, o Guarani, mas que bela defesa do Gabriel Mesquita no chute do Facundo Torres, Albertinho. É, de primeira, mais uma vez, o Estevão, né, vindo no contra-ataque, no contra-golpe. Ali achou o Gustavo Gomes, né, pelo lado direito, ele fez o cruzamento dentro da grande área e ali veio ele, né? O Facundo Torres bateu pra baixo, né? Famoso voleio. A bola quicou e o Gabriel Mesquita fez uma bela defesa. E nisso veio, na velocidade, o Estevão tentou, né, fazer o quarto gol. A bola passou lambendo o travessão do goleirão Gabriel Mesquita. Que jogo frenético! Guarani vai perdendo para a equipe do Palmeiras por 3-1. Lá vem o Bugrão. Vem Bugrão, João Marcelo tenta o passe no comando, buscando por ali o Denis Júnior. A bola retirada, tirada pela defesa do Palmeiras. Rebote, volta, cai aqui pelo lado esquerdo, domina a jogada Emerson. Rebobina a fita, recomeça a jogada na quarta zaga para Márcio Silva. Márcio Silva domina, passa o pé em cima da bola, entrega pela meia direita para o capitão Rafael. Daqui a pouquinho mais uma alteração no time do Palmeiras. Vem aí o Naves. Pelo jeito é o Naves, eu acho que é o Naves ali, o camisa 35. Vem embora o Guarani, pelo lado esquerdo, avança na tanca, carrega no gramado, avança no terreno, foi embora o camisa 5. Esticou no corredor com o Emerson. Emerson bota na frente, por baixo, Marcos Rocha tira, manda a bola pela linha de lado, vai trocar de novo o time do Palmeiras aí, Albertinho. É o Thales, né? O Thales, camisa número 39, até assustei quando você falou, porque eu já tinha passado errado a numeração, né? Vai embora o camisa número, quem que é ali? Vai 18, o Maurício que vai embora, o autor do segundo gol do Palmeiras. Maurício, 18, vai embora, e vai entrando o Thales, o camisa número 39. Maurício, que fez o terceiro gol nesse Campeonato Paulista, vai embora e entra o camisa número 39, Thales. Lateral cobrado, Guarani no ataque, Denis Júnior ajeitou de cabeça buscando o João Marcelo, tira de qualquer maneira Fabinho, rebote, volta, bate, rebate, afasta de qualquer jeito lá na entrada da grande área o Gustavo Gomes, rebote, volta do time do Guarani que tenta a pressão, canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Vem Guarani, está jogando pelo lado esquerdo, o Márcio Silva domina, recebe, vira o jogo, inverte a página lá na ponta direita, bola entregue lá para o camisa número 3, capitão Rafael, domina atrás por dentro, entrega na metade do campo, bola solta para Matheus Saraná dentro do círculo central, desce a ladeira, vem Bugre, tenta o segundo gol, vai para cima o Guarani, o bravo Bugre Guerreiro jogando diferente no segundo tempo, não fosse o gol do Estevão, seria outro jogo, seria ainda mais emoção, seria ainda mais adrenalina, mas dá Guarani, se não dá pra ganhar, vamos empatar o jogo, lá vem Bugrão, Matheus Saraná, entrega pela meia esquerda, bola com o Márcio Silva, larga o campo, acelera o passo, deixa a jogada na canhota com o Emerson, bota na frente, encara a marcação, tenta o cruzamento, ela carimba, a marcação do Marcos Rocha vai embora, lateral para o Guarani pela ponta esquerda, lateral cobrado, Emerson entrega para Denis Júnior, tentou passar no meio de dois jogadores, perde a bola pro Richard Guios, aí Estevão sai jogando curtinho, Matheus Saraná no peito na raça, vai lá, suja o calção, consegue recuperar a posse de bola da equipe do Guarani, na marca dos 28 desse segundo tempo, passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para, você confere a placar aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9, Campeonato Paulista, por enquanto, no Brinco de Ouro, 3 para o Palmeiras, 1 para o Guarani. 3 para o Palmeiras, 1 para o Guarani, placar ao vivo, Futebol Interior informando. Campeonato Paranaense, primeira fase, 7ª rodada. Cianorte vai bater do Curitiba por 3-1. E mais cedo jogaram São Joséense e Londrina, vitória do São Joséense por 2-1. E o Atlético Paranaense bateu o Andraus pelo placar de 3-1. 87.9, a voz da nossa gente. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, também na Rádio Valinhos FM 87.9. Eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Daniel Rinaldi, 28,5 do segundo tempo e o jogo. A tônica do jogo é a mesma. Guarani em cima, tocando a bola de lado, mas infelizmente sem muita eficiência. Aí falta qualidade, né? Falta um meia para distribuir melhor esse jogo. Tá faltando um Isaac no Guarani? O Isaac seria um bom nome. Ele poderia entrar aí, fazer uma dobra com um dos atacantes, com o Cauê, pelo lado direito, ou alguém aí para fazer uma penetração, alguma outra jogada, porque só esse expediente do chuveirinho é muito pouco, né? Deu certo devido a uma falha aí da zaga do Palmeiras, mas não é sempre que isso acontece. Tá faltando uma penetração por dentro. Só bola alçada na área é muito pouco, então fica difícil. Vem Guarani, desce pro contra-ataque, Matheus Sarará, abre bola aqui pela esquerda com o Márcio Silva, foi embora o camisa número 13, olhou pra dentro do tumulto, vem levantamento na entrada da pequena área, tira a defesa do Palmeiras, afasta de qualquer maneira o Murilo, rebote, volta, sobe e desce aqui na metade do campo, Márcio Silva toca de cabeça, toca mal, entrega de graça no Estevão, vem pra dividir do Emerson, a bola disputada, pede lateral para o Palmeiras, o Thales, é lateral para o Guarani, lateral cobrado pelo Emerson volta, jogada com o Márcio Silva, na verdade é Matheus Sarará, perna direita na bola, lançamento lá pra ponta direita, Rafael Bilu chega inteiro na jogada,
encara de frente a marcação, foi embora pra cima do Piquerez, sai da direita, vem pelo meio, afunila o jogo, volta a jogada, volta no corredor com Lucas Justin. Lucas Justin por elevação pra dentro da área. Richard Rios aparece, afasta o perigo de qualquer maneira o colombiano. 30 minutos passados deste segundo tempo. Passa o tempo passa, o tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. Campeonato Paulista, quinta rodada. Sexta rodada, aliás, por enquanto 3 para o Palmeiras, 1 para o Guarani, desce o Bugrão. Rafael Bilu dentro da grande área, ajeitou João Marcelo, pé direito, bateu, passa, a esquerda do gol, vai fora. Passa a esquerda do gol, vai fora, quase deu pro Bugrão aí, quase deu pro João Marcelo Albertinho. Rafael Bilu, pelo lado direito, jogador diferenciado, né? Jogador diferenciado, tem uma casca, tem a cancha ali, viu? Entrando ali, né? O João Marcelo, que bateu de primeira, a bola passou do lado esquerdo do goleirão Everton. Quase, o Guarani diminui o placar no Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Palmeiras 3. Placar ao vivo, Futebol Interior informando. Hoje mais cedo, Monte Azul goleou o Rio Preto por 4-0 e o São Bernardo bateu o Desportivo Brasil por 1-0 pelo Campeonato Paulista da Série 3. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. futebolinterior.com.br. Lucas de Souza. A alegria é fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior, na Rádio Valinhos FM 87.9. E eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Tem falta o Guarani. Falta na metade do campo, é falta pro Bugrão. Falta pro Guarani cobrar no campo de ataque. Vem duas alterações do Palmeiras aí. O Mike do Palmeiras vem aí, Albert. O Mike se preparando. Esse é o Mike, né? Esse é o Mike. O Mike vai se preparando agora. Cansou, né? A equipe do Palmeiras, né? E o Guarani vai pra cima, vai fazer as suas duas últimas mudanças. O técnico Abel Ferreira. Tomara que não logre êxito. E vem Guarani, bola com o Natan na metade do campo, tentou passe errado, a bola toca na marcação do Thales, sobra pela direita, Rafael Bilu volta o jogo, rebobina a fita, recalcula a rota, volta longe até o goleiro Rafael, Gabriel Mesquita. Gabriel Mesquita domina na intermediária, manda pra frente de qualquer maneira, a bola sobe e desce aqui pela esquerda, lançamento equivocado, Gabriel Mesquita, vai lá, Albert. É o Daniel. Vai lá, Daniel, pois não. Lucas, o Isaac não tá no banco. Não foi relacionado para esse jogo. E não sabemos o porquê. Exatamente, não foi divulgado. Veja que agora o time está usando lançamentos profundos e acabou dando certo no lançamento anterior. Bilu, uma jogada para o João Marcelo. Tem que insistir nesse expediente também. Tem que tentar de todas as formas aí. E um detalhe, Lucas. Pois não, Daniel. Você comentou aí da Fabiana Rinaldi. É minha principal incentivadora aí, minha maior ouvinte, minha esposa querida, que tá dando uma força aí na audiência. Ah, que beleza. Como você, Fabi. Um abraço. Aí, a declaração de amor ao vivo aqui nos canais Futebol Interior. E mudou. Vai lá, Albert. No Palmeiras, Rafael Veiga, o camisa número 23, foi embora, graças a Deus, entrou 34 Naves. E também o Marcos Rocha, o camisa número 2, foi embora, entrou 12, o Mike. Técnico mexeu, o comentarista falou. Vai lá, Daniel Rinaldi. A ideia aqui do Abel é realmente cadenciar o jogo, né? Descansar os jogadores. Ele tem um clássico difícil aí contra o Corinthians na próxima semana e praticamente, né, vamos ser sinceros, ganha o jogo. Muito difícil o Guarani desse expediente empatar o jogo, embora futebol tudo é possível. Então ele está cadenciando o jogo, dando rodagem para os jogadores, descansando alguns, e vai tentar aproveitar o contra-ataque com esses jogadores descansados. Palmeiras no ataque, lançamento buscando o Thales. Domina mal ali o Thales, recuperação de bola do time do Guarani no campo de defesa. Gabriel Mesquita abre bola pela direita com o Lucas Dias, sem despacha, manda pra frente, a bola sobe e desce na metade do campo, toca de cabeça Denis Júnior, lá pra ponta direita com Vinícius Cauê. Ganhou da marcação do Piquerez e foi embora. Vinícius Cauê engatou a primeira, segunda marcha, progride no Cavaleiro Verde, vai embora. Traz por dentro, afinando no jogo, volta com Denis Júnior, autor do gol do Guarani, marcando o seu primeiro gol com a camisa do Bugre. Abre bola pro lado esquerdo com Emerson, cabe o tiro, manda uma bomba de fora de longe. Ela sobe, vai pela linha de fundo, tiro de meta para a equipe do Palmeiras aí, Albertinho. Tem que ter calma, né? A bola foi girada, né, da direita para a esquerda e a bola sobrou pro Emerson. Só que ali tinha opções de fazer a tabela, até mesmo cruzar. Ele nunca que marcou um gol daí, mas ele quis se consagrar, né? Da intermediária pelo lado esquerdo, mandou a bola ali, quase acertou o placar eletrônico. No Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 1, Palmeiras 3. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Palmeiras no campo de ataque, Estevão tentou o drible pra cima do Emerson, melhor pela lateral esquerda do Bugre, que recupera a posse de bola. Está jogando no campo de defesa, vem embora o Guarani, desce a ladeira, Emerson vira o jogo da esquerda pra direita com Lucas Justin. Avança no gramado, carrega no terreno, camisa número 2, para na intermediária. Faz o lançamento longo aqui para a ponta esquerda. A bola não chega no João Marcelo. Na verdade, não chega no Rafael Bilu. Rafael Bilu tentou ainda
Dá o carrinho ali para evitar que a bola saísse. Ela foi pela linha de lado lateral para o time do Palmeiras. Lateral no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá. Uma explosão de sabor. Peça pelo delivery. 3744-2121. Trabalho de bola do time do Palmeiras no campo de defesa. Domina a jogada Fabinho. Chama para jogar mais à frente. Facundo Torres. Derrubada é falta. Você viu o toque da mesa digital do Bolacha. Passa o tempo passa. O tic-tac do relógio não para. O tempo e placar de jogo você confere aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Valinhos FM 87.9. 35 do segundo tempo. Por enquanto no brinco de ouro tá assim. Palmeiras 3, 1 para o time do Guarani. Placar ao vivo Futebol Interior informando pelo Campeonato Acreano, hein? 1 para o Gavê, 0 para o Maitá. E daqui a pouquinho, logo mais, tem também Vasco do Acre contra o São Francisco. Valinhos FM 87.9. Lucas de Souza. Alegria fazer o que gosta aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9. E eu, Lucas de Souza, tô feliz da vida. Sai jogando o time do Guarani pela direita. João Marcelo tenta o domínio, acaba carregando na contramão. Foi desarmada, a bola bateu no atacante Bugrini, na lateral para o Palmeiras. Quase junto à linha que divide o gramado lá pelo lado esquerdo. Campo de ataque, vem balançando o esqueleto Piqueires. Piqueires, camisa número 22, lateral Uruguai, entrou na segunda etapa no lugar do Vanderlan. Vem Palmeiras pro campo de ataque, bola virada da esquerda para a direita, Fabinho Fatia, entrega a jogada na marginal direita, bola para Mike. Mike domina, bota a bola no peito, bota na grama, chama Gorduchini, meu amor, entrega na metade do campo, bola solta ali com o Estevão que vem buscar jogo. Estevão tentou o lançamento, bola interceptada pela defesa do Bugre, sai jogando mal, Guarani, sai jogando mal, Natan. Recuperação de bola do Palmeiras, vem com Mike, Mike soltou pela meia esquerda, Facundo Torres, daí para Piqueires, dominou, olhou para dentro da área, se movimentou o Thales e levantamento, toque de cabeça do Thales, ela passa, esquerda do gol vai fora. Cruzamento de Piqueires pela canhota, a bola veio na primeira trave. Toca de cabeça o Thales e ela passou à esquerda da meta do goleiro Gabriel Mesquita aí, Albertinho. Piqueires, né, com toda a liberdade pelo lado esquerdo, achou o Thales na primeira trave e ali ele desviou, né, tentando tirar do goleiro Gabriel Mesquita, tirou demais. E quase o Palmeiras faz o 4º gol. 36 minutos do segundo tempo. Palmeiras 3, Guarani 1. 37 da segunda etapa, vem Palmeiras para o campo de ataque, sai na quarta zaga com Gustavo Gomes. Ele entrega o lance pela meia direita, bola solta, domina a jogada, vem para o campo de ataque o time do Palmeiras com Naves. Naves para Mike, Mike na direita, o cruzamento, a bola fechada, buscando o Thales para a defesa do Gabriel Mesquita. Boa defesa do Gabriel Mesquita, chutou mascado o Thales, teve mais uma chance de novo o Palmeiras aí, Albertinho. É a segunda consecutiva com ele, né, com o Thales. E só um detalhe, né? O Abel Ferreira vai mudando as suas peças, né? E a qualidade não para, né? Ali, como disse o professor, né? O Daniel Rinaldi, para oxigenar a equipe, e o Palmeiras agora vai para cima, e quem tá com a língua de fora é a equipe do Guarani. Vem de novo o Palmeiras, bola ajeitada na metade do campo, Richard Rios, domina, recebe, abre bola lá pelo lado esquerdo com Gustavo Gomes, o zagueiro paraguaio, adiantou mais à frente, Facundo Torres vem buscar, devolve com Gustavo Gomes lá pelo meio com Fabinho domina junto da roda gigante do gramado, à frente do círculo central, vai embora, lançamento pra direita, pra Mike, atenção, invadiu a grande área, vem cruzamento rasteiro, trava no momento certo a defesa do Guarani. Trava no momento certo, a bola vai pela linha de fundo, escanteio pro Palmeiras aí, Albertinho. Vai apertando o Palmeiras, né? O Palmeiras cansou de ser, né, apertado, agora vem apertando. Escanteio pelo lado direito, o Palmeiras vai vencendo, vai ficando na segunda colocação do seu grupo e o Guarani mesmo na liderança, né? O Guarani mesmo com a derrota continua na liderança do grupo B. Vem Palmeiras, tabelinha feita de Estevão com Mike, Estevão recebeu pelo lado direito, cruzamento de perna esquerda, desvio de cabeça, ela passa, a direita do gol vai fora. Desvio de cabeça do Naves, a bola passa, a direita do gol. Passa a direita do gol, entrava fechando do outro lado por ali, eu tive a impressão de ser o Murilo. Tiro de meta pro Guarani aí, Albertinho. Quando vai mudar, né, a equipe do Guarani, o Matheus Sarará, camisa número 8, vai embora, amarelado, e vai entrando camisa número 20, o Léo Porfírio. Matheus Sarará, camisa número 8, vai embora, e entra o Léo Porfírio. Mais um menino da base aí, né, tentando dar aquela famosa, né? Nós estamos vendo que o Guarani não tem meio campo, né? A bola, como disse o professor Daniel Rinaldi, né, o Guarani trabalha muito pelos lados, né, e esquece do meio campo. Quem sabe com o Léo Porfírio fazendo essa função, o Guarani possa, né, incomodar a equipe do Palmeiras, porque você só jogar bola na área, meu amigo, com essa zaga que o Palmeiras tem, você consagra o zagueiro, né, o sistema defensivo, na verdade. Abraçando aqui o Miguel, o Elson Vanderlei, Toninho Colarelli em Limeira. Técnico mexeu, comentarista falou, vai lá, Daniel Rinaldi. Maurício vai ter muito trabalho com essa zaga que continua batendo cabeça. No lance anterior, o centroavante se infiltrou no meio dos dois zagueiros e conseguiu a finalização. Continua batendo cabeça, sobra direta para o Palmeiras.
Infelizmente, se forçar mais um pouquinho aí, sai o quarto gol. Precisa ter mais atenção e preparar já começar a pensar no Água Santa. Vem Palmeiras de novo, bola com o Mike. Mike volta com o Richard Rios, vira a página, vira o jogo, da direita para a esquerda, ele entrega o lance para Piquerez. Piquerez avança no gramado, carrega no terreno, vai embora, lateral uruguaio. Se deixa, ele vai embora, Facundo Torres. De primeira na ponta esquerda, atenção, vai chegar na bola, Fabinho levantou na boca da botija, desvio de cabeça do Estevão Gaveta. Acabamos de falar. Gol! Mais um do Palmeiras. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. A maior emoção do futebol nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9 de novo, Estevão. Camisa 41 é a dele. A gente acabava de dizer, essa desatenção no miolo de zaga do Guarani. Bola do lado esquerdo, o Piquerez achou um cruzamento perfeito no costado do Márcio Silva. Estevão, que não é nenhum grandalhão nem nada, consegue um impulso, toca de cabeça no canto direito do Gabriel Mesquita no contrapé, manda a bola pro fundo do barbante, lance sendo revisado, mas até segunda ordem, Albert. Palmeiras 4, Guarani 1. Mais uma vez, né? O Piquerez já tinha tentado a primeira, né? Ali o camisa, o Thales, né? O camisa número 39, tentou e não conseguiu. Na segunda, chegou ali na linha de fundo, certinho, fez o cruzamento certinho, né? Na medida, o Estevão ali chegou entre os jogadores do Guarani ali, foi certinho, né? Ele foi assertivo ali, estão pedindo ali uma falta. Na verdade, o impedimento no passe do Facundo Torres para o Piquerez. Para mim não houve, né? O cruzamento na medida. E ali eu não sei o que o Márcio Silva ali, o camisa número... o Márcio Silva? O Emerson. O Emerson. Era o Emerson, né? verdade. O Emerson que errou tudo o que fez, eu não sei o que ele estava esperando, né? Ali... O Estevão ali usou ali o corpo dele, acabou ali, né, cabeceando no canto direito do Gabriel Mesquita, que, né, nada para ele fazer, a bola foi na segunda trave, no contrapé. 4-1 para a equipe do Palmeiras, sem muita força. Que situação. Daniel Rinaldi aos 42 do segundo tempo, 4-1 Palmeiras. Exatamente, acabávamos de falar instantes atrás. Erro banal, erro de marcação, erro de posicionamento. Agora o Emerson, lateral esquerdo, ele ficou de costa. O rapaz, o Estevão surgiu sem nenhum esforço, nem subiu. A bola foi direto na cabeça dele e o Emerson nem combateu. Além de ser um erro, são coisas primárias no futebol. Tem coisa que é difícil de entender em jogador profissional de futebol. Chega junto no moleque, prensa ele, dá um jogo de corpo. Não, ele simplesmente ficou de costa e abaixou. E todo o posicionamento da zaga errado. Ou seja, a melhor solução agora é agrupar o meio de campo, colocar aí mais um volante, fazer as linhas, para não tomar mais, porque no final o saldo de gol ele conta, né? E nesse momento, falando em saldo de gol, né? Bem colocado aí pelo nosso querido Daniel Rinaldi. O Guarani tem menos 1 de saldo, assim como o Santos, né? Mas na questão dos gols marcados, o time do Santos marcou mais gols, por isso é o líder da chave. Agora o Guarani vai para a segunda colocação do grupo B e o Santos ultrapassa por conta do número de gols marcados. Vem Guarani lá para o lado esquerdo, avança no gramado, vai embora, tenta o passe, Vinícius Cauê, passe errado, tira Mike. E vem Palmeiras, lá vem o Verde de Parque Antártica, bola com o Estevão, avançou no gramado, carregando o terreno, tenta o passe para o Facundo Torres, no meio do caminho, a defesa do Guarani consegue tirar. Albert Cavalcante, se o Palmeiras forçar, vai ficar pior ainda o cenário pro Guarani. Nós imaginaríamos, né, obviamente, né, que o Guarani, né, é um time em formação, o Palmeiras sem comentários, né, mas a forma como está sendo, né, a construção do placar, né, com a facilidade que o Palmeiras teve, é de se assustar. E lembrando que a próxima partida é a 7ª rodada, né, o Guarani joga contra o Água Santa. E a próxima rodada, nada mais nada menos que é o derby campineiro, né, no estádio Moisés do Carelli. Então essa partida é de se esquecer, né, usar, né, o que aconteceu nessa partida, né, para ser melhorado para as próximas rodadas, porque depois nós teremos o derby e não adianta, tá? Nós não podemos chorar, não temos tempo para isso. O Guarani vai, né, caindo para a segunda colocação, lembrando que o Neymar chegou para a equipe do Santos. Caso o Guarani venha se classificar com esse, né, com esse panorama, né, o Guarani em segundo no grupo vai pegar o Santos, o Neymar na Vila Belmiro, e em casa nós estamos jogando o Palmeiras, estamos perdendo por 4-1. Então você imagine só, né, o que eu estou querendo dizer. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você.
Do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Recuperação de bola do Guarani pela meia esquerda. Passe no comando para Denis Júnior. Sai do gol, do Everton. Sai do gol, Everton na tentativa de Léo Porfírio buscando o Denis Júnior. Tá lá o Everton esperto para fazer defesa. Vai lá, Daniel Rinaldi. Pois é, o Guarani agora tem que ficar atento na marcação para realmente não ser um placar mais elástico. Infelizmente, em termos ofensivos, começou bem, porém o time cansou, porque foi de forma desordenada, né, sem nenhuma organização para o ataque, e agora é tentar manter isso aí e segurar bem o ataque. Vem Palmeiras, bola para Mike entregou para Facundo Torres, tem espaço, uruguaio, abriu na ponta esquerda para outro uruguaio, para o seu compatriota Piquerez, ele evita a saída, olha para dentro da grande área, prefere ajeitar o lance com o Fabinho pede bola mais à frente, recebe por ali, foi embora Facundo Torres, dominou, tentou passe por elevação, buscando o apoio do Thales, a bola vai direto nas mãos do Gabriel Mesquita, mais 4, vamos até 49 minutos nesse segundo tempo, Albertinho. Ah, pra quê, né? Nem precisava mais, né? Pode acabar a partida, né? Acabou. Mais de 100 simultâneos, faltam dois likes, gente. 2 likes pra gente bater a meta de 50. Muito obrigado. Fael Cardil tá na bronca aqui. O André Rebeck também. O Marcelino Fernandes também tá na bronca. Falando da zaga do Guarani que não sobe. Difícil, galera. Difícil, complicado. Canais Futebol Interior. Rádio Valinhos FM 87.9. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vem Guarani pela ponta esquerda, o passe ali do Márcio Silva buscando o Léo Porfírio, tentou o lance individual por ali, o Léo desarmado pelo Mike, é novo lateral para o time do Guarani pelo lado esquerdo, quase na metade do campo. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Desce o Bogrão, bola para Emerson, engatou a primeira, segunda marcha, foi embora, acaba derrubado, acaba desarmado e olha o contra-golpe do Palmeiras, Richard Rios, aparou, soltou na direita para Estevão, carregou no gramado, avançou no terreno, camisa 41 do Palmeiras, consegue o corte, nova finta, perna esquerda, bateu, travado no momento certo. Sei não, hein? Travado no momento do chute, a bola bate no Márcio Silva, sobra amortecida no Gabriel Mesquita, Albertinho. Sei não, hein? Ali mais um Richard Rios, né? Foi assertivo, né? Um passe em profundidade, o Estevão veio cortando, costurando, né, do lado direito pro meio, ele bateu, né, tentou tirando o Gabriel Mesquita, pra mim pegou no bração do zagueiro do Guarani. Guarani no ataque, o cruzamento, João Marcelo na primeira trave, sobrou com o Léo Porfírio, sai do gol, Everton! Dá um tapa na bola, evita que ela chegasse no atacante bugrino, quase deu pro Guarani, Albertinho. É, ali o jogo frenético, né, aí o Guarani mais uma vez, né, a bola chuveirada da grande área, ali o Léo Porfírio teve a chance. Porém, entretanto, ele, o goleirão Everton, né, fez a defesa, foi muito assertiva, né? Ali fez a famosa defesa em 2 lances, né? E acabou ali tirando a chance do Guarani. Segue no brinco de ouro da princesa, hein? 47 minutos, pode fechar o caixão, beijar a viúva, que essa aí já era. Vem Palmeiras, tá jogando na direita com Naves, finalzinho de jogo no brinco de ouro, 4 para o Palmeiras, 1 para o Guarani. Público e renda. Público e renda, o bordeiro do jogo aí, Alberti. Vamos lá, para um público total de 8 mil, vamos ler aqui. Espera só um minutinho que eu vou passar pra você, que vem uma foto aqui, eu vou... Eu acho que é 8.159, Albertinho. Será? É uma renda de quanto? Não sei, aí a renda... É 8.159, né? Ou é 9.256? É 9.256, né? Agora vamos esperar. É o público agora, total, né? 9.256. Agora exato. Vamos ver agora a renda, né? 9.256, agora esperar a renda, né? Perfeitamente. Muito obrigado. Daniel Rinaldi, 4 para o Palmeiras, 1 para o Guarani. O resumo, merecida a vitória do Palmeiras, né? Merecida a vitória. Embora o Palmeiras não jogou todo o seu potencial, né? O Palmeiras cadenciou o jogo, jogou tranquilo, de forma de boa, nos erros do Guarani. Então não precisou acelerar, comandar o jogo, porque se fizesse isso a tragédia seria maior. Infelizmente, jogo fechado, jogo definido, mas apenas um destaque negativo aí do Palmeiras. O Palmeiras investiu 72 milhões de reais no Facundo e não apareceu muito pro jogo não, hein? Ficou devendo. Será que vem um novo Borja aí no Palmeiras? Graças a Deus, assim, que continue assim. Trila, o apito, árbitro aponta, o centro do gramado, Vinícius Gonçalves Dias Araújo terminou no brinco de ouro. Palmeiras 4, Guarani 1, rapaziada, goleada do Palmeiras pra cima do Guarani em pleno brinco de ouro, um choque de realidade pro Guarani, essa é a palavra. Tudo bem, né, o Guarani entrou dormindo no jogo no primeiro tempo, acabou levando 2 gols, poderia ter levado o terceiro, não fosse a anulação do gol do Rafael Veiga, mas no segundo tempo o Palmeiras mostrou porque é um dos favoritos
a qualquer competição que entrar para jogar. Realmente o nível é outro, o nível é muito alto. E agora o Guarani, sem muito tempo para se lamentar, sem muito tempo para chorar as derrotas, já tem que pensar na Água Santa e depois no derby contra a equipe da Ponte Preta. Albert Cavalcante, rápido teaser antes da gente ir pro intervalo. 4 para a equipe do Palmeiras, 1 para o Guarani no Brinco de Ouro. O que me deixa mais ferrado, tudo bem que o Richard Rio já passou por aqui, essa passividade, né? Fica aí a turma aí. Mano, sai fora, velho. Troca a camisa e sai fora. Esse negócio de ficar de bololô aí, mano. Tomamos 4-1 em casa, caramba. Mas, dito isso, né, o Guarani derrotado, né, 4-1 em casa, o Guarani que perde a primeira colocação para a equipe do Santos por conta de saldo de gols e uma partida para se esquecer. O que tem que levar de positivo na partida de hoje é o Denis Júnior, que acabou fazendo o seu primeiro gol com a camisa do Guarani, ele que chegou do Vila Nova, né, ele disputou a Série B e chegou como um jogador fazedor de gols e acabou fazendo o gol, né, o gol de honra nessa partida. Fora isso, meu amigo, pode riscar, porque é o seguinte, quando também chega aqui, ó, público em renda, tá? Certinho. Obrigado, doutor Arthur Eugênio Matias. Vai lá, Albertinho. Ele é sensacional. O doutor é fantástico. Um abraço pro doutor Arthur Eugênio. Me ajuda aqui. Então vamos lá, uma renda de R$ 503.570. Público total 9.256, público pagante 8.159 e não pagante 1.097. Muito obrigado, Lucas de Souza, você é sensacional. Então vamos lá, uma renda de 503.570 para um público total de 9.256. A turma aí pediram 15 mil. Olha, torcedor compareceu, né? Torcedor foi convocado, né? Por conta dessa mudança de mando, o torcedor fez sua parte. E quem não fez sua parte, né, Daniel Rinaldi? Foi o time do Guarani em si, né? Exatamente. Sabemos que a diferença técnica é muito grande, tanto nominalmente como financeiramente. Porém, quando você enfrenta um adversário do quilate do Palmeiras, a atenção tem que ser mais que redobrada, porque não são perdoadas falhas. Falhou, é gol. Você fatalmente vai sofrer o gol. E foi assim que o Palmeiras construiu os seus 2 primeiros gols, em falhas muito banais, muito primárias da defesa do Guarani, e depois o Palmeiras apenas jogou a bola para o lado, esperou uma oportunidade no contra-ataque. O Palmeiras não suou, não correu, e o Abel foi rodando as peças aí, realmente para oxigenar o time e esperar uma nova oportunidade para descansar. O Guarani começou bem o segundo tempo, apresentou um bom volume, porém de forma totalmente desorganizada. Faltava um meia aí para fazer a ligação para os pontas, para a bola chegar no João Marcelo, e foi de uma forma desordenada, como no Bumba Meu Boi, como se diria aí antigamente. Conseguiu o gol, também de uma falha do Palmeiras, e depois o time cansou, não teve mais forças, e tomou aí mais 2 gols de contra-ataque. Infelizmente o Titi foi muito mal, ele doou um gol aí para o Estevão, que nem esperava. A bola caiu no pé dele, simplesmente dominou, e bateu sem chance aí para o Gabriel Mesquita. Então faltou muita concentração, muita atenção. Mas como conversamos aqui, é uma derrota, quando você joga com os 3 grandes aí de São Paulo, já é um resultado praticamente esperado, é um jogo para ser descartado. Porém, tem que ter um aprendizado disso. A derrota só é ruim se de nada você aproveitar o que é de bom para que não aconteça na próxima oportunidade. Sabemos que futebol é um jogo de erros. Os gols acontecem porque há um erro. Porém, o Guarani errou muito, abusou do direito de errar contra um time que precisava da reabilitação. Sabemos que o Palmeiras, independente do jogo de hoje, ele vai classificar. Mesmo que o São Bernardo seja em primeiro, o Palmeiras ganha do São Bernardo em qualquer situação, se jogar com vontade, determinação, o time completo. O Abel está fazendo aí experiências, rodando o elenco, mas não importa o Palmeiras que ele colocar, sempre vai ser superior nominalmente ao Guarani. Então, infelizmente, faltou aí muita atenção e foram falhas decisivas aí que comprometeram o resultado do jogo. Espero que o Maurício faça uma boa análise, que ele repense aí no Titi. Agora ficou difícil pro menino no próximo jogo, agora ele não pode, nem tem condição de colocá-lo, tirou aí com 10, 12 minutos de jogo, o ideal era tirar no intervalo. Tem pouco tempo aí de preparo, quarta-feira tem jogo. É uma palestra aí, um coletivo pronto. Ver se o Matheus Regis está à disposição, que fez muita falta no jogo de hoje. E fazer logo esses 12 pontos para que o primeiro objetivo seja alcançado. Agora nós ficamos aí com dúvida, nós torcedores, né? Classificando em segundo ou até mesmo em primeiro, joga com o Santos, com o Neymar aí.
O Neymar fez 10 gols no Guarani. É incrível, né? Um passinho de cada vez. Vai lá, Albertinho. E aí eu prefiro ir na Vila Belmiro ou aqui no Brinco de Ouro da Princesa, perder, né? Que é um resultado, lógico, é 11 contra 11, nós sabemos da qualidade da equipe do Santos, mas aí já pensando em beliscar uma vaga para a Copa do Brasil de 2025, né? O Guarani que desde 2022 não disputa a Copa do Brasil, perdeu para aquele fatídico, né? Aquela partida no Guarani estava perdendo por 2-0, acabou empatando por 2-2, né? 2 golaços do Giovanni Augusto, onde o Kozlinski naquela partida só escolheu pular pro lado direito. Se tivesse escolhido um do lado esquerdo, a gente poderia ter sido, a conversa poderia ter sido outra. A realidade do Guarani, os torcedores do Guarani mesmo, né? Nós aqui esbravejamos, né? Nós criticamos, mas a realidade do Guarani é essa. Né? Lembrando que o Campeonato Paulista de 2024, nós vencemos na terceira rodada a equipe do Ituano por 3-0 e depois fomos vencer na última partida o RB Bragantino esfacelado. Se caso o RB Bragantino tivesse jogado um pouquinho mais com vontade, né, o Guarani estaria rebaixado para a Série A2 do Campeonato Paulista. Dito isso, o Guarani já deu um passo muito grande, né? Pensando na realidade nossa, nós temos aí, posso dizer, 3 jogos, né, dessa sequência, 3 jogos cruciais. Água Santa, Derby e Velo Clube. Esse é o campeonato do Guarani. Corinthians, vamos esquecer. Corinthians na última rodada, inclusive. Exatamente. Então, assim, são 3 jogos agora cruciais pro Guarani. Noroeste já venceu o Botafogo, ok. Mas 3 jogos agora, desses restantes, né, que faltam. Água Santa em casa, que jogou muito bem contra a equipe da Ponte Preta. O derby, vice-versa, né? E contra o Velo Clube. Então esses são os 3 jogos cruciais. Se caso o Guarani saia ileso desses 3 jogos, eu acredito aí que as 2 vitórias em casa, né? Eu acredito que o Guarani ali é nossos torcedores do Guarani, né? Quer dizer, os torcedores do Guarani. Nós, torcedores do Guarani. Eu tô sem a camisa, mas... Eu tô sem a camisa, viu? Mas não quero nem saber, eu torço pro Guarani mesmo. É isso mesmo. Eu, o Rinaldi, aqui nós torcemos pro Guarani. Pronto. Eu não vou esquecer negócio de ficar. É Guarani mesmo. Nós torcemos pro Bugrão. Então vamos lá. Vamos virar a chavinha. Exatamente. Pra nós não ficar com preocupação, aqui é Jornada do Guarani, tá? Jornada do Guarani. O outro jogo da Ponte, jornada... nós somos do Guarani. Eu, Rinaldi, nós torcemos pro Guarani. Bugre. Então vamos lá. Pra nós, eu, Rinaldi, aqui ficar tranquilo, sossegado, né? Nós precisamos aí de 12 pontos. Então nós temos 3 jogos aí. Sim. Né? Tem 3 jogos. São os 2 jogos aí em casa contra a Água Santa e o Velo Clube, teoricamente, né? Exatamente, entendeu? É esse aí. Derby, vice-versa. Agora, se conseguir 9 pontos nesses 3 jogos, aí... Aí tudo bem. Aí, né? É outro pensamento. É outro pensamento. É outro pensamento. Aí pegar o Santos na Vila. Aí nós primeiro vamos pensar nesses 12 pontos. Depois nós vemos o que acontecer. Nós estamos pro Guarani mesmo. Pro Grão, eu tô puto porque o Guarani perdeu. Rinaldi. Deixa eu chamar o intervalo, a gente já volta pro fim de jogo aqui do futebol interior com o Daniel Rinaldi, com o Albert Cavalcante. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós trouxemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país
e faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Lucas de Souza. Muito bem, iniciando aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior, repercutindo a horrível derrota do Guarani para cima do Palmeiras, 4-1 para o time de Parque Antártica. No primeiro tempo, Richard Rios aplicou a lei do ex, marcou o primeiro gol do jogo. Depois, Maurício, aproveitando uma roubada de bola, marcou o segundo gol. Estevão fez o primeiro gol dele no jogo, aproveitando um passe errado do Titi. Armou para a perna esquerda, chutou pro gol, fez o terceiro. O Guarani diminuiu com o Denis Júnior após um chute cruzado do Emerson. E o Palmeiras voltou a abrir 3 gols de vantagem após um belo cruzamento de Piquerez. O Estevão foi e marcou o quarto gol da equipe do Palmeiras, fechando o placar 4-1. Como o Guarani não venceu o jogo, não teremos a eleição do melhor em campo, mas teremos sim as notas do jogo, ficha técnica, entrevista do Maurício Souza também. Falando em notas do jogo, professor Daniel Rinaldi, hoje você foi agraciado, né, com os seus alunos que estiveram em peso aqui na nossa transmissão, né, estiveram abrilhantando aqui a nossa transmissão. Então, você como bom professor de matemática inclusive, então papel, caneta, transferidor, compasso, tá tudo certo aí, professor? Vamos certo, para as notas do medida. jogo então? Exatamente. Então é isso, galera, vamos neste início de fim de jogo dos canais Futebol Interior para as notas do jogo de Palmeiras 4, Guarani 1. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Começando do começo, como diria o outro, né? Vamos aí com a nota do goleiro Gabriel Mesquita. Achou que ele teve alguma culpa nos 4 gols que o Palmeiras fez? Eu achei que o terceiro gol ali do Estevão era apesar de ter sido um chute forte, né? O Estevão pega muito bem de perna esquerda. Mas eu achei uma bola defensável, pelo menos o terceiro gol. Os outros gols eu achei que ele não teve muita culpa, não. Primeiramente agradecendo a audiência dos meus queridos alunos aí. Muito feliz por tê-los conosco nessa jornada e em novas jornadas futuramente também. Esposa Fabi e a filha Maiara. Muito obrigado. Gabriel não teve culpa pela derrota, mas realmente ele poderia ter um desempenho melhor no terceiro gol. Nota 5. Nota 5, portanto, para o Gabriel Mesquita. Indo para a lateral direita, o Lucas Justin. Lucas Justin, que teve grande destaque aí contra o Noroeste, principalmente no apoio, hoje não conseguiu repetir esse feito. Ele ficou muito preocupado aí com a marcação, com o Estevão, né, que flutua pelos dois lados. Também nota 5. Nota 5 para o Lucas Justin, seguindo na defesa o Rafael. Rafael falhou no primeiro gol. Foi responsabilidade dele na subida de bola com o Richard Rios. Nota 4. Nota 4 para o Rafael. E o Titi? Nós comentamos aqui antes do jogo que seria uma temeridade colocá-lo. Se fosse para voltar, seria no jogo contra o Mirassol. O Maurício optou por voltar hoje. Ele vai explicar isso, o porquê da escolha pelo Titi. Mas infelizmente o menino foi muito mal. É complicado uma nota 1-0. Por vestiu a camisa, honrou, correu atrás, fez o possível, mas tecnicamente foi muito mal. Nota 3. Nota 3 para o Titi, que acabou substituído, né? Logo após o terceiro gol do Palmeiras, né? O Titi acabou saindo para a entrada do Márcio Silva. A nota do Márcio Silva, Adrião? O Márcio Silva entrou. Não comprometeu também, mas nota 5. Nota 5, portanto, para o Márcio Silva, jogador que entrou no lugar do Titi, fechando a defesa o Emerson, que fez a assistência, né, para o gol do Denis Júnior. Pois é, até então o Emerson estava sendo o melhor da defesa. Fez assistência para o gol, mas depois ele falhou claramente no último gol, uma falha assim bizarra.
Então nota 4 para o Emerson pela falha. Nota 4 para o Emerson, indo agora para o meio de campo, Natan. Natan também não reeditou a grande partida contra o Noroeste. Se esforçou, correu, mas também falhou, principalmente na saída de bola. Nota 5. Nota 5 para o Natan. Seguindo, Matheus Sarará. Matheus Sarará, mesma coisa. Hoje sentiu o Matheus Sarará um pouco afobado, um pouco nervoso, mal na distribuição de jogada, tomou um cartão aí por falta, reclamação. Nota 4. Nota 4, portanto, pro Matheus Sarará. Matheus Sarará, que deu lugar pro Léo Porfírio, né? O Léo Porfírio não tem muito tempo para demonstrar o seu futebol, né? Mal tocou na bola o Léo Porfírio. Não teve tanta oportunidade, entrou com poucos minutos, então não é possível uma nota. Então, sem nota, então, o Léo Porfírio. O Léo Porfírio participou de um lance apenas. Foi um lance ofensivo, um chute. Um cruzamento, na verdade, pela direita, né? O João Marcelo desviou a bola, o Léo Porfírio entraria na segunda trave para fazer o gol, mas aí o Everton chegou antes, mas foi apenas isso que o Léo Porfírio fez no jogo. Fechando o meio de campo, Giva. Giva, que foi substituído aí por contusão, também jogou muito bem contra o Mirassol, na verdade ele fez 2 gols já com a camisa do Guarani, mas não foi bem. E o gol que ele fez contra o Mirassol foi muito bonito. Oportunista, nota 5. Nota 5 para o Giva, que deu lugar ao Vinícius Cauê. Vinícius Cauê entrou com muita vontade, disposição, porém sem muita técnica. Nota 5 também. Nota 5, portanto, para o Vinícius Cauê. Agora indo para o setor ofensivo, temos aí o Luiz Miguel. Luiz Miguel, que também foi importante taticamente no jogo contra o Mirassol. É um jogador bastante esforçado, bem voluntarioso. Nota 5,5. 5,5 para o Luiz Miguel. Deu lugar aí para o Rafael Bilu, né? Rafael Bilu entrou no lugar do Luiz Miguel. Na verdade, perdão, foi o Denis Júnior. O Denis Júnior que entrou no lugar do Luiz Miguel. Denis Júnior, ao meu ver... Marcou o primeiro gol dele hoje com a camisa do Guarani. Pois é, o primeiro gol foi não vou dizer o melhor em campo, né? Mas o menos pior do Guarani que se destacou aí. Nota 6. Nota 6 para o Denis Júnior. Seguindo no ataque, o João Vitor. João Vitor também, bastante esforçado, mas não reeditou as grandes jornadas. Nota 5. O João Vitor que deu lugar aí ao Rafael Bilu. Rafael Bilu foi jogar na ponta direita, ficou isolado lá. Parecia os pontas direitas de antigamente. Chiquinho Carioca. Bem aberto no gramado. Catatal, né? Exatamente, bem aberto. Nota 5. Nota 5 para o Rafael Bilu. E o João Marcelo? João Marcelo, centroavante, esforçado. O João Marcelo tem um diferencial, ele briga por todas as bolas, ele acredita, ele divide. Ele não se intimidou aí com o potencial da zaga do Palmeiras. Nota 5,5. Nota 5,5 para o João Marcelo. E o professor, hein? O professor Maurício Souza, a nota dele hoje, Daniel? Pois é, nós vamos aguardar a coletiva, ele vai explicar taticamente o que ele pensa, mas foi muito mal. Primeiro de manter o Titi no intervalo e depois substituí-lo aí com 10, 12 minutos. Eu posso dizer que ele é o principal responsável aí pela derrota. Nota 3 para o professor hoje. 3 para o professor Maurício Souza. E para a arbitragem do Vinícius Gonçalves Dias Araújo, hein, Daniel Rinaldi? A arbitragem não teve muito trabalho, né? Ela recebeu a ajuda do VAR. Então creio que o juiz hoje foi bem, não interferiu em nada. É muito complicado, né? Que lances sempre contra Palmeiras, Corinthians, é mais polêmico. Mas hoje não há o que questionar da arbitragem. Nota 7. Nota 7 aí para a arbitragem do Vinícius Gonçalves Dias. E a nota do jogo? Jogo de 5 gols, um jogo bem jogado, né? A gente não teve muito trabalho aí de disciplina. A questão do jogo para o torcedor do Guarani, a diferença para o Palmeiras é uma questão de postura, né? De desatenção, principalmente da zaga do Guarani contra o bom time do Palmeiras. Exatamente. O jogo começou bem no início do primeiro tempo até a metade. A mesma coisa no segundo. Depois que o placar definido, ficou aquele jogo modorrento, né? O gramado já também não ajudava. Então nota 6 para o jogo. Nota 6 para o jogo, e com a nota do jogo nós encerramos as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vou para mais um rápido intervalo e a gente volta para repercutir essa derrota do Guarani. Ainda tem a entrevista coletiva do Maurício Souza, placar ao vivo com os resultados dos estaduais. Hoje não deu pro programa, agora é pensar na próxima quinta-feira contra o Água Santa, neste mesmo Brinco de Ouro da Princesa. Canais Futebol Interior, Rádio Valinhos FM 87.9, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior.
Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de podermos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Intercap Brasil. Vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. 19 98989 3526. Futebol Interior, o portal de futebol do Brasil. Futebolinterior.com.br. Futebol Interior. Futebol! Estamos apresentando Fim de Jogo. Muito bem, estamos de volta no nosso fim de jogo aqui dos canais. Lucas de Souza. É isso aí, é o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Eu, Lucas de Souza, Albert Cavalcante e também Daniel Rinaldi, repercutindo aí a derrota do Guarani para o Palmeiras por 4-1. Galera aqui no chat continua falando com a gente, o Ariovaldo Júnior, Roberto César, também conosco a Vivi Vicente, desde o jogo contra a Ponte Preta também com a gente, um beijo pra Vivi Vicente, ela tá zoando aqui, né? Tá feliz da vida, hein? Um abraço, um beijo no seu coração. Um beijo pra Vivi Vicente. Tô aparecido, pra quem tava perguntando se tava aparecido, apareci, tá? Fui resolver alguns problemas técnicos, fisiológicos, se vocês me entendem. Ó, e o DL Santos perguntou se você tomou remedinho hoje. Viu? Ah, cara, contra o jogo do Guarani não tem jeito, né? Nós temos que o tomar, seu vício, né? O seu sufrício, né, Albert? O meu sufrício, né? Torcer pro Guarani, eu falo pra você, cara. Pessoalmente, eu vou falar que eu tenho um garoto, né, de 8 anos de idade, tenho 2 filhos, um de 18. Acabei perdendo para outro clube. E eu tenho um garoto de 8 anos e eu vou falar pra vocês, cara. Guarani, pra torcer para o Guarani, né, Rinaldi, nesses tempos, né, que o Guarani vem das vacas magras, é amor, né? Sim, né, é certeza. muito amor, muito. Então, é assim, torcer para o Guarani não é não existe, é amor, somente amor, porque o que faz o que faz a gente sofrer, né? É uma enormidade, né? Exatamente, mas assim, nós amamos o Guarani Futebol Clube. E independentemente qual divisão, na vitória ou na derrota, nós seremos sempre Guarani. Então, assim, nós vamos conectar, nós vamos brigar, nós vamos, né, brigar, lutar por os dentes, pela instituição em primeiro lugar, sempre pelo CNPJ e nunca pelo CPF, assim como outros que passaram à frente do Guarani, sempre o CNPJ. Guarani Futebol Clube é acima de tudo e acima de todos. Não existe pessoa maior do que a instituição Guarani Futebol Clube. Então, que, né, os que passaram, que estão por vir, né, tenham a certeza que o Guarani Futebol Clube, apesar de todas as suas dificuldades, existem por conta de nós torcedores. Nós passamos esse nosso amor, essa paixão, essa loucura vai passando geração por geração. É fácil, né, torcer, né? Tem muitos aí que é fácil torcer para o time que está ganhando, o timinho da moda, e torcer para times, né, como o Guarani Futebol Clube, meu amigo. Não tem jeito. A renúncia, muitos renunciaram, né? Muitos, eu falo isso por mim mesmo, vim da capital,
né? Vim para Campinas, né, em 2001, né? Então, assim, a renúncia, você ter aquele amor verdadeiro é muito difícil, por isso que eu falo para vocês. Hoje sempre Guarani. Hoje na sempre. derrota ou na vitória. HSG, como dizem os fanáticos torcedores do Bugre. E é isso, né, Daniel Reinaldo? É um sentimento de amor inexplicável. É um amor que transcende qualquer lógica, transcende qualquer racionalidade. Claro, né? Amor respeitando o espaço do outro. O pessoal ultimamente está fazendo esse amor pelo futebol algo totalmente banalizado, né? Quer justificar o amor pelo clube interferindo na liberdade do outro. Infelizmente vemos cenas lamentáveis em Pernambuco no clássico entre Sport e Santa Cruz, mas de maneira comedida, né, Daniel Reinaldi? Amor ao clube sim, violência jamais, que o futebol seja um ambiente de paz. Exatamente. O futebol está no nosso sangue brasileiro, assim como os argentinos, os brasileiros, os uruguaios, também os ingleses, eles são verdadeiros apaixonados pelo futebol. E claro, cada um de nós, seja da crônica esportiva, seja torcedores comuns, todos temos um clube do coração, um clube de verdade, a qual acompanhamos ao longo da vida. Eu costumo dizer que a única situação, a única coisa que um homem não muda na vida é o time. Muda de carro, de casa, de trabalho, de esposa, não é meu caso, claro, né? Mas até de sexo. Mas o time continua sempre o mesmo. E futebol realmente faz parte do nosso dia a dia. Claro que com seriedade, com transparência, colocando sempre o divertimento, o lazer e as emoções em primeiro lugar. Fizemos o jogo aqui, torcemos, tristes aí pela derrota, mas sabemos que faz parte do futebol e conhecendo o futebol, o Palmeiras é superior. Mas sempre respeitando o adversário, sempre respeitando os colegas que torcem aí para outro time, porque a vida continua. Todos nós temos família, filhos, pais, mães, que nunca deve ser colocado em segundo plano em relação ao futebol, né? Como que eu posso brigar com um semelhante devido a futebol? Nós temos uma rivalidade imensa aqui em Campinas, mas sempre nas quatro linhas, sempre na brincadeira, sempre na gozação. Jamais. Tenho amigos aí, pontepretanos, família, sempre nesse campo, nessa situação, né? E sempre nós, claro, tirando vantagem, que estamos 3 vitórias na frente aí e vamos continuar aí ao longo da vida, se tudo der certo. Mas se for o contrário também acaba fazendo parte. Isso é normal. Futebol tá no nosso sangue, tá na nossa vida, faz parte, mas sempre com respeito, principalmente ao próximo. É isso, essa é a mensagem a respeito acima de tudo. Estamos aguardando aí pela entrevista coletiva do técnico Maurício Souza. Assim que nós tivemos a entrevista, o nosso Bolacha nos sinaliza para ouvirmos as palavras aí do nosso professor Maurício Souza. Enquanto isso, vamos seguindo aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior, hein? Para você que quer ficar antenado em tudo que acontece no futebol brasileiro e futebol internacional, só no Placar ao Vivo do Futebol Interior, Placar ao Vivo atualizado em tempo real, com jogos de todos os estaduais. Eu disse todos os estaduais, como por exemplo o Carioca, né? Tivemos mais cedo o Sampaio Correia batendo o Bangu pelo placar de 3-1. A Portuguesa do Rio vai empatando com o Nova Iguaçu pelo placar de 0-0. E o Fluminense enfrenta o Boa Vista logo mais às 21 horas pelo Campeonato Carioca. No Campeonato Gaúcho, o Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas bateu o São José pelo placar de 1-0. E o Guarani do Rio Grande do Sul, né, bateu Pelotas pelo placar de 1-0. Jogam neste momento Internacional e Avenida 0-0. Pelo Campeonato Mineiro, Pouso Alegre goleou o Democrata de Governador Valadares por 4-2. O Itabirito ficou no 0-0 contra o Aimorés. E parece que o problema do Cruzeiro era treinador mesmo, hein, Alberti? Venceu mais uma, venceu bem, dessa vez o Berlândia por 3-1. Foi só o Diniz sair, hein, Alberti? O Diniz onde passa vai deixando difícil aí, né? Ô, Alberti, eu vou chamar até o Reinaldo pra essa discussão. Vai ser uma discussão legal agora. Todo mundo sabe, né, que antes da primeira passagem do Louser no Guarani em 2018, se eu não estou enganado, o treinador era o Fernando Diniz. Sim. Né? O Fernando Diniz, se eu não estou enganado, ele saiu do Osasco Audax e iria para o Guarani. Ficou quantos dias no Guarani, Alberto? Acho que ele ficou uma semana, 15 dias. Na realidade, ele começou a preparação, foram quase 20 dias. 20 dias. E aí, na época, ele recebeu o convite para treinar o Atlético Paranaense. Exato. Né?
Então, com menos de uma semana de trabalho, Fernando Diniz se demitiu, né? Deixou o Guarani. Estaria o Fernando Diniz pagando pelo que ele fez com o Guarani, eu vou falar pra você, viu, que praga de bugrino pega também, né? Mas deixando, né, que o Guarani, quando foi em busca, né, de outro treinador, até o Fernando Diniz disse, né, que seu auxiliar, né, da comissão fixa, que era o Humberto Louser, né, estava preparado para isso. Né, e deu no que deu. E o Humberto Louser segue com uma boa carreira, Exatamente. Técnico vencedor, né? Enfim, tá aí. Se não estou enganado, ele tá na Chapecoense. Ele se manteve. Não, o Jomar da Pouso tá na Chapecoense. O Humberto Louser, que tá de volta ao CRB, né? O Humberto Louser vai para sua terceira passagem aí no CRB. Eles passam, né? CRB, Daniel Paulista também faz, né? Eles são campeões estaduais, né? Como aconteceu até mesmo, né, de forma invicta, depois vem pro Guarani, aí aqui é a realidade aqui é tropa de elite, aqui a realidade é outra, né, meu amigo? E o Guarani Futebol Clube, hoje em dia, tem que ser cascudo, né? E até mesmo falando em treinador, assim, eu fiquei, pelo acontecido hoje, não só pela derrota, né, mas pelo que o técnico Maurício Souza fez, eu fiquei chateado né, ele vai explicar, né, quais são né, por conta de tirar o Titi, mas eu acredito que a resposta dele foi para preservar o atleta, né? Que alguém quiser apostar comigo aqui, eu aposto em uma pizza do Dadá. Foi para preservar o atleta, dessa forma, né? Que ele achou ali pelo lado que ele começou eu comecei ali pelo lados por conta dos ataques ali do Estevão ali, por conta da velocidade, o Márcio estava ali, né, cansado e não tem voltando de lesão, pá. Então acredito que essa seja a explicação, mas não pegou bem. E aí, Daniel Reinaldi, é mais ou menos assim? O Fernando Diniz, voltando um pouco, ele tá sofrendo o que deixou de fazer no Guarani na época que ele saiu para o Atlético Paranaense? Na realidade, eu sou um admirador aí do Fernando Diniz pela sinceridade dele. Ainda bem que ele deixou o Guarani, e como ele precisa de tempo para implantar a filosofia dele, a gente estava jogando a 2 até agora para subir esse ano, uns 7 anos para implantar a filosofia dele, né? E é incrível os contratos deles na faixa de R$1 milhão aí. Caro, hein? Os boleiros não gostam dele. Já tive a oportunidade de conversar com alguns aqui. A maneira que ele trata o jogador, ele joga toda a responsabilidade pro jogador como se ele não tivesse nenhuma culpa do que acontece numa derrota. É claro que não ia dar certo, né? E só algo engraçado para comentar do CRB. O CRB parece a portuguesa dos anos 80. Nos anos 80, contratava Candinho. Cai Candinho, entra Gali. Sai Gali, vai Candinho. O CRB é Hélio dos Anjos, Daniel Paulista e Louser. E assim vai sucessivamente esse ciclo. Ou, de vez em quando coloca um diferente aí, mas acaba voltando nesses mesmos personagens aí, né? E você vai ver que logo ele vai estar em outro clube aí de ponta, né? Ganhando aí o seu R$1 milhão com um empresário. É o futebol. É o futebol. Abraçando aqui o José Marcelino Fernandes, dizendo agora juntar os cacos e ganhar da Água Santa. Ele faz uma pergunta, né? Como ficaria o Matheus Regis, Isaac e Caio Melo, né? O Alan Santos ainda tá no Guarani. O Alan Santos, que tá no Guarani, mas ainda não conseguiu estrear, né, Albert? Reestrear, né? Ainda não foi inscrito, não tá na lista A. É ele que teve, né? Informações que ele teve a lesão ainda na pré-temporada. E um jogador experiente, né? Ele começou nas categorias. Ele começou, né? Foi revelado pela equipe do Santos. Veio da equipe do São Bernardo e não estreou. O que me preocupa muito foi o Isaac, né? Não estar no banco de reservas e também, não sei se por opção do treinador, né? E também o Matheus Regis, né? Que sentimos muita falta de um jogador experiente. E é isso, né? Vamos ver aí que tomara, né? Que estejam aptos para a partida contra o Água Santa e obviamente, né? Cada jogo, né? A história é contada, mas, né? Pensando no derby, gostaria muito do Matheus Regis, do Isaac num jogo dessa magnitude. Lembrando que a partida de 2023 no primeiro turno, o passe, né, o gol da equipe do Guarani, né, no empate do Bruno Mendes no último lance, ali foi um passe do Isaac, né, uma bola quebrada lá de trás, a zaga da Ponte Preta acabou se atrapalhando, o Isaac recebeu com a perna direita, né, acabou tocando ali pro Bruno Mendes fazer o gol do empate. Muito bem, abraçando também o Alexandre Cristiano, dando aquela cornetada, brincando, e isso é fundamental no futebol. O futebol precisa desse ambiente, principalmente o futebol brasileiro, né? Nós somos conhecidos por sermos um povo alegre, descontraído, desde que com o devido respeito, mas a brincadeira ela faz parte.
Estamos aí aguardando a entrevista coletiva do técnico Maurício Souza, seguindo aqui no placar ao vivo do Futebol Interior. Fiz esse parênteses para falar do Fernando Diniz. Eu estava no Campeonato Mineiro, agora vou de Minas Gerais, eu vou lá para Paraíba, Campeonato Paraibano. O Patos bateu o Alto Esporte por 3-2 e o 13 da Paraíba venceu o Botafogo no Clássico, 2-1 pro 13. Legal de campeonato estadual é isso, né? Esses confrontos regionais aí que abalam, né, as regiões, abalam os estados pelo Brasil afora. Campeonato Pernambucano, Maguari goleou decisão por 5-0, o Retrô bateu o Náutico por 1-0. Olho nesse time do Retrô que Guarani e Ponte vão enfrentar na Série C, hein? E o Petrolina empatou 0-0 com o Central. Campeonato Sergipano, América bateu o Guarani do Sergipe por 3-0 e o Confiança venceu o Lagarto por 4-0. Então esses são os resultados aí dos estaduais pelo Brasil afora. Tivemos também hoje a disputa da Premier League, né? Os campeonatos europeus também. Hoje tivemos a vitória do Tottenham sobre o Brentford por 2-0. O Manchester United perdeu mais uma, hein? Que fase que tá o United do Rubem Amorim, 2-0 pro Crystal Palace. E o Arsenal do Mikel Arteta, o Manchester City do Guardiola. A gente tá falando de Maurício Souza, torcedor do Manchester City. Só abrindo um outro parênteses aqui, galera. 5-1 pro Arsenal. 5-1 pro Arsenal hoje contra o Manchester City. A crise está instaurada de novo lá pelos lados do Etihad Stadium, lá pelos lados do Manchester City. Tá vendo, Albert? Não é só o Guarani que perde de goleada. E depois que o homem separou, hein? O homem tava ruim. Depois que o homem separou, hein, meu amigo? É verdade, é verdade. Mas separou, esse foi o principal resultado desse final de semana, né? Pois não, Albert, informação que o Guarani Press, né? Perfeito. Acaba de informar agora, público em renda. Olha vergonha isso aí. Temos em primeira mão aqui nos canais de futebol e interior. E para repetir para a galera, né, o bordeiro do jogo, 9.256 o público total, para uma renda de 503.570. Albert, só título de curiosidade, quanto que o Guarani ficou devendo para a empresa, né? Aliás, essa empresa era do quê? A responsável pelo traslado, hotel? Isso, e como o Guarani fez, a Inter de Limeira também, né? Ela recusou, né? Ela teve também, né? Mas aí a Inter recusou mandar o mando de campo para outro estado contra o Palmeiras. Isso, seria a mesma. E se eu não estiver enganado, depois do jogo contra o Corinthians, o Palmeiras enfrenta exatamente a Inter de Limeira no Paulistão. Como o Guarani fez, né, no Campeonato Brasileiro 2022, se eu não me engano, contra a equipe do Vasco, né? Quando levou o mando de campo, né? E acabou ali, né, vendendo o mando de campo. O Guarani acertou no mês de novembro, na última semana do mês de novembro, quando o Guarani estava ali, né, aquele famoso cai não cai, mas já estava ali, né, já decretado o rebaixamento do Guarani Futebol Clube. O Guarani recebeu ali, né, um montante de 800 mil, né, mais ou menos 400 mil, 500, 600 mil. E acabou ali, né, acertando para o Campeonato Paulista, mas o erro foi não ter, né, comunicado ao seu torcedor. Né, o Guarani insiste em ter esse ato, né? Quando precisa, vamos lotar o Brinco de Ouro. Vamos fazer aí, vamos lotar, encher a nossa tábua. Aí falta essa comunicação. Se Oxalá com nós, a comunicação, né, do Guarani, avisa agora o borderô, né, da partida, imagine só com o seu torcedor, né? Então, né, aquela, né? E entrando, né, o que o Guarani fez, né, amarrou os trâmites, né? Ali o Palmeiras, né, devolveu a quantia, né, uma quantia de 400 mil, se eu não me engano. O Guarani pegou uma quantia um pouco maior. E agora, né, entra na justiça. Então esse valor de 800 a 1 milhão aí, né, no total aí, vai virar aí 3 conto. 3 mil quilos de picanha pro Guarani se virar. Então, tá bom, né? Então, é a brincadeira, o barato saiu caro. Então né? Esses 500 mil de hoje não dá nem pra sair. Não, e outra, por mim, eu não, assim, eu tinha mantido, né? Eu tinha mantido o jogo lá, pra acontecer o que aconteceu, eu tinha mantido. Muito bem, e aí, Daniel Rinaldi, mais de 500 mil reais hoje, né? O bordeiro do jogo, tem toda essa história, né? Esse problema que o Guarani vai ter que enfrentar também para poder pagar essa empresa que entrou na justiça pelo não pagamento, a mudança desse mando que seria em Londrina. Segundo informações aí até mesmo do futebol interior, o jogo não foi para Londrina até por uma questão de segurança. A polícia acabou não cogitando a possibilidade de jogar em Londrina porque a entrada, né, das duas torcidas seria para o mesmo lugar e poderia gerar confusão, gerar briga. Infelizmente aí cai de novo naquela situação que nós colocamos há pouco, da violência no futebol. É algo que não pode mais acontecer. Essas pessoas que vão em estádios de futebol para brigar, não tem mais, né? Não dá mais pra gente aceitar esse tipo de coisa.
mas fica agora uma dívida grande para o Guarani resolver no momento aí de recuperação judicial, o Guarani tentando se livrar dos seus credores, dos seus devedores, no bom sentido, tentando pagar, né, quem está devendo, e aparece mais esse grande problema aí para resolver. Exato. E na realidade nós nunca vamos saber exatamente a verdade, o que aconteceu, o porquê de contrata, descontrata, aí assim vai. 500 mil, nossa, é muito dinheiro. Porém, o que vai entrar realmente para os cofres? Tem que ver o gasto com a iluminação, gasto com a arbitragem, que realmente vai ter de lucro para o Guarani essa partida. Então precisa ser realmente investigado. Mas é isso, né? O Guarani contratou até o Rubens Barrichello aí para sair agora o borderô 40 minutos depois que acaba o jogo. É incrível, né? São coisas que só acontecem com o Guarani, com a Portuguesa. Aconteceu com o Botafogo, mas o Botafogo deu uma acertada lá agora na gestão, na administração. Um comentário sobre torcida. Nós estamos falando aí, né, sobre torcer para um time, ter um time do coração, um time da cidade. Eu comecei a ministrar aula em 99. Em 99, os 2 clubes de Campinas estavam na Série A do Brasileiro. E realmente, saudade dessa época, pois não? é. E fizeram aí, o Guarani ficou em 8º, jogou contra o Corinthians com 3 grandes jogos, e a Ponte jogou contra o São Paulo. Ambos venderam caro a derrota. E nessa oportunidade, eu sempre pergunto para os meus alunos sobre futebol e qual time torce. E trabalhando aqui em Campinas, nos colégios, de 1 a 5 alunos torciam ou para o Guarani ou para a Ponte. Fazendo essa mesma pergunta hoje em 24, 25, é 0 a 1. Hoje cresceu muito os times da Europa e, claro, né, os clubes da capital e o Flamengo e o Botafogo agora no Rio de Janeiro. Ou seja, está sobrando nós, torcedores da antiga, na faixa de 30, 40, 50 anos aí. Quiçá a gente consegue fazer os filhos torcer para o nosso time. Graças a Deus eu consegui isso, né? Meu filho, bugrino, um dos maiores bugrinos aí que eu conheci, ia muitos jogos mesmo sem eu. Mas tá diminuindo. Por quê? Devido às más administrações, devido aos resultados. 3ª divisão, jogar novamente. Vai jogar contra o Retrô, com todo o respeito ao Itabaiana, Retrô. Confiança, não faz Anápolis. sentido, né? São 15 anos já sem jogar uma Série A. É muito tempo. Então, claro, isso afugenta os torcedores. E em breve nós vamos ser igual ao São Caetano, Portuguesa Santista. Vai sobrar os torcedores aí da antiga. Porque nada se faz para recuperar o torcedor do amanhã. As administrações só pensam nela. Só pensam na mesquinharia. Então é difícil. Por isso que fala-se muito na SAF, que também não é a solução de todos os problemas. Mas uma SAF séria, organizada, é de se pensar. É claro, né, se todo mundo virar SAF, é só um que vai ser campeão. Mas a administração séria, que tem hoje o Mirassol, que quem é Mirassol, com todo respeito à cidade em relação a Campinas, né? Novo Horizonte, 50 mil habitantes. Mas em termos de administração, dão de goleada nos clubes aqui de Campinas, os 2 clubes. E você chamou atenção para esse Campeonato Brasileiro de 99, né? A Ponte Preta terminou em 4º colocado, com 10 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. E o Guarani terminou em 8º, com 10 vitórias, 3 empates e 8 derrotas. Nas quartas de final, na época, né, o regulamento previa que os times que vencessem 2 jogos avançariam. Em caso de uma vitória de um time e uma vitória do outro, ou uma vitória de um time e um empate, ou 2 empates, teria um 3º jogo aí pro desempate. Corinthians e Guarani empataram o primeiro jogo 0-0, depois o Corinthians venceu o segundo jogo por 2-0 e houve uma terceira partida, um empate por 1-1. Veja só como o Guarani vendeu cara essa classificação para o Corinthians nas quartas do Brasileirão de 99. O Corinthians avançou, passou pelo São Paulo e depois venceu o Brasileirão contra o Atlético Mineiro. Já a Ponte perdeu para o São Paulo o primeiro jogo 3-2, venceu o segundo jogo por 2-1 e depois perdeu o terceiro jogo por 3-2. E um detalhe interessante, Ponte Preta jogou em casa 2 desses jogos, né, porque fez uma campanha melhor que a do São Paulo. O São Paulo terminou em 5º colocado e a Ponte terminou em 4º. Era a força aqui dos times de Campinas no Campeonato Brasileiro da época, né? E não é uma época lá muito antiga, não. Estamos falando aí do início, final dos anos 90, início dos anos 2000. Um detalhe, Lucas. Não muito longo. Vai lá, Daniel. Um detalhe nesse jogo, nas quartas de final, o Guarani contra o Corinthians. Primeiro jogo, 14 de novembro de 99, 0-0 aqui no Brinco de Ouro.
Aí o Guarani foi jogar lá no Morumbi, perdeu o segundo jogo 2-0, e no terceiro jogo, claro, era difícil, mas precisaria ganhar de 3-0. Porém, logo no início do jogo, o Guarani já abriu 1-0, gol de Marcinho, coisa assim, de 5 minutos de jogo. Passou alguns minutos, saída de bola, pênalti para o Guarani. O Guarani poderia abrir 2-0 ali, seria, né? Não que ganharia o jogo, mas estaria encaminhado aí para uma vitória por 3-0. E o Marcinho estava jogando muita bola naquele campeonato. O Marcinho, um ponta direita baixinho, tinha uma deficiência, se recuperou, ele ajeitou a bola. Quando eu vejo Marcelo Souza, zagueiro que veio no ano anterior da Ponte Preta, subiu com a Ponte em 97, o Guarani trouxe, saiu o Marcelo Souza, atravessa o campo, não, eu vou bater o pênalti. Na hora eu olhei ali, com o Dida no gol, aí, né, o resultado é esse, né, o Dida já tinha pego vários pênaltis, depois ele pegou mais 2, o Raí, nas semifinais aí, o Dida pegou o pênalti, um contra-ataque, gol do Corinthians, Luizão, Guarani eliminado. Detalhes do futebol. Nuances do futebol, né? Que mudam a história de uma partida, mudam a história de um campeonato, mudam a história de um clube, né? Mudam a história de um time, sem sombra de dúvida. Estamos aguardando ainda a coletiva de imprensa do técnico Maurício Souza. O Abel fala pra caramba também. O Abel é conhecido por falar e não falar pouco, né? Céu. Nossa, eu queria saber o teor, que ele fez caras e bocas aí com umas respostas aí. Queria saber o time teor, dele né? ganhou de 4-1. E ele continuou né? reclamando, continuou brigando com a equipe de arbitragem. O Abel Ferreira, ele é um grande treinador, já se provou aí. Inclusive ele disse que esse ano é o último ano que ele trabalha no Brasil, né? Deve voltar para o futebol europeu Será, em 2026. Não sei, né? Não sei. Tem gente que fala que vai mudar de time, vai mudar de cenário. Na sua opinião aí, Albert, nada como um pix maior do que o outro para mudar a opinião de alguém? Ou você acha mesmo que o Abel Ferreira vai para outros rumos aí, para outros clubes? Ele vai eu acredito que ele tem que ir pra Premier League, né? Porque ele disse lá que o Klopp, né? Esse homem acabou de sair daqui, o Klopp aqui ganhou, nós ganhamos, né? Minha comissão técnica ganhamos mais títulos que eles. Que o próprio Klopp, né? Exatamente. Então, se eu sou ele, né? Pra provar a teoria de tudo isso, né? Que ele prega, eu tentaria a Premier League, né? Mas acredito que ele vai embora, sim. Posso falar? Diga. Analisando o cenário da Premier League, para mim o Abel dentro da Europa só se ele for para Portugal ou para Itália. Não. Na minha opinião, Premier League, apesar da Premier League ser Manchester City o espera. Apesar da Premier League ser um cenário que gosta de trazer portugueses, o Wolverhampton é treinado por Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians, do Flamengo, né? Teve todo aquele problema com a sogra dele, né? O nosso Vitor Pereira. Que ela esteja bem. E hoje treina o Wolverhampton, que antes era treinado por outro português também. Mas eu vejo o Abel Ferreira voltando para Portugal, seja para treinar o Porto ou o Braga, que foi o time da onde ele veio. Inclusive o Abel Ferreira tem uma história bem legal antes dele chegar no Palmeiras, né, em 2020. Ele eliminou o Jorge Jesus, né? Jorge Jesus, que tinha acabado de chegar no PAOK da Grécia, e o time dele... na verdade, o Abel treinava o PAOK, o Jorge Jesus no Benfica, e o PAOK do Abel Ferreira foi lá e conseguiu eliminar o time do Jorge Jesus, que tinha acabado de sair do Flamengo, fazendo aquela grande temporada em 2019. Falando em Jorge Jesus, Flamengo, né, na Supercopa, né, hoje foi Supercopa do Brasil, deu jogo Flamengo. Quase que foi cancelado em decorrência da chuva, né? Então, você sabe, né, 3-1 pro Flamengo, o Flamengo campeão da Supercopa. Com 2 gols do Bruno Henrique e um do Luiz Araújo. E pra você ver, né, o Botafogo, será que o Botafogo perdeu forças? Teve todo esse problema da saída do técnico Arthur Jorge lá pro Al Saad do Catar, né? Botafogo ainda procura por um treinador, ainda tá procurando aí por um novo comandante. Enquanto isso, o Flamengo comemora mais um título juntamente ao Felipe Luiz, hein? Quem diria? Lembra do Felipe Luiz como jogador, Albertinho? Ele é bom jogador, né? Bom lateral esquerdo, né? Na época que ele jogava na Atlético de Madrid? Atlético de Madrid, cara. Né? Vamos ouvir a entrevista coletiva do técnico Maurício Souza. Mas até o momento, poucos jogadores meio-campistas, articuladores, referentes de referência ali no meio de campo. Para você, falta esse jogador? Eu perguntei até para o Bom Amaro há pouco tempo, ele disse que o Anderson Reis e o próprio Isaac poderiam fazer essa função, mas o Anderson ainda está vetado pelo departamento médico. Hoje, o Isaac também não participou do jogo. Falta no seu elenco, é escasso este meio articulador, e para você é importante ter esse jogador no seu time?
Sem dúvida nunca é importante, né? Todo bom jogador é bem-vindo, mas você mesmo falou, nós estamos sem o Anderson Leite, que no primeiro jogo sofreu uma pancada na panturrilha e fez uma lesão, o Isaac. Já no jogo contra o Mirassol, estava sentindo, a gente optou em poupar, mas infelizmente ele não teve condições para ele, o Matheus Regis também com uma pancada no joelho, o Caio Melo também com uma pancada na panturrilha, que também fez uma lesão. Né? E aí é por isso que eu falei aqui na primeira pergunta que existe todo um jogo que vocês desconhecem, que nós temos que estar tentando dar um jeito. Hoje foi um lateral esquerdo que eu achei que entrou ali na situação de 10, não é a dele, mas achei que ele fez um jogo bem honesto, um jogo que nos ajudou ali, pressionando e se movimentando bem. É claro que não é a posição dele, não tem muita rotina dele, mas infelizmente nós estamos com algumas situações por conta de algumas lesões que nós tivemos durante a competição, né? Mas assim, eu acho que o Cauê nos ajudou, deu a parte dele, foi até onde estava. Ele até agora tinha feito 10, 15 minutos de jogo contra o Mirassol, não tava jogado, né? No final era natural que ele cansasse. Mas se vocês me permitem, eu quero exaltar o comportamento da minha equipe, tirando os erros, isolando os erros que nós tivemos, uma equipe que pressionou, que teve mais posse de bola, que conseguiu chutar no gol do Palmeiras, que tivemos uma chance de empatar o jogo numa cabeçada do Luiz, ainda no primeiro tempo, que ele foi muito infeliz no movimento dele, que se ele faz um movimento contrário, talvez ele tivesse acertado o gol, foi muito dentro da área, enfim. E nós jogamos contra o Palmeiras, né? Nós jogamos contra uma equipe que nos últimos 6, 7 anos tem 2 títulos sul-americanos, tem 2 títulos brasileiros, enfim. É uma equipe extremamente forte e eu volto a falar. Eu acho que o ponto diferencial do jogo foram os erros técnicos que não tivemos e não táticos. Então, a gente sempre corrige, né? Nós vamos ter os vídeos de correção, a gente vai ter as palestras, vamos para o campo para tentar ajustar. Mas se a gente for... O gol que mais me chateia hoje foi o primeiro. O primeiro gol é um gol que me chateia, porque a gente falou no treino da véspera. Toda vez que o canto é batido de perna aberta, ou seja, o canhoto vai bater do lado esquerdo, a defesa tende a andar um pouquinho mais para frente, a gente tira o primeiro homem da trave, porque ganha mais um bloqueador, porque a gente sabe que essa bola tende a vir mais aberta, né? E eu falei com eles que o Veiga, mesmo ele sendo canhoto, ele é capaz de bater uma bola fechada, para que a gente não andasse tanto. E a gente andou, mais do que deveria ter andado. Então ele conseguiu cabecear entre o Justin e o Rafael. Claro, quem conseguiu cabecear foi o Richard. Numa bola muito bem batida, no mérito dos caras, mas que a gente avisou, a gente sabia que poderia acontecer. Então nós tínhamos que estar mais precavidos ali. Os outros 2 gols, e o primeiro gol, é uma bola que está controlada no nosso pé, a gente entrega um canto para ele e sai o gol. A bola está no nosso pé, a bola era do Titi, jogar em 2 tempos, controlar a bola e jogar como a gente tem feito. Né? E os outros 2 gols foram gols que a gente perdeu a bola muito próximo ao nosso gol, não foi um erro, como eu falei, sem querer responsabilizar ninguém, mas não foi um erro de estrutura tática, onde você viu uma linha andando para trás de forma errada, saindo numa bola descoberta, enfim, foi um erro que nós erramos o passe. Eles acabaram aproveitando esse momento. Mas a gente tem muita coisa a acertar, né? E é claro que com a semana nós vamos acertar. Não tem a menor dúvida que nós vamos tentar acertar. Já no jogo contra o Mirassol, né, respondendo a sua pergunta, eu acho que a gente cometeu um pouco mais de erro tático. O primeiro gol é um erro que a gente não tem a cobertura, uma bola que entra rasteira, que passa entre o Lucão e a trave, não pode passar. E os outros 2 gols foram gols que a gente demorou a vir para o rebote, para a segunda bola, a bola que bate, rebate, bate, rebate. Então faltou um pouquinho também de sorte. Eu sei que a sorte acompanha a competência, a gente tem que ser mais competente, mas tá no futebol. No futebol também acontece isso. Eu queria saber um pouquinho mais sobre a situação do Renan Bernabé. Saiu a notícia que ele está sendo negociado por não ter agradado, por não estar nos planos, e ele foi utilizado para explicação dessa situação. Isso é uma situação que quem vai poder falar melhor para você é o Pastana, é o presidente. O Renan realmente tem algumas propostas, algumas sondagens, e aí o clube está tratando disso, o que foi me comunicado. Ele não está fora do elenco ainda, mas tem essa situação e eu realmente não sei te dizer em que pé está isso, entendeu?
Foi, eu falei que... Exatamente. Você falou do entendimento. Como é que trabalhar com essa saída focada? Como que se discutiu essa possibilidade de repente de passar no corredor, uma bola mais longa? Como que se discutiu isso com ele? Qual que é a ordem que vem do banco de para como a gente vai tratar? Se você pudesse falar um pouquinho também a respeito dessa alteração do Luiz Cauê naqueles passados, você falou sobre o João Pedro com a redução de meio. Também pode. Pensei. O tempo que a gente tem para trabalhar, né, a gente tenta sempre fazer as saídas de pressão, né, a gente tenta preparar, construir, preparar e para finalizar. É como eu divido as fases do campo. Mas eu dou autonomia total ao jogador. Eu não tenho essa coisa de você não pode fazer a longa. Muito pelo contrário, é uma coisa que eu cobro muito a minha equipe, é que a gente faça movimentos de rupturas para que a gente possa sair também na longa, porque a partir do momento que você começa a diversificar o teu jogo, você cria dificuldade na defesa adversária. O problema é quando ele já sabe como você vai fazer, fica muito fácil dele marcar. No segundo gol, a gente teve várias oportunidades, ou de fazer a longa ou de jogar para frente. A gente optou em jogar para trás. É uma coisa que a gente está tentando construir, é uma coisa que a gente está tentando com pouco tempo de trabalho, com pouco tempo de dia a dia, porque acaba o jogo agora. A gente tem regenerativo, a gente tem, né, as 48 horas que a gente quase não vai para o campo, não posso fazer muita coisa porque é um desgaste muito grande. E a gente tem a véspera do jogo, onde o meu trabalho também ele é bem reduzido. Então a gente está muito nessa sala aqui. Nessa sala aqui tem a sala de vídeo. A gente passa muito, e eu conto com a expertise do jogador em entender o momento. Eu gosto de que o jogador entenda em que momento ele tem que fazer a curta e em que momento ele tem que fazer a longa, muito mais do que na minha fala. Porque eu não estou lá dentro. Né? E como eu te falei, o tempo que nós temos para responder a tua pergunta de como nós estamos construindo isso é muito pouco. Mas nós trabalhamos isso durante boa parte da pré-temporada. O que falta para a gente é entender, nesse momento eu faço a longa, tiro o meu time, porque eu não quero chutão só, eu quero que faça uma longa direcionada e que a linha possa subir e se comprometer em defender o corredor central e se postar. Porque é uma bola que está sendo brigada, está sendo discutida ali, é melhor que a gente discuta ela lá na frente do que na minha baliza. Enfim. Mas o tempo é muito pouco. Infelizmente, como eu falei no início aqui, tecnicamente eu acho que nem no jogo contra o Mirassol, nem hoje, eu tinha falado isso para eles, eu acho que fez uma partida tecnicamente abaixo. No Mirassol nós já mudamos um pouquinho a estratégia de marcar no primeiro tempo um bloco mais baixo, por conta do desgaste muito grande, a gente talvez não conseguisse o jogo todo pressionando como nós conseguimos hoje. Então a gente está tentando usar estratégias jogo a jogo, né? Pensando no jogo de hoje, já pensando no jogo da próxima. Agora eu não sei, desculpa, eu não sei se alguém vai fazer essa pergunta, se falta alguém me perguntar, mas eu acho incrível que ninguém tenha tocado num pênalti absurdo, que foi o pênalti no Cauê. Quem já brincou de futebol, quem já tomou algum esbarrão na perna de apoio, sabe, eu não sei quem foi o atleta do Palmeiras, agora me fugiu o nome, sabe que o joelho dele toca no pé de apoio do Cauê, que é o pé que ele vai botar para apoiar e chapar a bola de perna esquerda, mas qualquer um sabe disso. Qualquer um vê isso. Não é possível que o VAR e que o árbitro nem foi no VAR. Ele nem foi chamado para ir no VAR. Talvez, é um absurdo. E assim, ninguém fala, mas você ia ganhar o jogo, não era um pênalti, estava 3-1 o jogo, era o momento que a nossa equipe tinha subido de produção. Eu tinha um pênalti ao meu favor, poderia fazer o 3-2 e o jogo pode mudar, a história do jogo pode mudar. Né? Então, assim, eu não vejo ninguém falar. No primeiro momento do jogo, o Gustavo Gomes fez uma falta no João Marcelo, numa bola que ele rouba e ele vai em direção à linha lateral. O Gustavo Gomes era o último homem, não quero vermelho, mas era uma falta clara de amarelo. E ele não pendurou o Gustavo Gomes. Ou seja, tu pendura o zagueiro adversário com 5 minutos, 6 minutos de jogo, o jogo ainda estava 0-0. E na sequência ele deu uma falta. Eu não estou chorando, não costumo falar de arbitragem. Agora, aquele lance não ir pro VAR, não ter uma revisão fidedigna. Quem avaliou, achou o quê? Que o Cauê trançou as pernas porque ele quis trançar as pernas? Eu estou correndo, o cara, qualquer esbarrão na minha perna, ela vai bater na minha outra perna. E eu estava lá dentro agora vendo 500 vezes o vídeo, e é muito claro que ele tem um toque por trás, não é por cima, não é empurrão. E que quando ele vai botar o pé de apoio, não tem, porque está trançando na perna de esquerda dele. E eu não vi ninguém falar isso. Isso me chateia muito, porque eu acho que tem que ser direitos iguais. Eu não estou aqui reclamando, achando que a arbitragem ela foi responsável pelo resultado, mas para mim é um absurdo o VAR não ter chamado o árbitro, pelo menos para conferir, porque, com todo respeito, um garoto de 11, 12 anos que joga bola daria esse pênalti, porque sabe que ele foi tocado na perna de apoio dele no momento que ele ia apoiar a perna direita para fazer o gol com a perna esquerda. Só queria desabafar, não sei se tem mais perguntas.
É absurdo, o pênalti é absurdo. É absurdo. Para mim, maldoso não dar o pênalti daquele, não tem ido no VAR. Para mim, maldoso. Para mim, não tem o que explique. Obrigado, gente. Desculpa alguma coisa. Valeu. Muito bem, tá aí a entrevista coletiva do técnico Maurício Souza de antemão. Pra mim não foi nada. Pra mim não foi nada. Acho que o Maurício Souza, de certa maneira, usou isso como fundo pra apagar o péssimo jogo que o Guarani fez. Questão de posse de bola, questão de pressão na saída de bola do Palmeiras, que é uma coisa difícil de se aplicar. Gente, o Guarani não teve a postura necessária pra pelo menos competir com o Palmeiras. Teve sim momentos assim de maior volume, mas eu não lembro uma defesa que o Everton fez. O mais legal mesmo, mais legal mesmo, cortando um amigo, professor, quando ele falou, isolando os erros, foram 4. Né, foram 4 bolas na rede do Guarani. Isolando erros, que foram 4, né, ou cruciais, né, deu uma de Fernando Diniz agora. Não, a gente falava dele, né? Verdade. Meu Deus, e outra coisa, hein, ninguém perguntou do Titi. Alguma coisa errada não está certa. Da raia. Alguma coisa errada. Não perguntaram do Aí Titi. sabe o que vai acontecer? Durante os programas da semana, aí vão falar pra caramba do Titi. Exatamente. Mas sem a visão do treinador. Exatamente. Porque exatamente. Aí faltou a pergunta sobre o Titi. Né? Sobre o sistema defensivo. O que ele achou do sistema defensivo hoje. E o porquê da saída do Titi. Né, após o gol do Palmeiras. Essa era a pergunta que valeria 1 milhão. Algo a destacar dessa entrevista coletiva do Maurício Souza, tirando o fato que ele deu uma passada de pano pra exibição ruim do Guarani hoje contra o Palmeiras, Daniel Rinaldi? Exatamente. Ele fez o de praxe que a grande maioria dos treinadores faz. Tira a responsabilidade do jogador, não tirando o erro individual, tem que olhar também o mérito e a qualidade do Palmeiras. E realmente ele quis desviar o assunto, que nós vimos o lance aqui na hora, realmente não foi nada. E realmente ele fugiu aí de polêmicas para o lado dele. Ele quis contornar a situação. Não, o Palmeiras realmente é um adversário bem difícil, nós vamos trabalhar, embora não tenha tempo, só tenha um regenerativo, eu não posso fazer nada, não posso vir no campo, mas vamos analisar. Aquele velho discurso, aquele velho jargão do futebol, né? Que comprou porque sempre. Quis. Comprou porque quis, não tem garantia. Já diria meu amigo Hashixing Xingolome. Quando ele foi, né? Quando ele aceitou vir pro Guarani Futebol Clube, meu amigo, aqui é o calendário, Campeonato Paulista, 16 rodadas, vai ser um encavalado na outra, 12 rodadas, desculpa, não por 16, estou chegando na final. Vamos 16 chegar. rodadas, é um jogo encavalado no outro. Vou trazer jogadores aí de, não sei, quer o leite tipo A, só tem o C, vai se virar, você quer? Não, aceito sim. Aí agora, chega agora, comprou porque quis, não tem garantia. Tá certo, disse Albert Cavalcante. Algo a mais a complementar, Daniel Rinaldi? Basicamente é isso, né? Espero que realmente ele tire lições desse jogo para o próximo. Ele realmente comprometeu o time, primeiro na escalação do Titi, e segundo, ao substituí-lo aos 12 minutos, jogando aí para a torcida. E aquilo, né? A imprensa teve a oportunidade de fazer o questionamento agora. Agora, durante a semana, vão repercutir isso e fazer várias conjecturas e aí criticar ainda mais o trabalho dele, que foi ruim, mas deviam ter perguntado, já que por livre e espontânea vontade ele não falaria. Daniel Rinaldi, uma ótima semana para você, uma boa segunda-feira. Seu destaque final aqui no nosso final da nossa transmissão. Destaque final, grande vitória aí, merecida do Palmeiras. Esperamos que o Guarani aí junte os cacos e possa fazer um grande jogo contra o Água Santa, recupere aí 3 pontos. São 3 jogos decisivos aí, como o nosso amigo Albert comentou. Água Santa, Ponte e Velo. Esperamos aí no mínimo 7 pontos para que o primeiro objetivo seja alcançado, que é a permanência aí na Série A. Albert Cavalcante, o seu destaque final aqui no nosso fim de jogo. Mais uma vez agradecendo a nossa grande audiência dos canais Futebol Interior, rodada dupla hoje, hein? A vitória da Ponte Preta e a derrota da equipe do Palmeiras. O Guarani, que com essa derrota está na segunda colocação do Grupo B, né? Mesmo com a mesma pontuação da equipe do Santos, mas por conta do saldo de gols, né? O Guarani está na segunda colocação. A próxima partida, nada mais nada menos, será no dia 6 de fevereiro, ou mais conhecido também como Dia do Pagode, quando caiu o pagamento, a partir das 19h30. Assim espero, né, no meu caso. Guarani enfrenta o Água Santa dentro do Brinco de Ouro da Princesa, lembrando que o Luan Dias hoje comeu a bola, hein?
A Ponte É, ganhou e o Luan Dias que esteve no Guarani exatamente, joga ano muito, passado. hein? Joga muito, é bom jogador. Tomara ele aí que, né, ele não jogue nada, né, e o Guarani consiga aí galgar passos maiores. E o meu destaque final é esse, que, né, o Guarani, né, assim, junto com os torcedores, tem um pouco mais de... A realidade é essa, acho que nós nos empolgamos demais pelo começo do Guarani, mas lembrando que já chegamos à metade do campeonato, né? E faltam apenas alguns jogos para ser concluído, que é o primeiro objetivo, que é se manter na Série A1 do Campeonato Paulista. Lembrando que o Campeonato Brasileiro, né, o Guarani foi rebaixado e uma equipe totalmente reformulada, e tomara que essa sapatada que o Guarani tomou em casa sirva de lição. Como disse o professor, né, sirva que o Guarani não cometa os mesmos erros infantis como foi cometido na partida de hoje. Antes da nossa ficha técnica, vamos para o comentário final aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o comentário final. Lucas de Souza. Albert Cavalcante, professor Daniel Rinaldi, amigos aqui do Futebol Interior. Hoje foi um choque de realidade para o time do Guarani. Como bem colocou há pouco o Albert Cavalcante, o torcedor do Guarani, quem acompanha o Bugre nesse Campeonato Paulista, talvez tenha se iludido um pouco com as boas exibições até o momento. Mesmo quando perdeu para o São Paulo, ou mesmo acabou derrotado para o Mirassol na última rodada, o Guarani demonstrou um bom futebol, um futebol de um time concentrado, de um time que realmente pode brigar por algo a mais. Só que hoje veio o primeiro choque. E logo no começo do jogo, com 12 minutos, o time do Guarani já perdia por 2-0. Faltou talvez um controle maior, tem a dificuldade do campo, a gente sabe, mas individualmente falando, o Guarani não funcionou como deveria. E o resultado disso foram 4 bolas na rede do Bugre contra apenas uma na rede do time palmeirense. Resultado muito justo no Brinco de Ouro da Princesa, Alberti. E saber competir, né? O campeonato do Guarani é o campeonato dos 12 pontos. O Guarani, nesse momento, o Guarani é o segundo colocado do Grupo B, com 7 pontos, né? Por conta do saldo de gols, acabou perdendo essa colocação. E o campeonato do Guarani é esse, 12 pontos. Agora o Guarani precisa colocar a cabeça no lugar, e lembrando, na próxima partida contra o Água Santa, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, a partir das 19h30, com a cobertura total dos canais Futebol Interior. O campeonato do Guarani é esse. Nós teremos Água Santa, o Derby e Velo Clube. Dentro dessas partidas, o Guarani precisa urgentemente, obviamente, atrás do seu objetivo, que é a permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Daniel Rinaldi, o Guarani tem esses próximos 3 jogos a fazer. Velo Clube, Água Santa e Ponte Preta, não é nessa ordem, né? A ordem certa é Água Santa, Ponte Preta, o Derby e também o Velo Clube. Desses 9 pontos, acho que 7 pontos no mínimo aí para tentar, primeiramente, ficar na Série A1 do Campeonato Paulista e quem sabe galgar passos maiores buscando uma possível classificação. Exatamente. É pensar primeiramente no jogo do Água Santa, recompor aí o time, fazer uma análise e jogar com muita vontade e disposição, eliminar os erros que foram cometidos hoje, e 3 pontos são fundamentais para o Água Santa. Aí sim, pensar no derby, que é um campeonato à parte, não há favorito, mesmo o jogo sendo em qualquer estádio, é um jogo imprevisível, é saber jogar o derby. Eu imagino que o Maurício já está a par de como é esse clássico. E depois o jogo contra o Velo. Aí sim, 7 pontos aí no mínimo são aceitáveis. 9 é o melhor dos mundos. E com a fala do Daniel Rinaldi, encerramos o comentário final, que você acompanha logo na sequência o corte aqui no nosso YouTube. Agora um teaser para as redes sociais. Comentário final. Desconcentrado, fora de foco e também fora da sua eficiência mostrada nas últimas rodadas aí do Campeonato Paulista. Esse foi o Guarani diante do Palmeiras. Tomou 2 gols logo no começo do jogo, o time se desajustou, em outra saída de bola errada tomou o 3º. A coisa poderia ter mudado com o gol do Denis Júnior. Todavia, entretanto, um pênalti aí dito que o Vinícius Cauê sofreu, dito aí na entrevista coletiva para o Maurício Souza. Ninguém aqui da nossa equipe viu isso. Talvez o Maurício tenha utilizado isso como pano de fundo para má exibição que o Guarani fez contra o Palmeiras. Agora, sem tempo para lamentações, é juntar os cacos, montar o time, acertar essa escalação e vencer o Água Santa na próxima rodada, pensando no derby e depois contra a equipe do Velo Clube. 3 jogos fundamentais, 7 pontos para, além de se salvar de qualquer risco de rebaixamento, buscar um objetivo maior, quem sabe uma classificação às quartas de final. Comentário final.
E com o comentário final, damos por encerrada a nossa jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Na direção executiva de Elcio Paiola, direção comercial de Giovanni Paiola, Paiolinha, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de esportes é dele, Carlos Corsato. Hoje na mesa técnica mais técnica do Brasil, ele, Eduardo Bolacha, lá na Rádio Valinhos FM 87.9, o presidente Wagner Faneco, equipe técnica mais técnica do Brasil, da Maila Siqueira e Felipe Carvalho. Num oferecimento, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Pensou em comprar carro? Pensou em Fiat Sim. Restaurante do Dadá, 99788-3821, 99788-3821. Domingo é dia de pizza, pizza lá na Pizza do Dadá. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap, você concorre a prêmios toda semana e ainda ajuda o Hospital de Amor. Futebol Interior, 19989893526. Entre em contato conosco e faça um ótimo negócio. Eu sou Lucas de Souza, estive ao lado de Albert Cavalcante, Daniel Rinaldi, nos trabalhos técnicos de Eduardo Bolacha, encerrando mais uma transmissão aqui nos canais Futebol Interior na Rádio Valinhos FM 87.9. Fique com Deus, uma ótima semana pra você. Até quinta-feira com Guarani e Água Santa. Fui! Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral.